Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas são 10 da manhã, mais 2 minutos. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Coçador. Alô, torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior, grande abraço, muito bom dia, seja bem-vindo, está no ar a jornada esportiva Canais Futebol Interior para a Série B do Campeonato Brasileiro, 16ª rodada, sequência da competição, onde a Ponte Preta daqui a pouquinho no Majestoso encara a equipe do Tombense de Minas Gerais. Todas as emoções para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, as nossas jornadas esportivas para Bet Champions, vem jogar na Bet Champions, Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias, Mega Sorte para você. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e também lá no Parque Bandeirantes, tá bom? Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Já tomei o meu refrigerante Poti hoje, que delícia, hein? Para começar bem o domingão. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. A pizza do Dadá, uma explosão de sabores.
Peça pelo delivery, noite de domingo, uma pizza, 3744-2121. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Mais uma jornada esportiva para você está no ar. Com a coordenação de esportes do Carlos Corsato, a direção comercial do Claudinei Corsi, direção geral da dupla Elcio Paiola, Arthur Eugênio, que daqui a pouco chega trazendo para você histórias, né, do futebol, falando aí de Ponte Preta e também Tombense, sobre esse jogo que vamos transmitir daqui a pouquinho. Comigo na transmissão nesta manhã de domingo, hoje, dia 3 de julho de 2022, nos trabalhos técnicos dos canais Futebol Interior, o nosso Felipe Marques, na reportagem lá no estádio Moisés Lucarelli, André Luiz, que completa 105 anos de carreira essa semana no rádio, de carreira no rádio esportivo do Brasil. Os comentários do Frank Francisco, você vai de carona com o Frank Francisco. Muito prazer, seja muito bem-vindo. Estamos no ar para mais uma jornada esportiva dos canais Futebol Interior. Série B do Campeonato Brasileiro. Já abri aqui o aplicativo do portal Futebol Interior, já vou trazendo para vocês os resultados dessa 16ª rodada. Ontem, com transmissão aqui dos canais Futebol Interior, o CRB empatou com o Guarani pelo placar de 1-1. O Novo Horizontino perdeu, na verdade, para o Náutico pelo placar de 3-1. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o bagulho completo, Marcelo. Já fala quem fez os gols dos jogos também, porque tem tudo isso lá no placar ao vivo dos canais Futebol Interior. Você, no seu smartphone aí, no seu aparelho, baixe o aplicativo Placar ao Vivo. Você vai estar sempre bem informado com todos os campeonatos pelo Brasil e pelo mundo, tá bom? Vamos lá então, Série B, Campeonato Brasileiro, 16ª rodada ontem. Transmissão dos canais Futebol Interior, CRB 1, Guarani 1. Gabriel Conceição pro time do CRB, Leandro Vilela pro Guarani. O Náutico venceu o Novo Horizontino, que tinha acabado com a invencibilidade do Vasco, hein? Gols do Náutico, Richard Franco 2 vezes, Pedro Vitor 1 vez e o Cléo Silva descontou pro time de Novo Horizonte. Tivemos também o Ituano, perdendo para o Criciúma, pelo placar de 2-1. O Ituano, que 3 jogos fora de casa, havia vencido 2, empatado 1, né? Perdeu em casa para o Criciúma. Léo Costa, Rodrigo Milanês, os gols do time carvoeiro. Lucas Dias descontou para o time de Itu. O Londrina empatou com o CSA pelo placar de 0-0. O Cruzeiro, hein? Olha só, o Cruzeiro já subiu, né, gente? Já subiu o Cruzeirão. 2-0 para cima do Vila. Wagner Leonardo de cabeça e Luvanor. Os gols do time da Raposa. Esse resultado demitiu o técnico Dado Cavalcante lá do Vila Nova. O Vila, que já contratou o Alan Al como seu novo treinador. O Brusque venceu o Operário pelo placar de 2-0. O Balotelli e o Wallace, os gols do time do Brusque. E a Chape de Gilson Kleina sapecou 3-1 no Sampaio Correia. Lucas Hipólito, Lima e Marcelo Santos, os gols da Chape. Igor Catatal descontou para o time do Maranhão, o Sampaio Correia, Bolívia querida. Hoje, além de Ponte Preta e Tombense, mais 2 jogos para fechar a rodada às 4 da tarde. Jogam Vasco e Sport, Bahia e Grêmio. A classificação da Série B. Primeiro lugar, já subiu, né, gente? Cruzeiro 37, claro que matematicamente não, né? Mas o Cruzeiro tem 37, o quinto colocado tem 23. São 14 pontos de diferença. E o quinto colocado é o Criciúma. Bom, Cruzeiro 37, Vasco 30, Bahia 28, Grêmio 25. São os 4 primeiros. Criciúma, como eu disse, é o quinto, 23. Sport 21 é o sexto. Tombense, que pega a Ponte, 21 a 7ª colocada. Ou o 7º colocado, né? O Tombense, se vencer, vai a 24. Ele vai para a 5ª colocação do campeonato. Que campanha do time de Tombos, hein? Brusque 20, Novo Horizontino 20, CRB 20, Sampaio Correia 19, Operário 19, Londrina 19, Chapecoense 18, é a 14ª, Náutico 18, 15º. A Ponte não passa ninguém aqui, se vencer hoje, tá? E o Ituano é o primeiro fora da zona com 17. A Ponte também dificilmente vai passar o Ituano, que tem 17. Por quê? O Ituano, ele tem 4 vitórias e saldo 0, né, de gols. A Ponte, ela tem 3 vitórias, só que menos 5 de saldo. Ela precisa ganhar de 6-0. Precisa ganhar de 6 gols de diferença do Tombense para sair hoje da zona
da Degola. Se ela vencer, ela vai a 17, vai ficar provavelmente na 17ª colocação, que é a posição do primeiro time na zona, que hoje é do CSA, que tem 16. Né? A Ponte é 18ª, 14, o Guarani com empate foi a 14, 19º, Vila Nova perdeu, é o 20º colocado, 12 pontos ganhos. Bom, Marcelo, mas você já dá uma notícia ruim, mesmo a Ponte vencendo, não sai da zona do rebaixamento, mas se aproxima ali de sair dessa zona da Degola. O importante é vencer, de qualquer jeito, mesmo que for de 0-0, a Ponte precisa dos 3 pontos hoje no estádio Moisés Lucarelli. Bom, são 10 da manhã mais 9 minutos, 10 da manhã mais 9 minutos, a nossa jornada esportiva está no ar, seja muito bem-vindo, é claro que você pode participar, os dados aí para você participar estão na tela daqui a pouquinho aqui dos canais Futebol Interior, tem o WhatsApp, você que está acompanhando a gente aí no Facebook Futebol Interior, pode participar lá na arquibancada virtual, você que está nas redes sociais pelo YouTube também, são 2 alternativas, né? 2 canais do Futebol Interior para você acessar, Futebol FI, Futebol Interior. Compartilha a nossa transmissão, dá um joinha também na transmissão para ajudar a nossa transmissão a alcançar mais gente nesta manhã de domingo. E tem o Zap que está aqui comigo, viu? 19, Claudinei Costa deixou carregadinho, eu tô usando aqui, eu tô carregando por luxo, mas tá carregadinho aqui o nosso WhatsApp, o nosso aparelho para atender você, 989893526. Vamos fazer o seguinte, podemos ir lá pro estádio, Felipe Marques? Vamos chamar o repórter que vai completar 35 anos de carreira. Esta semana está completando 35 anos de carreira no rádio esportivo, no jornalismo esportivo desse Brasil varonil. O nosso André Luiz, que está no palco do jogo daqui a pouco, se Deus quiser, onde vamos ter a recuperação da Ponte Preta, a vitória da Macaca no Campeonato Brasileiro da Série B nessa 16ª rodada. Trazendo as primeiras da Macaca da Ponte Preta. Repórter André Luiz, solta a vinheta, Felipe Marques. André Luiz. O repórter feliz. Fala, André, bom dia. Muito bom dia a você, Marcelo Corsato, mas são apenas 25 anos de profissionalismo no rádio esportivo campineiro e do Brasil. Um forte abraço a você e um abraço muito, mas muito especial a você, internauta ligado na Rádio FI e nas mais diversificadas plataformas dos canais Futebol Interior. A Associação Atlética Ponte Preta, que vem de um empate 1-1 jogando na última terça-feira em Goiânia, no estádio Oba, diante do Vila Nova, precisa mais do que nunca de uma vitória esta manhã e tarde aqui no estádio Moisés Lucarelli, diante do Tombense Futebol Clube, para começar a sair da zona de Degola. O Z4 deste Brasileirão da Série B. Quanto ao time, o técnico Hélio dos Anjos mais uma vez tem problemas. O zagueiro Fábio Sanches levou o terceiro amarelo contra o Vila Nova e desfalca a equipe. Com isso, o sistema com 3 zagueiros foi posto à prova e a Macaca virá no 4-4-2 com Danilo Gomes e Luca no ataque. Por outro lado, no meio-campo, Leonaldo volta de suspensão e tem vaga garantida na meiuca, na meia canja da Macaca, meu caro Marcelo Corsato. Muito bem, André Luiz, e agora vamos falar do adversário, o Tombense. O que você tem para dizer desse Tombense que faz uma campanha boa nessa Série B, hein, ô André? É verdade, o Tombense Futebol Clube, que a surpresa, ou uma das surpresas deste Brasileirão da Série B, vem de um empate 0-0 jogando com o CRB na última quarta-feira no estádio Rei Pelé Maceió, do estado de Alagoas. Quanto ao time, o técnico Bruno Pivetti também tem problemas para escalar a equipe. O meia Igor Henrique levou o terceiro amarelo e fica de fora. E o zagueiro Ednei, com problema na panturrilha, continua no departamento médico do Tombense. A transmissão a você, Marcelo Corsato. Muito bem, esse é André Luiz, o repórter feliz, trazendo as primeiras de Ponte Preta e Tombense, Ponte Preta. E para analisar o jogo aqui nos canais Futebol Interior, o nosso Frank Francisco. Frank Francisco. De carona com
Frank Francisco aqui nos canais Futebol Interior. Fala, Frank, bom dia. Quem sabe hoje a vitória da Ponte Preta aí, pra gente dar essa arrancada pra sair da zona da degola. Seja bem-vindo, bom domingo. Marcelo, bom dia Felipe, bom dia André Luiz, repórter feliz, parabéns. Marcelo, hoje eu espero tirar o meu chapéu para nossa querida macaquinha, para você, torcedor amigo, amante do futebol e amante da macaca, é claro, né? Vamos ver hoje, Marcelo, eu acredito hoje que a macaca ganha de 2-0 e acho que a gente vai ter novidade na escalação, hein? Não é não, Marcelo? O André Luiz já trouxe aí, vamos ter Jean Carlos, vamos ter Arthur, e por incrível que pareça, Frank, durante a semana, né, a gente vive Ponte Preta, né, apesar de não ir no estádio, de não estar lá presente no estádio sempre, todo dia, né, aliás faz tempo que eu não vou, tô com uma saudade de ir no estádio Moisés do Carelli, mas eu pensava, né, por que não podemos fazer um meio campo com o Arthur de meia ou o próprio Jean Carlos, né? São jogadores que têm habilidade, que sabem jogar e podem fazer essa função de armador. E por, sei lá, linhas tortas, né? Isso vai acontecer hoje. Vamos ver. Quem que vai jogar na esquerda, de lateral esquerdo, quem vai ser o armador, ou se ele vai fazer uma dobradinha pela esquerda, né, que pode ser que aconteça, e recue o Fecim para fazer esse meio campo aí. Vamos esperar o time dentro do campo para a gente ver o que ele vai fazer. Mas que uma mudada também, que ele já tentou 3 zagueiros, eu acho que até não deu errado não, acho que até foi bem, né? Mas é um outro jeito de jogar e a Ponte precisa de alternativas, né? Porque do jeito que tá, não tá dando certo. Não, sem dúvida, Marcelo. Eu particularmente acredito, a gente não vê treino, né, Marcelo? Isso mudou muito o ritmo do futebol. Fica muito difícil a gente ter uma visão assim mais clara. Acredito, por feeling, que o que vai acontecer é que o Jean vai fazer uma dobradinha ali com o Arthur, mas o Jean provavelmente vai jogar bem mais à frente, o Arthur segurando a marcação. Então, em tese, para mim, na minha ótica, vai ser um 4-4-2. Com o Jean fazendo meio campo ali, junto com o Fecim. Tem tudo para funcionar, Marcelo. O Jean Carlos na base, ele era meio armador, depois que ele foi recuado. Tudo bem que faz muito tempo que não joga, tem se fixado na lateral, mas é aquilo que você falou. Por vias tortas, quem sabe hoje arrumamos mais uma alternativa, porque como você falou, além de ser necessário, agora nessa janela, a Ponte vai trazer pelo menos aí 4 a 5 jogadores, né? Palavra do presidente. Já tem um que está acertado, que é o Barça, né? E tem outros chegando. E a gente acredita, Marcelo, que olha, não precisa ser muita coisa, gente. É uma qualificação do elenco. Não é trazer jogador, né, Marcelo? Trouxemos reforços. Não, é qualificar. O elenco precisa ser qualificado. E, gente, eu vou tornar a falar, Marcelo, eu estou sendo chato, repetitivo nisso, mas eu não vou me omitir. O Cajá tem que vir correndo para jogar, viu, gente? Precisa parar com essa história que o Cajá já... Não. Traz o Cajá já. E vai ser uma excelente alternativa. Não tem meia no futebol brasileiro, Marcelo. Onde vão arrumar? E o Cajá tá aí, ó, disponível. Se ele jogar 45 minutos, ele já vai ajudar em muito a nossa querida macaquinha. Eu tive uma informação que essa possibilidade não existe. Essa possibilidade, infelizmente, não existe. Assim, eu não entendo o porquê, né? Aí, assim, é claro que... a informação que eu tenho é de que essa possibilidade não existe. Fala, André. A informação também chegando aqui no estádio Moisés Carelli, conversando com o companheiro de imprensa e também por parte da Ponte Preta, de assessoria de imprensa, não é nada oficial, mas oficialmente é que o presidente Marco Antônio Berlim acha que a idade do Cajá já está bem avançada e não seria um meia para ser utilizado durante os 90 minutos da partida. Então, por esse motivo, está descartada a contratação do meia Renato Cajá, que seria aí o seu retorno pela 4ª vez à Associação Atlética Ponte Preta. É isso, muito bem. Ô, André, aproveita que a gente já deu o primeiro destaque, mas escala o time da Ponte, que eu sei que a gente já tem aí a escalação, né? Sem a numeração mesmo, mas escala o time da Ponte Preta aí, já pro torcedor ficar atento e ligado nos canais Futebol Interior. Escala, Macaca. Confirmada a Ponte Preta no 4-4-2, ou seja, o esquema de 3 zagueiros foi descartado, com Kaique França no gol, Norberto, Thiago Oliveira, Douglas Mendes e Arthur. O meio-campo, Jean Carlos, Amaral, Leonaldo e Fecim.
ataque, Danilo Gomes e o artilheiro Luca, meu caro Marcelo Corsato. E o bom time do Tombense, escala pra gente o Tombense, que faz uma campanha espetacular nessa Série B. Se vencer a Ponte Preta hoje, vai ficar na 5ª colocação, André. O Tombense escalado e definido também pelo seu treinador Bruno Pivetti, vai a campo com Felipe Garcia, David, Marcondes, Joseph e Rodrigo, Manuel, Quequé e Zé Ricardo, Jean Lucas, Everton e Renatinho, meu caro Marcelo Corsato. Renatinho, aquele mesmo, que esteve na Ponte Preta 2 vezes, uma boa passagem no começo desses anos 2010, 2011, 2012, né? Depois foi embora, foi jogar lá no futebol asiático, voltou para Ponte Preta recentemente, não deu muito certo, acabou saindo do clube e tá lá no Tombense, começou até mal, mas tá jogando um bolão. O Renatinho, que é bom jogador, e a Tombense, ou o Tombense, né? A gente tem a mania de falar Tombense, mas é o Tombense, que tem também o Ednei no elenco, jogador que já passou pela Ponte Preta, zagueiro. Fala, André. Masculino, tá? É o Tombense Futebol Clube. É isso, o Tombense. Muito bem, você tá ligado aqui nos canais Futebol Interior, seja muito bem-vindo. Vamos fazer o seguinte, 10 da manhã mais 20 minutos, eu tenho aqui convidados para trazer para você aqui na Jornada Esportiva. Tem também o nosso Arthur Eugênio trazendo e falando um pouco desse confronto aí, né, deste jogo, Ponte Preta e Tombense. E é claro, você participando com a gente, mandando a sua mensagem, mandando o seu recado, mandando o seu alô e mandando aí a sua mensagem pra gente através dos nossos canais no Facebook, YouTube e também no nosso WhatsApp. Vamos pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho.
Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, a base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol. Marcelo Cossato. Seja muito bem-vindo, excelente manhã de domingo para você que tá ligado aqui nos canais Futebol Interior. Nossa arquibancada virtual, você pode mandar mensagem, é um prazer ter você com a gente por lá, tá bom? Já vou registrar sua participação, mas agora eu quero acionar o Arthur Eugênio, que vai trazer histórias do futebol, falando, o Arthur que sempre participa aqui nas jornadas esportivas, né? E sempre abrilhanta as nossas jornadas esportivas com histórias do futebol, falando de confronto, do jogo que a gente vai transmitir, mas hoje ele faz um apanhado geral, ele monta uma seleção de jogadores mineiros que jogaram na Ponte Preta. Então, olha, você que gosta de história da Ponte Preta, ouça esse quadro aí do Arthur Eugênio, acompanhe, veja, né, nas redes sociais também, que você vai relembrar aí de jogadores mineiros que jogaram na nossa querida Ponte Preta. Solta a voz, Arthur Eugênio. Arthur Eugênio. Amigos do Futebol Interior, eu vou fazer um selecionado que o torcedor da Ponte Preta vai gostar. E os mineiros também. Porque eu fiz uma seleção de jogadores que atuaram na Macaca e que nasceram em Minas Gerais. Ficou legal a seleção. Basicamente, décadas de 1970, décadas de 1980, anos dourados do futebol de Campinas. Quem viu, viu. Quem não viu, não verá mais. E ficou assim esta seleção da Ponte Preta de jogadores nascidos em Minas Gerais. Aranha, o goleiro. Peguei mais recentemente porque eu não encontrei na história dos anos 70, 80, nenhum goleiro da Ponte que tenha nascido em Minas Gerais. Na defesa, Ângelo, Oscar, Elcio e Cláudio Mineiro. Meio campo, Vanderlei Paiva, Ângelo e Marco Aurélio. No ataque, Edinho, Lola e Abel. Treinador, João Avelino. Aliás, eu também tive dificuldade de achar um treinador mineiro que havia comandado a Ponte Preta. No gol, Aranha. Aranha nasceu em Pouso Alegre no dia 17 de novembro de 1980. Eu encontrei dificuldade, eu não localizei nenhum goleiro que houvera jogado na Ponte Preta no período que eu fiz essa seleção, entre as décadas de 1970 e 1980. E o goleiro é Aranha. Na lateral direita, Ângelo. Ângelo jogava nas duas laterais, tanto na lateral direita como na lateral esquerda. Ele veio do Cruzeiro para a Ponte Preta, antes passou no Botafogo de Ribeirão Preto, e o Ângelo foi titular da Ponte Preta na final contra o Corinthians em 1977, substituindo ao titular Odilei. Ângelo nasceu em Coronel Fabriciano no dia 23 de abril de 1954. Na zaga, talvez um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, Oscar, que nasceu em Monte Sião no dia 20 de junho de 1954. Oscar, um grande zagueiro. Na quarta zaga, Elcio. Elcio nasceu em Leopoldina no dia 19 de fevereiro de 1956. O Elcio era quarto zagueiro e médio volante. Era um bom jogador, mas na Ponte Preta teve dificuldade. Muitos jogadores de qualidade na época. E o Elcio acabou sendo emprestado, vendido, Santo André, Operário de Campo Grande, mas era
um jogador de qualidade. Olha um time da Ponte Preta com Elcio atuando. O repórter é Renato Silva, do lado do Oscar. Oscar, Polozzi, Elcio, Moacir, Jair Pisserni e na lateral esquerda, Laudemir. Agachados, Lúcio, De Rosses, Parraga, Elinho e Genal. Ponte Preta, 1976. Na lateral esquerda, Cláudio Mineiro, um bom jogador. Reserva do Corinthians de Vladimir, jogou no Internacional de Porto Alegre, Atlético Mineiro, e Cláudio Mineiro nasceu no dia 18 de julho de 1952. No meio-campo, Vanderlei. Jogou no timaço da Ponte Preta de 1977 e foi várias vezes treinador da equipe pontepretana. Vanderlei nasceu em Três Corações, na terra de Pelé, no dia 7 de abril de 1956. Outro jogador do time de 77 no meio-campo, Marco Aurélio, que nasceu em Muriaé no dia 10 de fevereiro de 1952. Marco Aurélio, assim como Vanderlei, várias vezes treinador da equipe. Completando o meio-campo, Ângelo, que jogou no Atlético Mineiro, jogou no Guarani, Fluminense do Rio de Janeiro. Ângelo nasceu em Onça de Pitangi, no dia 30 de maio de 1953. Ângelo é falecido, morreu aos 54 anos em Itaúna, no dia 2 de agosto de 2007. No ataque, Edinho. Ataque imortalizado do São José. Edinho, Tião Marino e Nenê. Nenê também jogou na Ponte Preta. Mas Edinho, aquele ponta carequinha, nasceu em Cataguases, no dia 11 de abril de 1950. E em 1983, ele teve uma passagem pela Ponte Preta. Olha a foto que eu recuperei de um bom time da Ponte em 1983. Em pé, Polozzi, Zarur, Carlos, Silvio, Edson Abobrão e Cláudio Mineiro. Agachados, Edinho, Ângelo, Nívio, Jorge Mendonça e Mário Sérgio. No ataque de centroavante, Lola. Lola era meia, Lola era atacante, e neste time, nesta seleção mineira de jogadores que atuaram na Ponte Preta, o centroavante é Lola, que depois que voltou do México, atuou várias temporadas na equipe pontepretana. Lola nasceu em Barra do Paraopeba no dia 2 de janeiro de 1950. E na ponta esquerda, Abel. Abel nasceu em Maria da Fé. Dizem que é a cidade mais fria de Minas Gerais. Ele nasceu no dia 15 de março de 1957. Abel chegou à Ponte Preta depois de fazer muito sucesso no Grêmio Maringá. Também jogou no Figueirense. Nesta foto ele está com a camisa do Figueirense. Jogou no Marília, Bahia, São Bento de Sorocaba. Este é o time da Ponte Preta. Treinador, João Avelino. Eu fiz um histórico e tive dificuldade também de buscar um treinador no período de ouro do futebol de Campinas que houvera trabalhado na Ponte Preta e nascido em Minas Gerais. E João Avelino nasceu em Diamantina, Minas Gerais, no dia 10 de novembro de 1929. Em 1960, João Avelino foi treinador da Ponte Preta. Depois ele ficou mais famoso como auxiliar técnico de Oswaldo Brandão. Faleceu em 2006, já na capital paulista. João Avelino, folclórico João Avelino. Ficou uma brincadeira interessante, né? Uma seleção mineira de jogadores que vestiram a camisa da Ponte Preta, tendo como base, como referência, anos 1970/1980, exceção
ao goleiro Aranha. Aranha, Ângelo, Oscar, Elcio e Cláudio Mineiro, Vanderlei Paiva, Ângelo e Marco Aurélio, Edinho, Lola e Abel. Técnico João Avelino. Aqui no Futebol Interior, abordando sempre o passado, fazendo homenagens. Você quer que eu fale de algum jogador antigo, de algum confronto marcante? Entre em contato com os canais do Futebol Interior. Eu terei o prazer de fazer a pesquisa e gravar um vídeo na programação do Futebol Interior. Você sabe, se a notícia é de futebol e não está no Futebol Interior, é fake news! Cada vez mais valorizando o futebol brasileiro. Sempre aqui no Futebol Interior. Esse Arthur Eugênio trazendo então histórias aí do futebol, falando de jogadores mineiros que jogaram pela Ponte Preta. Que seleção montou o Arthur Eugênio. A Alana Patrícia tá mandando bom dia. Gustavo Carvalho, bom dia, boa transmissão. Vamos pra cima, nega véia. O Botafogo. Já saiu a escalação? Já, a gente já passou aqui a escalação e daqui a pouco vamos colocar na tela aqui dos canais Futebol Interior. Rapaziada que tá participando aqui no YouTube, Futebol Interior, Futebol FI. Curta a nossa transmissão, compartilha, claro, se você quiser, né? E siga a gente, se inscreva no nosso canal nas duas plataformas, no YouTube, Facebook, Futebol Interior. Então, YouTube, Futebol Interior ou Futebol FI, no Facebook, Futebol Interior, as nossas arquibancadas virtuais. Daqui a pouco a gente vai voltar lá para o estádio Moisés Lucarelli, mas agora eu quero trazer convidados aqui na nossa transmissão. Vamos trazer convidados da Associação Atlética Ponte Preta. Pode ser o treinador da Ponte primeiro, Felipe? Hélio dos Anjos, portanto, ele deu entrevista coletiva e fala aí também sobre esse confronto, esse jogo. Fala aí, professor. Nós vamos aproveitar muito bem a janela. Nós estamos naturalmente, para vocês terem uma ideia, quando eu cheguei há 15 dias atrás, eu estava com 45 jogadores no elenco. E nós estamos limpando, nós estamos trazendo, já conseguimos levar o Barça. Nós vamos trazer mais três jogadores, 2 beiradas principalmente, e manter os meninos. Os meninos precisam jogar porque a Ponte é muito disso, é muito de formação. E eu não vou abrir mão dos meninos, que todo mundo sabe. Eu morro abraçado com jogador jovem, gosto de ter jogador jovem, mas acima de tudo os jogadores experientes desse grupo também já estão encaixando no nosso espírito. Difícil, você não sai da zona, mas você soma pontos, você faz o segundo jogo sem perder, só que nós temos que matar, principalmente dentro de casa. E o Bárcia, o que vai acrescentar no teu time? O jogador estava aqui em Goiânia, no Atlético. Jogador de Série A que agora está indo para a Série B. Foi um pedido meu. Eu agradeço o Atlético, agradeço ao Watson, que abriu mão desse jogador para nós, facilitou. Também o Ramon, estava muito bem, infelizmente teve uma contusão seríssima, um descolamento de adutor, um tendão, vai fazer uma cirurgia, vai ficar 4 meses parado. Mas era um jogador também que o Atlético nos cedeu e estava nos ajudando muito. Então, naturalmente a gente vai melhorar. Eu acredito muito numa melhora e o clube merece, né? O clube o presidente nosso é um presidente que tem noção da coisa. Você entende? Ele foi presidente há 12 anos atrás, voltou agora. Ele tem noção das necessidades, ele tem noção do trabalho e a gente vai seguir trabalhando porque novas vitórias ou vitórias virão na frente, principalmente com o trabalho. Ele não foi presidente, ele foi vice-presidente e diretor de futebol, tá? E com relação ao Bárcia, eu acho até uma boa contratação. Acho que vai melhorar o nível do time aí lá na frente. Mas ele só sai do Atlético Goianiense porque lá não tá jogando. Porque senão não ia liberar o presidente do Atlético Goianiense, né? Mas, assim, eu acho boa a contratação, sim, o Bárcia. Agora, essa entrevista foi dada após o jogo que a Ponte Preta enfrentou o Vila Nova em Goiânia no meio de semana. Muito bem, agora vamos trazer a palavra do nosso artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B, hein? Luca, se não fosse o Luca na Ponte Preta. E ele fala também com a gente, entrevista coletiva na última sexta-feira. Fala aí, artilheiro! Luca, você citou no início da temporada que optou pela Ponte Preta por se sentir em casa. A gente percebe que individualmente as coisas têm se encaixado para você, mas coletivamente os resultados ainda não vieram. Qual tem sido sua cobrança como líder do grupo para mudar esse panorama? A partir do momento que uma situação dessa não mexe com qualquer jogador que está aqui dentro, ele não tem que estar aqui, né?
Se você não está se sentindo incomodado, eu particularmente estou me sentindo muito incomodado com tudo isso, né, com momentos que a gente está vivendo. Mas estou procurando colocar na cabeça de cada um, né, que a gente tem condições de sair dessa, de colocar a ponte onde ela merece, que é estar sempre disputando coisas boas. Tá nesse momento aí é difícil demais. E como eu falei, o cara tem que estar incomodado. Quem não tiver incomodado não tem que estar aqui. Wendel Coral, Luca, dentro de campo a gente observa você gesticulando e algumas vezes reclamando de jogadas que não dão certo. Quais os principais defeitos, na sua visão, desse time da Ponte Preta? Cara, futebol ele é cobrança, né? Dentro de campo a gente precisa cobrar um do outro, às vezes por uma situação que você tenha tomado uma decisão, né, que poderia ser errada, e às vezes quando você acerta também a gente parabeniza, então é normal. Ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui tá aqui só acerta, então todo mundo quer buscar o melhor para a Ponte Preta, né? E tipo a questão de reclamar, de falar alguma coisa, isso é normal. Já aconteceu da gente discutir no jogo ali, já discuti com o Bernardo, com o Arthur, com o Fábio. Isso é coisa normal de jogo, gente. Acabou o jogo, chega no vestiário, tá tudo certo. Cada um querendo buscar o melhor resultado para a equipe. E quando as coisas acabam não acontecendo, isso é normal. Não pode Acabou o jogo, a gente teve uma discussão ali, né, entre aspas, para tentar ajudar. E aí depois não se conversar mais, isso daqui nunca aconteceu. A gente tá aqui para o melhor do clube. E Carlos Corsato, Rádio Futebol Interior. Como o grupo reagiu à dispensa do zagueiro Fabrício, já que ele era, junto com você, um dos líderes do elenco? Cara, Fabrício, né, antes de mais nada, é um grande homem, um grande profissional, mas né, foi um acerto entre as partes aí. Decisões que a gente, como profissional, muitas das vezes a gente tem que ser tomada. Ele tomou a decisão, o clube também. Mas sem dúvida nenhuma, Fabrício é um grande homem, um grande pai de família, que tem todo o nosso respeito, tinha o nosso respeito dentro do grupo. Tenho certeza que nós, por esse tempo que trabalhamos junto com ele, vamos torcer pela sequência da carreira dele, e tenho certeza que ele também vai estar torcendo por nós, porque é um grande cara e tem não só o meu respeito, mas de todo o grupo. Tá, então, palavra do nosso artilheiro, principal jogador da Ponte na temporada, o Lucas, 7 gols nessa Série B, artilheiro também do campeonato. 989893526, zap aqui para você bater um papo com a gente. O Roberto de Jundiaí, bom dia Corsato, Frank, uma excelente transmissão para vocês, se Deus quiser, com a vitória da Macaca, é o que a gente espera, viu, Roberto? Abraço para você, pessoal da simpática Jundiaí. Ele falou, o Luca, né, com relação a quem não está incomodado com a situação, não deve estar na Ponte Preta, mas que lá dentro do grupo tem gente que não está nem aí para paçoca, tem, viu, Frank? Marcelo, isso no futebol, em qualquer profissão, infelizmente existe. Existe o profissional e existe o cara que está ali porque aconteceu de estar. Mas eu acredito também, Marcelo, uma boa parte do elenco aí sente sim, particularmente o Luca também. Né? Vamos ver se a gente consegue pegar uma palavra do treinador da Ponte, tá falando aí, vamos ver se eu não fiz caca. Demonstra mais ainda essa flutuação. O Everton de centroavante falso, né, o Gianluca aproximando, a mobilidade que o time deles apresenta é muito grande. E nós perdemos o Fábio e veio a calhar de você ter que adaptar não, né? Porque eu vou colocar um jogador que também marca na flutuação, um dos três, e que tem uma saída de bola muito mais rápida do que os outros por ser um lateral. E o Jean é um jogador altamente ofensivo. Então nós vamos ter um time em busca de ter mais agressividade, né? Atacar mais o adversário na sua última linha
e não deixar esse adversário jogar, porque é um adversário muito qualificado, com 4 jogadores do meio para frente, com ótimo índice de passe, mesmo sendo uma equipe de pouca posse de bola, como é o caso da Tombense, e as atenções serão totais. Tá aí, então a palavra do técnico Hélio dos Anjos, esse negócio de marcar na flutuação. Vamos resumir a paçoca, né? O cara vai ser o assessor de lateral, no caso, ele tá falando aí do Jean Carlos. Muito bem, são 10 da manhã, mais 43 minutos, a temperatura em Campinas, 26 graus. Quero voltar lá pro estádio Moisés Lucarelli com o André Luiz, para ele dar uma panorama aí de torcida, de expectativa de torcida nesta manhã de domingo no Majestoso. André. Por ser domingo, a expectativa é que o torcedor Ponte Pretano comparecesse em maior número do que quando joga durante a semana, né, Marcelo? Principalmente 21 horas e 30 minutos, um horário muito complicado para o torcedor. E hoje, domingo, 11 da manhã, típico para a família vir assistir essa partida desse Campeonato Brasileiro da Série B, mas até agora o público é pequeno. Algo em torno de 800 torcedores aqui no estádio Moisés Lucarelli. Não há presença no chamado gol de fundo, o gol chamado da linha do trem, de presença de torcedores totalmente. Então a expectativa fica naqueles 2.200 a 2.600, no máximo 2.700 torcedores para essa partida daqui a pouco. Ponte Preta e Tombense, meu caro Marcelo Furtado. Tá bom, beleza, então. Vamos aguardar, né? A Ponte Preta precisava dar um jeito aí dessa torcida, tentar empurrar esse time aí, porque tenham comigo que se a nação, se a torcida da Ponte Preta não encampar essa campanha aí para salvar o time do rebaixamento, vai ficar difícil. Fala, André. E tem o TC10, né? O TC10 é a forma mais simples do torcedor vir ao estádio, pagando apenas R$ 3 por mês. Ele pode comparecer em todos os jogos aqui no estádio Moisés Lucarelli. E para você ter uma ideia, hoje a arquibancada comum, algo em torno de R$ 50. Ingresso até de 80, 90, mas a arquibancada comum é R$ 50. R$ 50 já começa a pesar no bolso do torcedor, não, Marcelo? Apesar de ter a meia entrada, também acho muito caro, né? Precisava dar um jeito de baixar esse ingresso aí para tentar levar mais torcida. Mas é claro também que o momento realmente não é bom. Mas é aí que a gente coloca, né, o amor do torcedor pelo clube. Né? Tem muitos problemas, o presidente deu um monte de entrevista aí durante a semana nas rádios, né? A gente repercutiu aqui nos canais de Futebol Interior, no portal Futebol Interior, falando que o clube está falido. Quem não sabia disso, né? Mas será, precisa ficar lembrando isso toda hora, né? Enfim, a gente não vê assim a médio prazo uma solução para Ponte Preta. Agora, imagine, gente, já caímos no Paulista. Imagine se a gente cair na Série B para a Série C. Aí a arrecadação vai diminuir ainda mais, quer dizer, a situação vai ficar mais complicada ainda. Então, se não for o torcedor ir ao estádio, fazer até o TC10, o Carlos tem o TC10, que é um dos narradores aqui. Eu estou falando já há mais de um mês que vou fazer o TC10 e não consigo ir lá no estádio para fazer. Vou fazer isso, vou entrar no site essa semana, vou tentar fazer o TC10 mesmo não indo no estádio. Tenho vontade de ir no estádio qualquer dia desse também, aliás, vontade de acompanhar mais o clube, mas às vezes profissionalmente eu não consigo, porque quando eu não estou trabalhando aqui, estou trabalhando também numa outra empresa. Mas o torcedor da Ponte Preta precisa abraçar esse time. É claro que a diretoria também, né? Mas Marcelo, você só critica. E o presidente falou que tem vontade de sair no pau aí com o torcedor, com o pessoal da imprensa, né? Vai parte. Comigo não vai sair porque eu não sou de briga, eu não gosto de brigar com ninguém. Eu vejo que o cara quer brigar e eu já saio de mansinho, sabe? Eu sou da paz. Às vezes sai um pouco do que tem que ser mantido, né? Mas a diretoria podia dar uma ajudada também, tentar baixar esse preço de ingresso, né, cara? R$50 aqui bancada, eu acho caro. Rapidinho, Frank, você acha que dava para dar uma força aí, para tentar, sei lá, animar o torcedor e dar uma ajudada na parte financeira aí do torcedor, ô Frank? Marcelo, essa questão financeira, ela é um problema muito sério no país, né? Agora, se a gente for analisar de um outro ângulo, Marcelo, fica ruim, né? Eu entendo o torcedor, você ir para o estádio para ver esse time da Ponte, olha, realmente tem que amar muito o clube. Mas eu quero levar para o mesmo ângulo que você. Torcedor ponte pretano, amigo, a Ponte Preta é um clube diferenciado.
quem é Ponte Pretano não é Ponte Pretano porque a Ponte tem título, porque a Ponte é um timaço de arrebentar. Não, é Ponte Pretano porque a gente é Ponte Pretano, tá no sangue. Você já nasce, cara, é um negócio que não dá para explicar. Então, assim, esse é o momento da torcida abraçar o clube. Eu também tô com o Marcelo. Se o torcedor não se unir nas arquibancadas e empurrar esse time para frente, vai ficar muito mais difícil do que já está. A gente tem que entender que o clube passa por um momento terrível, Marcelo. Financeiramente, olha, meu pai me criou dentro do Majestoso. Eu nunca vi a Ponte numa situação como está agora. E esse problema interno de divisão de poderes na Ponte Preta, gente, alguém tem que pôr a mão nessa ferida. Isso aí vai acabar com o clube. O pessoal precisa entender, tem que se unir, tem que botar uma pá de cal nisso daí. Outra hora traz isso à tona. Resolvam esses problemas, mas pensem na instituição. Estão acabando com a Ponte Preta. Então agora é a hora do torcedor ponte-pretano dar a resposta na arquibancada, abraçar esse time e vamos focar em tirar esse time da situação que está. Agora, quanto a presidente A, presidente B, grupo A, grupo B, Marcelo, eu sempre tive a minha posição. Não vou externá-la publicamente, mas vou deixar claro uma coisa. Não é momento para tudo que está acontecendo. Agora é hora de união. Ok. Com a casa em ordem se resolve depois, né, Marcelo? É isso. O Alexandre Garcia está com a gente, o Aparecida do Carmo, o Márcio Ferreira, o Ítalo Alves, tá todo mundo acompanhando. O Ítalo é de Brasília, na torcida pela recuperação da Ponte. Faça chuva, faça sol, a Ponte ganha. Márcio está dizendo, vamos fazer um bom jogo, a Aparecida. O Alexandre é de Três Lagoas, Mato Grosso. Um abraço para a rapaziada do Mato Grosso. Vou pro intervalo, rapidinho já volto. Tem ficha técnica do jogo e a sequência da jornada esportiva dos canais Futebol Interior. Para quem sabe, mais uma vitória da Macaca na Série B 2022. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto Três Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Marcelo Corsato. Estamos de volta aqui nos canais Futebol Interior. Rapidinho, só para passar de novo sobre a história dos ingressos. Diz que tem lá um contrato, a Ponte tem que pagar R$300 mil de multa para baixar o contrato. O Carlos está me dizendo aqui, eu já sabia dessa história. Mas é que na Ponte Preta tudo é difícil, cara. Tudo é difícil, sabe? Você desanima quando você ouve, principalmente o presidente falar. Você desanima, cara. Você desanima, né? Então, sei lá, não tem nada pra animar. Nada pra animar. Você olha na tabela da Série B, o time tá lá embaixo. Em relação a reforço, é um pior que o outro, sabe? Jogador que se machuca. Em campo, o time não convence. O estádio vazio.
Tudo que vai fazer na Ponte Preta é difícil? Tudo difícil? Só pra Ponte Preta é difícil baixar o preço do ingresso? Sabe? Mas vamos focar na vitória. Vamos focar na vitória. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer em 30 segundos a ficha técnica de Ponte Preta e Tombense com o repórter feliz André Luiz. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. André Luiz. Anote aí, torcedor. Ponte Pretano. Se o técnico Hélio dos Anjos definiu, você confere aqui na Rádio FM Canais Futebol Interior. Escalada e definida a Associação Atlética Ponte Preta no sistema 4-4-2. Vai a campo com Kaique França, goleiro número 1. Na ala direita, 2, Norberto. A zaga central, 3 para Thiago Oliveira. Na quarta zaga com a 39 no costado, Douglas Mendes, o DG. E na ala esquerda, 15 Arthur. O meio-campo da Macaca começa com 26, Jean Carlos. 19, Amaral. 5, Leonel. E à frente, 20, Fessim. 9, Danilo Gomes. E 10, Luca. O capitão da equipe, olha o repeteco da Macaca. De Kaique França, Norberto, Thiago Oliveira, Douglas Mendes e Arthur. Jean Carlos, Amaral, Leonel e Fessim. Danilo Gomes e Luca. No banco, Igor Vinhas, o Anderson, Bernardo, Nicolas, Luiz Felipe, Igor Turnica, Gabriel Venâncio, Alisson da Silva, Chaporã e Fraga. A Ponte Preta, 15 jogos, 3 vitórias, 5 empates, 7 derrotas, 14 pontos ganhos da competição, ocupa a 18ª colocação. Aproveitamento de 31%. A Ponte tomou 47 cartões amarelos no campeonato e 6 vermelhos. Marcou 9 gols, desse total 7 do Luca, que é o artilheiro do time do campeonato. Próximo jogo é quinta, 7 de julho, com total cobertura dos canais Futebol Interior, 7 da noite contra o CSA, no estádio Rei Pelé, em Maceió, nas Alagoas. Futebol Interior. É o Tombense Futebol Clube, escalado e definido no sistema 4-3 pelo técnico Bruno Pivete, marcando com Felipe Garcia. Na ala direita, 2, David. A zaga central, 3, Marcondes. Com a 4 no costado, 4 zagueiro e capitão da equipe, e na ala esquerda, meia dúzia, Manuel. O meio-campo da equipe de São José, o Rodrigo. 8, Zé Ricardo, 10, Lucas. E a frente, 7, Keké, 9, Everton Galdini, 11, Renatinho. Olha o repeteco da equipe de Tom, de Felipe Garcia, 1, David, 2, Marcos, 3, 4, Manuel, meia dúzia. Rodrigo, 5, Zé Ricardo, 8, Jean Lucas, 10. Keké, 7, Everton Galdino, 9, Renatinho com a 11. No banco, Rafael Santos, Diego Ferreira, Jordan, Reginaldo, Lucas Santos, Ítalo, Fiel, Cleilton e Genilson. Tombense, 15 jogos, 4 vitórias, 9 empates, 2 derrotas. 21 pontos ganhos, ocupa a 7ª colocação da Série B. Aproveitamento de 47%. São 26 cartões amarelos no campeonato. Marcou 14, sofreu 5 gols. Seu artilheiro é o experiente Ciel. Ele tem 5 gols no campeonato. Próximo jogo, dia 9. É um sábado, às 11 horas da manhã, contra a Chape, no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, Minas Gerais. Sua torcida mais... Arbitragem. Apita o jogo, Denis da Silva Ribeiro Serafim. Ele será auxiliado pelo assistente 1, Pedro José Santos de Araújo, assistente 2, Esdras Mariano de Lima Albuquerque, o trio de Alagoas, o quarto árbitro, Thiago
Peixoto de São Paulo e o árbitro de vídeo Éder Roberto Lopes de Santa Catarina. Tá aí então. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Ficha técnica do jogo pra você, Ponte Preta e Tombense, Ponte Preta, macaca toda de branco. O time da cidade de Tombos, o Tombense Futebol Clube, jogando com seu uniforme tradicional, né? Calção, meias na cor vermelha e a camisa quadriculada, branca e vermelha. Vi ali o Renatinho, bem mais magro do que na sua segunda passagem pela Ponte Preta. Pra Bet Champions, Corujão, Autopeças, Ovos Satoshi, Shimozono, Mega Sorte, Loterias, Store Colchões, Bebidas Poti, Brumas, Pizza do Dadá e Prone Alimentos. Estamos no ar. Franqui, então, já com tudo aí na pedra, traga pra gente a sua visão, a sua opinião pra Ponte Preta, a sua expectativa pra Ponte Preta e Tombense, Franqui. Marcelo, eu quero fazer um destaque aqui para chamar a atenção do nosso torcedor. O jogo de hoje merecia um bom público. Até porque hoje, Marcelo, nós vamos ver, que você falou, né? Às vezes as coisas vêm, quem sabe, para ajudar. A zaga nossa hoje, torcedor pontepretano, comemore. A nossa zaga é tidamente da base. Douglas DG e o Thiago Oliveira. Eu pedia isso desde o Campeonato Paulista, Marcelo. E hoje nós vamos ter oportunidade de ver, né? O Jean vai estar jogando pelo meio. A minha expectativa é boa, Marcelo. Eu acredito que hoje nós vamos sair com a vitória nesse jogo, em que pese o que você ressaltou. A boa campanha do Tombense, a boa equipe do Tombense. Mas acredito na vitória da Macaquinha. E torcedor pontepretano, venha com a gente. Marcelão vai estar aqui na narração. Eu estou desconfiado que a Macaca vai aprontar hoje, hein? Quem sabe o Marcelo vai falar vários já era. Espero que seja para nossa querida Ponte Preta. Abraçando o pessoal que torce pro time de Tombos, o Tombense, né? Mas a nossa transmissão aqui você já percebeu que é para torcida. Nós somos parciais, tá? Mas sempre respeitando o adversário. Muito bem, manda abraço aqui para Arthur Eugênio, para Claudinei Cortes, que já me avisaram. Marcelo, conosco, a Rádio Futebol na Canela. Um abraço para a rapaziada da Rádio Futebol na Canela e também o portal Araraquara News. Torcedor vai chegando no estádio Moisés Lucarelli, a bola vai rolar, você vai se ligar, são 11 da manhã. Muito bom ter o seu carinho, a sua audiência e a sua companhia. Vamos, Macaquinha, vamos, Ponte Preta. Vamos, Macaquinha, vamos, Ponte Preta. O Arthur Eugênio tá mandando uma mensagem aqui. Arthur... rapaz, mas o Felipe Marques está atento aí, vamos acertar tudo, tá bom, Arthur? Um abraço para você, seja bem-vindo. O goleirão da Ponte é o Kaique. Kaique tá todo de amarelo, voltando ao gol da Ponte Preta. E quem tá no banco hoje é o Igor Vinhas, né? O Igor Vinhas tá no banco de reservas da Ponte Preta, que tem também o Anderson, zagueiro, que também é novidade no banco de reservas. Você tá ligado aqui nos canais Futebol Interior para participar, 989893526. A Ponte vai dar o primeiro tapa na bola, com a 10 no costado, capitão Luca. Se não fosse o Luca, era o time da Ponte Preta, hein? Torcedor continua chegando. A Macaca de Kaique, França, Norberto, Thiago Oliveira, Douglas Mendes e Arthur, Amaral, Leonardo, Giancarlos, Danilo Gomes, Luca e Fecim. Árbitro da partida é o Denis da Silva Ribeiro Serafim, das Alagoas, meu parceiro de cabelo, carequinha calvo. Tamo junto, viu, Denis? Tamo sei muito bem o que é isso, queridão. Você passou aí um protetor na careca, né? Apita o árbitro! Bola rolando nos canais Futebol Interior, no tapete verde do Majestoso tem emoção. Na ponta da chuteira. Marcelo Corsato. Aonde quer que eu vá, o que quer que eu faça, sem você não tem graça. A transmissão dos canais Futebol Interior, com a direção geral de Arthur Eugênio, de Elcio Paiola, a coordenação do Carlos Corsato, a direção comercial do Claudinei Corse, comigo, Felipe Marques, na mesa de som dos canais Futebol Interior, Frank Francisco, de carona com o Frank nos comentários, e o nosso André Luiz, o repórter feliz, lá no palco do jogo. A Ponte já perdeu a posse de bola, vem aqui no campo de defesa, vai tocando o time do Tombense. Bola com o Marcondes, deu a bola pro capitão Joseph. Joseph levanta a cabeça, solta a bola para Renatinho. A bola passou pelo ex-Ponte Pretano, sobrou para Arthur, um pouquinho adiantado. A bola veio na frente para Giancarlos, tocou a bola para Amaral. Amaral domina, dá para Danilo Gomes, voltando ao time da Ponte Preta. Bola pro Leonardo, 2 jogadores na marcação, deu bote, ganhou para mim na bola do Jean Lucas, mas o árbitro deu a falta para Ponte.
Deu a falta para a Ponte. Ah, ele segurou a camisa. Não foi na bola, mas ele tinha marcado a falta antes. Olha a Ponte. Bola para Fecim. Invadiu a grande área. Passou o primeiro, não passa o segundo. Tava na recuperação o David. Já jogou no futebol de Campinas. Ex-Guarani, mas na época do Guarani jogava no meio campo. Também na Internacional de Limeira estava no Vila Nova. E agora no Tombense. Bola recuada para o time de Tombos. A Ponte faz a pressão aqui no campo de ataque. Fecim dá o bote, ganha. Não deixa ela sair. Linha de fundo, lado esquerdo. Vai para cima da recuperação ali do Marcondes. Chega, mete o pé na bola, perna esquerda. Tira a bola, cai no meio para o centroavante da equipe do Tombense, que é o Everton. E detalhe que o artilheiro do time é o Ciel, tá no banco de reservas. O Everton é o centroavante titular. A bola veio aqui no campo de defesa, chega, bate na bola o Felipe Amaral, a bola se perde e vai embora. É posse de bola para o time do Tombense. Comecinho de jogo. Você tá ligado aqui nos canais Futebol Interior. Segue mandando a sua mensagem pra gente, 989893526, tá na tela. Aqui nos canais Futebol Interior, para você mandar zap, para participar lá no YouTube Futebol Interior ou Futebol EFI. Se inscreva no nosso canal, compartilhe a nossa transmissão, dá um curtiu lá na transmissão também, vai ser importante pra gente, tá bom? Se você, claro, gosta do nosso trabalho. Se tá acompanhando é porque gosta. Se tá chegando agora pela primeira vez, vem com a gente, seja bem-vindo. Sempre transmissões esportivas para você aqui nos canais Futebol Interior, tanto da Ponte como do Guarani, com equipe própria e, é claro, com as parceiras, fazendo a maioria dos campeonatos pelo Brasil. Seja muito bem-vindo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável. Jogue com moderação. Vem cruzamento na boca do gol. Pega Kaique França. Rapaz, o cruzamento veio da direita aqui. Aquele errado que quase deu certo, mas o Kaique França estava atento, fez a defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Vem pro campo de ataque o time da Ponte Preta, vinha, recupera o time do Tombense, bola com o Rodrigo. Rodrigo soltou a bola no meio para Zé Ricardo. Zé Ricardo das costas para a marcação, toca a bola aqui no campo de defesa para David. David recuou, tocou a bola para Marcondes. Vai tocando bola o time do Tombense. Bola com o Felipe, ex-goleiro do Santos, né? Jogou no Santos. Muita gente lembra do Felipe daquele 7-1 que o Santos tomou no Pacaembu. Tevez fez um monte de gol naquele jogo e o Felipe era o goleiro do Santos, isso lá nos anos 2010. É posse de bola para o time do Tombense aqui no campo de defesa, vai trabalhando bola com o David, sai aqui do campo de defesa, vem para o campo de ataque, toca a bola para Renatinho. Ex-Ponte Preta, Renatinho, bom de bola, Renatinho, jogou muito bem na primeira passagem na Ponte, na segunda nem tanto. Ele é canhoto, joga pela direita, solta a bola aqui no campo de defesa para Josef, o capitão da equipe do Tombense, a bola no meio para Keké. É enjoado esse cara aí, esse atacante baixinho, mas enjoado. Joga pelo lado esquerdo, a bola voltou, sobrou para Zé Ricardo. Zé Ricardo domina, deixa a bola para Rodrigo no meio. Rodrigo tocou a bola no campo de defesa para David. David deixa a bola para Jean Lucas. Canais Futebol Interior no campeonato da Série B. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. 989893526, WhatsApp para você participar com a gente, mandar aquela mensagem. Seja muito bem-vindo. Obrigado você que está participando com a gente. Vem em campo de ataque o time do Tombense, bola com o centroavante, domina por ali o jogador que é o Everton. Everton soltou a bola do outro lado, lado esquerdo para Manuel. Manuel domina, deixa para Jean Lucas, tentou na frente na meia esquerda para o jogador que era o Manuel. A bola voltou, sobrou para o time da Ponte, mas perdeu o Norberto. A bola volta para o Tombense. Rodrigo deu um tapa na bola, tocou para o David, deu para Renatinho, dá o bote na bola, ganha Felipe Amaral. Arthur no carrinho, ganha, toca a bola para Fecim. Fecim aqui do lado esquerdo, perdeu a bola para o time do Tombense. Jean Lucas jogou na frente, era para o Everton, sai do gol, goleiro com tranquilidade, passe muito forte. Canais Futebol Interior na Série B do Campeonato Brasileiro. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Ô André, é impressão minha ou o público continua chegando aí pelos lados do Majestoso, hein, André? Continua chegando, o público melhorou bastante, agora já algo em torno, na casa de 2.000 torcedores presentes esta manhã e tarde aqui no estádio Moisés Lucarelli para ver aqui 0-0, Ponte Tombense. Você tá ligado aqui nos canais Futebol Interior, o nosso André Luiz tá lá no palco do jogo. Posse de bola para Jean Lucas, deu a bola no meio, perdeu, deu bote, a Ponte ganhou. Fez sim, meia esquerda, enfiou, tocou bola na frente, era pro Luca, passe errado. Ele poderia ter batido pro gol também, preferiu tocar pro Lucas, sai do gol, goleiro Felipe, pra ficar com ela. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida.
Seja muito bem-vindo, mandar um abraço pro Grigo, o nosso Anderson Grigoleto, tá lá no estádio, tá lá acompanhando a macaquinha. Grande Grigo, um abraço pra você, olha a ponte, Danilo Gomes de longe pro gol, subiu, foi embora. Mas a torcida gosta, sobe o som no estádio Moisés do Carelli, o chute pro gol, a bola se perdeu, foi embora. Tiro de meta pro goleirão Felipe fazer a batida. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Time do Tom Benz saiu jogando aqui no campo de defesa, a ponte fez a pressão, ganhou Danilo Gomes, falta! É um time que propõe jogo, tá parado o jogo, falta pra Ponte Preta, lado direito, falta perigosa, hein, André Luiz? E o Manuel saiu errado, ele acabou pegando o Danilo Gomes na passagem, pelo lado direito, 2 jogadores da Ponte chegam por ali, a macaca aberta, quer o primeiro gol do Majestoso. Quem sabe o primeiro já era do jogo na marca de 7 minutos. Vamos, Ponte, vamos, macaquinha. A gente precisa muito dessa vitória. O time do Tombense é bom, mas a gente precisa ganhar o jogo. Fecinho vai pra bola, pode jogar direto pro gol. É um mini escanteio, pertinho aqui do bico direito da grande área. Chuveirou a meia altura na boca do gol. Jogador do Tombense precisou agachar para cortar de cabeça. A bola voltou, Danilo Gomes solta a bola um pouco mais atrás aqui no campo de defesa. A bola para Norberto, levanta a cabeça, esmo para ninguém. Sim, vai ser difícil, hein, Norberto? Fica pro goleiro Felipe, sai do gol com tranquilidade e fica com ela. Rádio Futebol Interior com você no Campeonato Brasileiro. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Seja muito bem-vindo. Futebol Interior, Futebol FI, são as plataformas no YouTube para você participar com a gente. Já vou estar passando por lá também e agradecendo você que está na arquibancada virtual, você que está mandando a sua mensagem. Posse de bola no campo de defesa para o time da Ponte, bola com o Norberto, deu a bola para o zagueiro da macaca, que é o Thiago Oliveira, toca a bola para DG dominou, tocou a bola para Arthur domina, deixa a bola no meio, vai trabalhando o time da Ponte, a bola com o 19, quem é o 19 da Ponte, Marcelo? É o Amaral vira o jogo, toca a bola aqui do lado direito, campo de defesa para Thiago Oliveira, passa, ele vem pro campo ofensivo, soltou a bola na direita, a intenção era boa. Aquela tacada de sinuca era pro Danilo Gomes, chegou na recuperação o time do Tombense, a bola voltou, sobrou, divide por ali o Felipe Amaral, falta em cima do Zé Ricardo, tá parado o jogo, campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Abraço pro Varley, Fininho tá sempre acompanhando as nossas transmissões, também torcendo pra macaca, grande Fininho. Aliás, 2 lojas simplesmente fantásticas da Store Colchões. Um abraço pro Varley, pra toda a equipe lá da Store Colchões. Seja bem-vindo, manda aí a sua mensagem pra gente, fique à vontade, use e abuse. O Carlos Lemos Matozinho tá mandando bom dia a todos, vitória hoje, boa sorte, garra e determinação. Estou preocupado com o Arthur de zagueiro, vários jogos fica dando condição, saindo atrasado do impedimento. Hoje ele tá de lateral mesmo, viu, o Gustavo Carvalho? Que dê tudo certo pra gente hoje. E o Jean Carlos, ele tá fazendo uma função ali de lateral quando a Ponte ataca, né? Lateral mais ofensivo aqui pela esquerda quando a Ponte ataca. E aí o Arthur fica mais aqui na recomposição. Faz ali uma linha, na verdade não é de 3 zagueiros, né? Às vezes de 5 jogadores aqui no campo de defesa, né, Frank? Porque o Arthur, ele fica nessa linha de 5 zagueiros aqui pro lado esquerdo da zaga, mas tem o DG, tem também o próprio Thiago Oliveira e o Norberto do lado direito e mais o Jean Carlos que volta para a recomposição. Então a Ponte faz uma linha defensiva de 5 jogadores no campo de defesa, o Frank. É verdade, Marcelo, é isso mesmo. Até um pouquinho, fiquei surpreso, eu achei que o Jean ia estar um pouquinho mais à frente, mas você foi muito feliz. O Arthur, ele vem subindo aqui pelo lado esquerdo, fechando um pouco mais, e o Jean ocupa essa faixa, mas com a liberdade de ir mais à frente. Porque a característica do Arthur não é descer muito mesmo, né? Então ele tá, é aquilo que você falou, o Jean hoje entrou como assistente do Arthur aqui. Ajuda na marcação e tem um pouco mais de liberdade. E no fim das contas, se for ver, Gustavo, você está correto mesmo, né? Porque aí o Arthur entra numa linha de zagueiro ali, quando fica 5 jogadores no campo de defesa. Mas é isso, tem que tentar. E agora o jogo está parado, me parece que o árbitro está vendo um lance ali, alguma coisa com o VAR, não sei o que pegou, não sei se foi a falta em cima do Leonardo. Ele quer analisar, mas já tudo certo. Não mandou bater ainda. Foi a falta em cima do Leonardo.
Agora sim ele vai autorizar a cobrança pro time da Ponte Preta. Bola aqui no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças. Tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. Vamos lá, André, a sua informação. Em relação à paralisação da partida, o árbitro realmente estava na escuta, checando o VAR. E em relação à multa por abaixar os ingressos, não é 300 mil, viu, Marcelo? É 600 mil reais de multa. Informação para Betchan, sem jogar na Betchan. Edilson Roberto, mesmo ganhando hoje, não sairemos do Z4. Se não ganhar hoje, o nosso destino estará selado para a terceira divisão. Falei isso no começo da transmissão aqui. Para sair do Z4, a Ponte precisa golear o Tombense por 6-0. Certo, Edilson? Júnior Ponte Pretano, vamos, Macaca, ganhar nem se for de 1. Mas vamos chegar aos 17 pontos hoje. Um abraço. A outra mensagem, confesso que eu não entendi muito bem. A Ponte fez a pressão. Quase, hein? Eles tocam a bola. E o Hélio percebeu. O Hélio percebeu isso na entrevista que a gente pegou aqui, flagrou, que ele deu para a TV, e a gente pegou aqui também nos canais de Futebol Interior. Ele estudou bem o time do Tombense e quase que o Luca dá o bote no Felipe ali. Posse de bola para a ponte, Danilo Gomes cortou da ponta para o meio, bateu pro gol, travado pela marcação. A bola volta, sobra, morde, a Ponte Preta ganha, sai jogando. Linda jogada, Danilo Gomes. Eu gosto do Danilo Gomes, acho bom jogador. Bola na esquerda para Jean, tá lá na linha de fundo, cruzamento na boca do gol, passa por todo mundo. Mete o pé na bola, Joseph faz o corte, cai na intermediária, Arthur jogou ali dentro da grande área, chega por ali tirando o Marcondes, a bola volta, a Ponte ganha de novo, bola na frente pro Felipe Amaral, passe errado, Amaral. Luca tava na grande área, Danilo também, na hora de tocar, tocou errado. Posse de bola, tiro de meta pro time do Tombense. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa BetChamps. Vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até 25 mil reais. Seja responsável, jogue com moderação. Só a título de curiosidade, quem tá jogando com essa linha de 5 zagueiros e tá dando certo é o Fluminense, do Fernando Diniz. Ele chegou e mudou o esquema lá, começou a jogar com 5 jogadores atrás, 2 laterais e 3 zagueiros, bem atrás, e começou a ganhar jogo. Tanto que ontem sapecou o Corinthians. Então o Hélio dos Anjos tá usando o que tá dando certo também lá no Fluminense. E é isso, Hélio. Não pode ficar na inércia, meu filho. Tem que tentar mexer o caldo. A Ponte briga, aliás, não falta pra esse time quando ele joga. Bola pro Fecim, pau nele, falta. Pegaram o Fecim, tá parado o jogo, falta pra Ponte. Leonaldi tem pressa, bateu rapidinho, tocou a bola pela direita pra Danilo Gomes. Devolveu, tocou a bola pro Naldi. Na frente pro Fecim, bate pro gol, Fecim. Bate pro gol, Fecim, bateu na zaga, foi embora, escanteio. Escanteio pra Ponte Preta, escanteio pra Macaca, André. Último toque, a bola, o chute do Fecim, a bola bateu na zaga. Resvalou no Marcos, foi embora. É escanteio lá de esquerda, Macaca desce. Continua 0-0 no Majestoso. O Juliano Ponte, avisa aí, sou de Indaiatuba, sou Ponte Pretano doente. Vamos ganhar de qualquer jeito. Boa transmissão pra vocês, abraço. Rapaziada que tá com a gente aí, mandando mensagem no nosso YouTube, Futebol Interior, seja muito bem-vindo. O árbitro da partida foi conferir lá pra ver se o Leonaldo ia colocar a bola na posição certa. Ai, não é fácil não. Denis da Silva Ribeiro, Serafim das Alagoas. Leonaldo vai pra bola, escanteio pra Macaca, 14 minutos e meio passados do primeiro tempo. Vai, Leonaldo, bateu o rasteirinho no primeiro pau. Aí a recuperação do time do Tombos. Ih, rapaz, eles são velozes. Bola com o Renatinho, chega, bate na bola, fez sim na recuperação. Esse também se entrega bastante. A bola se perde, vai embora, lateral, posse de bola pro time do Tombense aqui no campo de defesa. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. O tempo vai passando. Marcando pra você 15 minutos passados do primeiro tempo. E o placar do jogo é esse. Confere comigo, Ponte, Tombense, 0-0. Marcelo Cossato. Se a lenda for mais interessante que o fato real, fique com a lenda. Você tá ligado aqui nos canais Futebol Interior. Vamos que vamos. Eu e você e eu, aqui nos canais Futebol Interior. É posse de bola pro time do Tombense. Bola aqui pelo lado esquerdo ofensivo, Zé Ricardo. Solta a bola, tocou na ponta. É pro Keké, domina, cruzou na boca do gol, nas mãos do Kaique.
Sai do gol, goleiro da Ponte, sai do gol, fica com ela. O goleirão da Macaca, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Conosco, Rádio Futebol na Canela e Portal Araraquara News. Um abraço pra rapaziada que tá acompanhando também a nossa transmissão. Vem Macaca, vamos Ponte, vamos Macaca. Bola com o Arthur, soltou na frente pro Luca, pediu um toque de mão do zagueiro do Marcondes. O árbitro diz que não. Segue o jogo Benal pro time vermelho e branco. Vem Tombense, bola enfiada na frente, espichada, campo de ataque pela esquerda. Vai no carrinho, tenta o Manuel, não consegue, a bola se perde e vai embora. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Marcelo Borges está com a gente também. Fala, rapaz. Ótimo domingo, boa transmissão. Manda um abraço para a gurizada de Chapecó, Santa Catarina. Chapecoense venceu. Gilson Kleina ontem, na sexta, né, deu uma aliviada lá pelos lados da Chapecoense. Quer, vai na correria, domina a bola aqui no campo de ataque, ganha da marcação, fez a finta para lá, para cá. Ih, rapaz, chamou para sambar, cruzou na boca do gol. Arthur, tira, deu rebote, sobrou. Zé Ricardo pegou de canela na bola. Faça assim sempre, pelo menos no jogo de hoje, viu, queridão? Foi o Rodrigo que pegou, bateu mal, a bola se perde e vai embora, André. Muito mal o chute do Rodrigo de perna direita. A bola passou à esquerda da meta de Kaique França e foi embora. Tiro de meta para o Macaca, continua 0-0 no Majestoso. Cadê você, internauta? Cadê você, torcedor da Macaca? Manda mensagem pra gente aqui no YouTube. Canais Futebol Interior, Futebol FI. Seja bem-vindo, use, abuse, manda sua mensagem pra gente. Vamos que vamos! Eu e você e eu, aqui nos Canais Futebol Interior, comigo, Frank Francisco. 17 minutos, Frank. Dá uma panorama desse 0-0 por enquanto. Marcelo, interessante, estava observando o Hélio aqui, bravo. Além da má fase, né, do problema técnico do time, o time está muito nervoso, muito tenso, estão errando alguns passes aqui absurdos, jogadas bobas, né? Mas assim, Marcelo, é uma boa partida, o Tombense não veio para se defender, tem momentos aqui que Viles marcando a nossa saída de bola. É um jogo até aqui agradável, Marcelo, mas a Ponte precisa encaixar. Ainda não deu encaixe. Tá no Facebook Futebol Interior, tô te esperando. Manda sua mensagem, 18 minutos passados desse primeiro tempo. Bola enfiada no campo de ataque pra Ponte. Marcondes bateu contra a marcação do Fecim, subiu, a bola se perde e vai embora. Tiro de meta pro goleiro Felipe, todo de azul, ex-goleiro do Santos. Por falar em Santos, mandar abraço pra Manuel Tadeu. Grande Tadeu, tá em Sumaré acompanhando a gente, torcedor fanático do Santos. Ontem não deu pro Peixe, perdeu pro Flamengo da Vila. O que o Tadeu xingou o Gabigol ontem, hein? Aliás, não só o Tadeu, como toda a torcida do Santos. A lei do ex. Espero que hoje isso não aconteça aqui no Majestoso. Posse de bola pro time da Ponte, bola enfiada no campo de ataque. Pela esquerda, Jean Carlos pedalou, vai pra cima na marcação do Renatinho. Bate contra ele. Bola se perde, vai embora, lateral pra Ponte, pertinho da bandeirinha de escanteio. Abraço pro repórter mais bonito do Brasil. Aliás, eu acho que é mais bonito do mundo. Albert Cavalcante, abraço pra você, Albert. O Hudson Batagini também, sofredor, Ponte Pretano. Tamo junto na sofrência, viu, queridão? Faz tempo que a gente não troca um papo, bate uma ideia, né? Um abraço pra você. Obrigado aí pela audiência. Passa de bola pro time da Ponte aqui no campo de defesa. Bola com o DG. Soltou a bola, tocou ali pra Thiago Oliveira. Vai pra cima dele a marcação do centroavante. O Everton, bola recuada pra Kaique França. Perna canhota. Joga a bola no campo de ataque, ninguém da Ponte. Fica pro zagueiro da equipe do Tombense, o David. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Tombense veio, bola alongada, se perde, vai embora lateral pro time da Ponte Preta. O Sérgio Pasquini também queria, viu, Sérgio? Mas possibilidade é remota, se não dizer zero. Posse de bola pra Ponte. Danilo Gomes aí, bateu pro gol, subiu, foi embora. Fecim tava na área, Luca também. Ele explica por que fez isso. Mas a bola subiu, foi embora. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. É isso, continue mandando a sua mensagem pra gente. Fique à vontade, use, abuse e participe aqui da nossa transmissão. O Iago de Oliveira tá dizendo que hoje o Hélio vai tombar. Rapaz.
Espero que isso não aconteça, viu? Espero que isso não aconteça. Como é bonito, né? A gente vê o torcedor no estádio Moisés Lucarelli. Eu queria ver logo aquilo, essa frente aqui, né? Porque onde as câmeras de TV mostram e onde a gente, quando vai para o estádio transmitir o jogo, fica na cabine de imprensa, né? A Geralzona, como era conhecida antigamente, lotada. Como é bonito, né? O torcedor da Ponte Preta vai precisar abraçar o time, mesmo com o ingresso caro, sei lá, deixa de tomar 1 ou 2 brejas aí a mais no mês, né, para acompanhar o time, ou faz o TC10, né, porque olha, vamos precisar muito do torcedor. Danilo Gomes dominou para Ponte, lado direito, para lá, para cá, bateu nele, foi embora. Bateu nele, foi embora, falta de sorte agora do Danilo Gomes. Deu sorte o marcador, o Jean Lucas. A bola se perde, vai embora, tiro de meta pro time do Tombense fazer a batida. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. O Wilson Correia Lula dos Santos discorda no narrador. Não gosto desse Danilo. Mas opiniões são opiniões, a gente respeita todas. Eu acho porque o que a gente tem no momento é um dos melhores, viu? Olha o Norberto, dominou, fez a finta, ele faz gol assim, bateu pro gol. Pegou mal na bola. Pegou mal na bola, Norberto, sequei o Norberto, ele já fez gol contra o Brusque desse jeito, cortando da perna direita para a perna esquerda, mas agora não deu, da entrada da área, bateu, a bola passou, foi embora, tiro de meta para o Tombense, André. Ele pegou muito mal na bola, o Norberto, não foi a boa, foi a perna esquerda, o chute forte, porém, sem direção, passou a esquerda da meta do goleiro Felipe Garcia, tiro de meta para o Tombense, continua 0 Ponte, 0 Tombense no Majestoso. O Sérgio, eu tiro o chapéu pro Renato Cajá, sabe bater na bola, trata com carinho então, né, mas os caras não querem. Os caras não querem o Renato Cajá. E aí tem que ver também, que eu acho que nunca ninguém perguntou, Renato Cajá, você tem ainda intenção de jogar, terminar a sua carreira na Ponte Preta? Parece que, não sei também se é o caso, né? Mas que seria, eu entendo que mesmo que ele possa jogar 30 minutos, que ia mudar o patamar desse time quando ele entra em campo. Mas a gente já falou aqui a possibilidade dele vir para Ponte Preta, no momento é 0. O André já explicou isso no começo do jogo, a gente já falou aqui, infelizmente, a Ponte vai ter que arranjar outro meia. Mas vamos pro jogo aqui, vem pro campo de ataque, o time do Tombense, bola com o Renatinho, dominou, tocou pro Jean, dentro da grande área, pro Keké, pro Renatinho, chega na marcação. Rapaz, Douglas Mendes, eu vi a viola em caco. Douglas Mendes enfiou essa bola, tocou no campo de ataque. Olha o Felipe, rapaz, o goleirão. Saiu como se fosse um líbero, pôs no peito, pôs na grama, toca a bola para Manuel. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. O tempo vai passando. Sabe, você tá ligado que no balanço das horas tudo pode mudar. Passados 23, primeiro tempo. O placar do jogo é te contei não, o placar é esse, 0 Ponte, 0 Tombense. Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior. Olha a Macaca Luca, tocou na frente pro Danilo Gomes. Boa recuperação. Do Rodrigo recua pro goleiro que sai do gol, fica com ela. Goleirão da equipe do Tombense, a bola voltou pro Tombense, perdeu. Dá o bote, vai Leonaldi, ganhou, passou o primeiro, não passa o segundo, pau nele, falta. Diz que não fez falta não, o Joseph. Falou, não fiz falta não, professor, mas o árbitro marcou a falta, tá parado o jogo, falta, Ponte, campo de ataque pela direita, André. O José acabou pegando na passagem, o Leonaldo, e a falta pelo setor direito, frontal a meta do goleiro Felipe Garcia, e complementando esse assunto aí, Renato Cajá, meu caro Marcelo Gonçalo, você ouvinte da Rádio FM, ele até, segundo informações que temos, ele até gostaria de encerrar a sua carreira na Ponte Preta, até aceitaria um salário menor, mas infelizmente a direção do clube não quer o Renato Cajá de volta. É isso, falta pra Ponte. A gente não tem o Renato Cajá, mas tem o Luca. O Luca tá voando no Campeonato Brasileiro da Série B. Que a Ponte tivesse pelo menos mais uns 4 Lucas no elenco, a gente já tá lutando pelo título, né, Frank? É verdade, Marcelo. E é o que eu disse, né? O time, além de não encaixar, todos os momentos de ataque da Ponte, se você olhar, é o Luca dando combate. Vamos torcer pra essa falta, quem sabe ele mete na gaveta. Redita o mestre de cá, aí, Luca! A 10 tá com ele, a faixa de capitão também, é falta pra Ponte. 1, 2, 3, 4, 5 na barreira, Luca pra bola, direto pro gol! Subiu, foi embora, passou o tiro de meta. Até que a cobrança não foi ruim não, hein, André? Não foi não, foi consciente para a bola, o Luca de perna direita, visava o ângulo superior direito da meta do Felipe Garcia, a bola passou, foi embora.
Treinadores aqui no estádio Moisés Lucarelli. Informação para Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro. A informação é de 26 graus nesse momento em Campinas, né? E a CBF recomenda que quando a temperatura está chegando na marca de 30 graus, para que tenha a parada aí, a reidratação dos jogadores. Muito bem, enquanto isso eu vou aqui para as redes sociais. O Elialdo José, opa, bom dia, saudades de vocês, eu estava. Quem é a fera aí, comentarista? É o nosso Frank Francisco, de carona com o FF, Frank Francisco, que apresenta a Hora da Macaca junto com o Carlos Corsato toda segunda-feira. Eles, sentam a puia na Ponte Preta. É isso, né, Frank Francisco? Segunda-feira, 8 da noite. Isso, toda segunda. Torcedor, amigo Ponte Pretano, nos acompanhe lá, nos dê o prazer e o prestígio da sua companhia. E o interessante, agora a TV foca nos jogadores da Ponte, uma toalha molhada, enrolada com outra toalha no pescoço dos jogadores, né? Para nós que estamos aqui no ar-condicionado, tá tranquilo, mas o pessoal que tá correndo lá no domingo de manhã, apesar de nem serem atletas, né, tem que se cuidar. Fala, André. Você também está se hidratando aí no estúdio, aproveitando, agradecendo aí a lembrança do nosso comentarista, Frank Francisco. Eu já tomei meu guaranazinho aqui da Poti. Bom, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Carlos Eduardo Lemos Matozinho, com azia, dor na cabeça, muito sofrimento, garra e determinação, vem vitória hoje. Esse é o ritual do Ponte Pretano, né, Matozinho? Mas vamos pensar positivo, vamos tentar pensar positivo, que esse time vai melhorar no campeonato. A gente não quer muito, né, cara? Só queremos a permanência na Série B. Elialdo José, já mandei aquele abraço pra você. O Iago de Oliveira, eu fico besta com os jogadores da Ponte, não querem nem saber da torcida. A torcida apoia quando o ônibus chega, os jogadores nem olham pro lado, tudo com fone de ouvido, humildade zero. Mas aí não é só jogador da Ponte, a boleirada é assim hoje em dia, viu, Iago? Hélio não treina jogadas ensaiadas? Tá dizendo o Wilson Correia, Lula dos Santos. Osmar Dangar, bom dia, amigos. O time tá nervoso, tá dizendo o Wilson. Já tá na hora do primeiro, vai Macaca, Hudson Batagini, abraço. Tira esse chapéu aí, meu amigo, que a Ponte marca gol. Não, essa aqui é a marca dele. Se a Ponte marcar o gol, ele vai tirar na hora do gol. Né, Frank? Você faz isso pra gente, né? Com certeza, beleza. Só na hora do gol. Beleza. Time não joga pra frente, time não sai rápido, tristeza. É o Wilson. Tira esse chapéu aí, Frank. O pessoal tá querendo que você tire o chapéu, viu, Frank? Atendendo então os pedidos, Marcelo, vamos tirar o chapéu. Tá. Tirou o chapéu o Frank Francisco. Ponte no ataque. Só faltava sair o gol da Ponte. Tomara que saia mesmo. Danilo dominou, tocou pro Jean Carlos, cruzou na boca do gol. Sobe a zaga pra tirar. Sobe a zaga do Tombense pra tirar. Depois o jogador do Tombense meteu a mão na bola. Mas é que o árbitro já tinha marcado aí uma irregularidade e impedimento do ataque da Ponte Preta. É isso. Impedimento tá marcado do ataque. E não tava não, hein? Não sei onde esse auxiliar aí, o número 2, viu o impedimento, porque não tava não. Foi no cruzamento do Jean Carlos, ele marcou o impedimento, mas não tava não. Se sai o gol, ia pro VAR e a Ponte ia pra rede. É o Esdras Mariano de Lima Albuquerque das Alagoas. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. É que o André tá lá no estádio, viu, o Matozinho? Por isso que o microfone dele, quando entra um pouquinho mais baixo, mas ele tá lá no estádio. Mas obrigado aí pelo seu comentário, pela ajuda aqui na nossa transmissão. Futebol FI, Futebol Interior, no YouTube, Futebol Interior no Facebook. Quero muito a sua participação, a gente gosta de você participando. Posse de bola aqui pra Ponte, bola no campo de defesa, bola pro Jean Carlos, forte o passe, escorregou, não chegou na bola. Lateral, posse de bola pro time do Tombense. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$259 em 10 vezes no crédito sem juros. Aqui bancada virtual é isso, Edilson Roberto. Também tô com você, queridão. Amarelo. Ponte Preta vinha pro campo de ataque, vinha. Falta pra cima do Manuel. Jogador do Tombense está caído no gramado e vai pintar cartão aí, hein, André? Pro Norberto, o primeiro amarelo do jogo, primeiro para jogadores da Ponte, Norberto amarelado. Informação para Chibozono Mega Forte.
que loteria? Deu ruim pro lateral da Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. E atenção, torcedor, tá na hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. O tempo vai passando. Digital dos Canais Futebol Interior marcando para você 30 minutos e meio passados, primeiro tempo. Te contei não para Rádio Futebol na Canela, Portal Araraquara News, tá tudo igual, 0 Ponte, 0 Tombense. Marcelo Cossato. Eu e você, eu e toda a equipe dos Canais Futebol Interior. Hoje eu tô com a macaca, vem pro campo de ataque lado esquerdo, bola com o Jean Carlos, cruzou na boca do gol, rasteirinho, chega a zaga, tira. Chega a zaga, tira, sai jogando pro time do Tombense, bola com o Everton, o centroavante tá aqui no campo de defesa, passa pela bola o Jean Lucas, ele vira o jogo, toca pra Manuel, foi pro céu, domina a bola aqui no campo de defesa, trabalha, é pro time do Tombense, bola pra Rodrigo, domina, é pro time mineiro, pede a movimentação dos companheiros, encosta na marcação aqui o Felipe Amaral, a bola pra Arthur ganhou, no carrinho pra cima do jogador do Tombense, ali o David reclama, mas tomou cartão ali o David também, né, André? É o segundo amarelo no jogo, primeiro para jogadores do Tombense, falta cometida pelo David, camisa 2 em cima do 15, Arthur, que está jogando aí como uma espécie de terceiro zagueiro na zaga da Ponte, e o Jean Carlos um pouco mais à frente, fazendo a função de ala esquerda. Informação para Store Funções, uma empresa do Grupo Pininho. Agora você vai ficar doido, viu, Frank? Agora sem chapéu a Ponte vai vencer, tá dizendo Osmar Dangar. Aí o Ronaldo de Lima Neto. Coloca o chapéu, Frank. O Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Coloca o chapéu. Eu sabia que isso ia acontecer, hein, gente. Vou colocar o chapéu. Posse de bola pela direita, vem Norberto. Cruzou na boca do gol, Luca dominou, tocou pra quem vem de trás, Felipe bateu pro gol. Subiu, foi embora. Mas chegou legal a Ponte Preta transando e tramando no campo ofensivo aí, André. Chegou chegando dessa vez. O Felipe Amaral pegou mal na bola de perna direita, jogando sobre a meta do goleiro Felipe Garcia. Tiro de meta para o Tombense, continua 0-0 no Majestuoso. O Antônio César Ferreira, Casinha Campinas, Parque Eldorado, tira o chapéu, vamos ganhar, vai Ponte. Rapaz, aqui o internauta, o ouvinte, o torcedor tem sempre razão. A gente apenas dá a voz ao torcedor. Às vezes, de vez em quando, a gente fala demais, se arrepende do que a gente fala. Mas quem nunca errou, né, Frank Francisco? Que atire a primeira pedra. Exatamente. Mas é isso aí, galera. Continua mandando o seu alô aí pra nós. E vamos juntos, gente. É isso aí. Pensamento positivo, descontração e vai dar macaca hoje. Hoje eu tô com a macaca aqui nos Canais Futebol Interior. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Aqui no YouTube o Tony Polêmico, Salvador ligado e a Ponte é um time simpático, um abraço, Tony. Hoje o narrador não é tão polêmico quanto o narrador titular, o Bambambam, o número 1 das transmissões da Ponte, o Carlos. O Carlos é conhecido como o polêmico também. Olha a Ponte, fez sim, campo de ataque, cruzou na boca do gol, passou por todo mundo, volta do lado esquerdo, Jean Carlos tocou a bola dentro da grande área pro Danilo, não tá ligado no jogo, Danilo. E aí o Renatinho pegou, Jean Carlos foi obrigado a fazer a falta. Não tá ligado no jogo, Danilo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. Você tá ligado aqui nos Canais Futebol Interior, seja muito bem-vindo. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. O tempo vai passando. Digital dos Canais Futebol Interior, marcando 34 minutos e meio passados, primeiro tempo de jogo. Canais Futebol Interior, Rádio Futebol na Canela, Portal Araraquara News informam, Ponte Tombense 0-0.
Marcelo Corsato. Você e a Macaca vem pro campo de ataque pela direita, cruzamento na boca do gol, sobe a zaga pra tirar, na pequena área, David, a Ponte jogou bem aqui pela direita com o Norberto, tocou pro Luca, posição legal do Luca, ele procurava no segundo pau o Jean Carlos que levantou o braço esquerdo, e aí antes do Jean chegou o David e tirou o pão da boca. Na verdade, a bola da cabeça do lateral da Ponte. Quase o primeiro da Macaca aí, André. Quase. Muito consciente o Luca. Levantou a cabeça e cruzou. Chegou por ali, dividindo com o Jean Carlos. O David que levou a pior da queda. Agora está sendo atendido pelo departamento médico do Tombense. Jogo paralisado por pouco. A Macaca não chega ao primeiro gol do Majestoso. Continua 0-0, Ponte Tombense. E o Iago, essa semana o time treinou o passe, falta treinar as finalizações. Já tá melhorando então, né, Iago? O Carlos Eduardo Lemos Matozinho, para não ter briga, coloca o boné da Ponte Preta. O Luiz Augusto Duarte Simas, bom dia, Marcelo e Frank, estamos jogando bem, temos que ter mais movimentação na frente e tá na hora de fazer o gol. Você concorda com o Luiz Augusto ou Frank Francisco? A Ponte tá jogando bem? Marcelo, tá faltando encaixe, né? Alguma coisa aí na meia cancha da Ponte ainda tá faltando, né? Tá um pouquinho de confusão ali o Arthur e o Jean. Eu particularmente acho que o Arthur não vive um bom momento, uma boa fase. Eu preferia a coisa mais simples aí, Marcelo. Mas a gente sabe que tem pouca opção. Vamos torcer, a Ponte devagarzinho tá começando a pegar o ritmo. Tem gostado desses últimos minutos. É isso, mas quem vem é o Renatinho, pro Tom Benz, tocou no meio pro Jean Lucas, errou o passe. Ainda bem, hein, que ele errou o passe, a bola se perde e vai embora. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Ponte pela direita, o Luca tá pedindo desesperadamente a bola aqui pelo lado direito, o Norberto viu, tocou pra ele, Luca domina, vira o jogo da direita pra esquerda, tá livre, Jean Carlos dominou, pode até bater pro gol, invadiu a grande área, cruzou na boca do gol, sobe a zaga pra tirar com o Rodrigo, caiu do lado direito, bola com o Fecim domina, deixa na direita, vem Ponte, cruzamento na boca do gol, era o Thiago que tava lá, cara, pra fazer o cruzamento, Oliveira, a bola voltou, sobrou pro time da Ponte, divide por ali, na recuperação, o Leonardo, rapaz, jogador do Tombense, quando caiu, caiu em cima do Leonardo, mas o árbitro mandou seguir o jogo, se segura aí Ponte, a Ponte tá desarmada aqui no campo de defesa, a bola enfiada na frente, muito forte o passe do Jean, a bola fica pro goleiro da Ponte que deixa sair, tiro de meta pra Ponte Preta, Leonardo, tá caído no gramado, você tá ligado aqui nos canais Futebol Interior, Rádio FI, com você no Campeonato Brasileiro. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Informação. Então, né? O Keké, quando ele desce e o Leonardo já tá no carrinho aqui no campo de ataque, eu acho que ele poderia ter evitado esse pé no rosto do jogador da Ponte. A gente não pode esquecer que tem VAR. Vai, André. Além do jogador da Ponte, o Leonardo está sendo atendido nesse momento, entre o departamento médico da Ponte. Então, a preocupação do técnico dos Anjos é com os pendurados. Anote aí na sua papeleta, Marcelo Corsato. Thiago Oliveira, Felipe Amaral, Fecim, Kaique França, Bernardo e Hélio dos Anjos, o técnico, todos pendurados. Muito bem. O Keké vai lá pedir desculpa, né? Não sei se o VAR vai analisar o lance. Eu acho que ele poderia ter evitado aquele pé no rosto do jogador da Ponte, hein, ô Frank? Eu também acho. Não digo que ele foi mal intencionado, mas ele podia ter recolhido. Vamos ver, né? Bom, VAR eu não acredito em nada, Marcelo. Cada hora os caras interpretam de um jeito. É isso. Como a diretoria não enxerga que precisa de um meia criador urgente. Então, Ronaldo, tá tentando, né? E tá sendo checado o lance, viu? O árbitro pediu para esperar ali, o lance tá sendo checado. A Ponte tá procurando um meia no mercado aí. E eu não tenho informação de qual vai ser esse meia. Se os coleguinhas que são mais bem informados, André Luiz, Carlos, Frank, tem a informação, passa pro torcedor, não esconde não, tá? O que é certo é o Bárcia, né? O uruguaio, o centroavante que estava no Atlético Goianiense, e o Richelli. São dois jogadores aí, o Richelli volante, dois jogadores que a partir do dia 18 estarão compondo o elenco da Ponte, que deve ter mais 3 contratações aí. Vamos aguardar. Lembrando que o Anderson, zagueiro, está no banco de reservas, né? Ele que atuou pelo Pouso Alegre, jogou pelo Oeste, pelo São Bernardo. É até um bom zagueiro. O Anderson também é um jogador que estava lá treinando com o Sub-23, que estreou bem no campeonato de aspirantes, vencendo 1-0. Aliás, pasmem, gol de Josiel.
contra o Juventude, uma parceria com o Audax, o Osasco, né? Vamos aguardar. Olha a Ponte, pela esquerda Danilo tocou para Luca, não, Luca! O Luca foi travado pelo gramado, na entrada da grande área, no passe do Danilo Gomes, e o nosso artilheiro errou. O gramado travou o Luca aí, hein, André? O gramado foi aí o defensor do Tombense nessa jogada. O Luca acabou aí chutando mais gramado do que bola e acabou perdendo uma grande chance para a Ponte. E também, em termos de contratações, meu caro Marcelo Contato, a Ponte está negociando com o zagueiro do Cruzeiro. Matheus, que o ano passado jogou pelo Ituano, subiu com o Ituano da Série C. Agora o Tombense chegou pela esquerda, o DG escorregou, cara. O Keké pequenininho. Tava na jogada, golpeou de cabeça, a bola se perdeu, foi embora. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. É isso, o Edilson, tá pertinho, mas, né, eles não querem. Pedro 18, hoje vai dar Ponte 3-0. Muito bem, obrigado pela audiência. O torpedo aqui de Sumaré por dentro do busão. Vai dar Ponte Preta. Um abraço. Eu não entendi muito bem a sua mensagem não, Pedro, mas obrigado, viu? O Sibério. Muito bem, Sibério. O Romualdo Gonçalves diz que a Tombense vai ganhar. Tá bom, é a sua opinião. Seja bem-vindo, viu? Obrigado pela audiência. Compartilhe aí a nossa transmissão, manda o seu recado. O Edilson tá dizendo que a Ponte foi prejudicada, lance pro VAR ver. Eu também achei, Edilson, mas como eu tô com a camisa da Ponte, eu sou parcial, né? Então, vamos deixar quieto isso aí, viu? Olha a Ponte, escanteio, Léo Naldi cruzou na boca do gol, desvia de cabeça no primeiro pau, Renatinho. Renatinho no primeiro pau, pequenininho, tirou. A bola caiu na intermediária, sobe por ali o Danilo, ele é brigador, ganhou, tocou a bola pra Fecim. Fecim domina, vai pra cima da marcação ali do Zé Ricardo. Zé Ricardo tentou o bote, não conseguiu, a bola sobrou pra Thiago Oliveira. Thiago Oliveira deu pra DG, DG solta essa bola pra Norberto. Norberto, a Ponte tem 3 jogadores aqui no campo de defesa. Norberto, Thiago Oliveira e DG, além do goleiro, é claro, o Kaique. A bola voltou com o Thiago Oliveira, número 3, tá na quarta zaga, domina, já tá no campo de ataque, toca a bola aqui do lado direito pro Loirinho. Olho verde ou azul, não sei. É o Léo Naldi, pela direita, cruzou na boca do gol. A zaga do Tombense tira com o capitão Joseph. Deu um peixinho na bola. Se agachou, tirou. A bola caiu para Felipe Amaral, bom volante da Ponte. Toca a bola para Leonaldi. Leonaldi da direita para a esquerda para Arthur. Daí, bateu pro gol. Foi embora. Tá certo, Arthur. Que não é o Eugênio. Quem não arrisca, não petisca, né, André Luiz? Quem não arrisca, realmente não petisca. O Arthur de perna esquerda telegrafou, ele bateu forte. A bola sobre a meta do goleiro Felipe Garcia foi embora. Tiro de meta para o Tombense. Continua 0-0 no Majestoso. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O Walter José tá mandando aqui um vai Tombense, sangue vermelho. Valeu, um abraço pra você, queridão. Obrigado pela audiência. Futebol Interior no Facebook, seja bem-vindo. Você que tá com a gente na arquibancada virtual, no YouTube, Futebol Interior, Futebol FI. E agora o Danilo. O Danilo recebeu um passe aqui. Eu não sei se ele tropeçou no gramado ou se ele sofreu a falta. E o David já tem cartão, hein? Tirou até a chuteira do jogador da Ponte. Tá parado o jogo. Falta pra Ponte, é perigosa pelo lado esquerdo. Ô, André. O detalhe é que ele sofreu a falta. Vai se levantando aos poucos. O árbitro por ali. O senhor Denis Serafim de Alagoas. Volta pra Ponte. Chega por ali o camisa número 5 da Macaca, que é o Leonaldi para a cobrança. O Jorge Santos, o Juvenal Caetano, tá todo mundo acompanhando a gente. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Lado esquerdo, levanta os 2 braços, cruzou na boca do gol, Norberto de cabeça, ela passa, vai embora. Na verdade foi o Arthur, que estava lá no segundo pau, golpeou de cabeça a jogada ensaiada que deu certa. Quem disse que o Hélio não treina a jogada ensaiada? O Leonardo levantou os 2 braços, golpeou de cabeça o Arthur, a bola se perdeu, foi embora. Quase o primeiro da Ponte, hein? André. O detalhe é que os 2 estavam na bola, o Norberto e o Arthur. O Arthur conseguiu chegar primeiro, cabeçou, a bola passou rente o posto esquerdo da meta do goleiro Felipe Garcia, foi embora. Quase a Macaca chega lá, continua 0-0 no Majestoso.
Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças. Baterias Moura 60 amperes à base de troca. R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Seja muito bem-vindo conosco também em Rádio Futebol na Canela e Portal Araraquara News. Olha a ponte, quem sabe o primeiro já era no finalzinho do primeiro tempo. Bola pela esquerda, Gian, vai menino, vai Giancarlos. Tocou para Danilo, Danilo cruzou na boca do gol, passa por todo mundo. Vamos até 49, estamos com 45. Vai Norberto, evita essa saída aí Norberto. Evitou, tocou a bola um pouco mais atrás. É pro Thiago Oliveira, deixa a bola para DG. DG domina, tá todo mundo da ponte no campo de ataque. Bola com o Arthur, olhou para dentro da grande área, cruzou mal. Aí o Joseph tirou, ela cai na intermediária defensiva do time da Ponte Preta. A bola com o DG de cabeça, dividiu com o jogador que era o Jean Lucas, ganhou, tocou a bola pro Arthur, vira o jogo aqui da meia esquerda, toca na ponta direita, pôs no peito de lateral para lateral. É o Norberto Manuel, tá na marcação dele, ele passa. Pensa, ameaça tocar, tocou pro Leonaldo, cruzou na boca do gol, subiu o Joseph, tirou dali o capitão do Tombense, a bola voltou, sobrou para Danilo, brigou, Renatinho tá na marcação, na verdade é o Jean Lucas que tá com ele, a bola pro Danilo, fez a finta, fez o corte, toca a bola para Felipe Amaral, meia esquerda, toca a bola, meia direita para Thiago Oliveira, vem o Thiagão, vem o zagueiro da Ponte, toca a bola para Norberto, Norberto dominou, tocou, bola na frente pro Fecim, tá impedido. Tá impedido, subiu o pau da bandeira ali do auxiliar número 2, o Pedro Jorge dos Santos, marcando o impedimento. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Mano, ô Frank, onde esse bandeira viu impedimento nesse lance aí, hein? Pra mim ele tá viajando, né? Quem tá impedido é no meio da área e não participa da jogada. A cada coisa, Marcelo, sinceramente, viu? Fica difícil. Futebol, a cada dia que passa, vai ficando chato. E essa história de VAR, meu amigo, é doída, hein? E pintou um cartão aí pro número 8 do Tombense, né, André? Isso mesmo, camisa número 8 do Tombense amarelado, Zé Ricardo, é o terceiro amarelo no jogo, o segundo para jogadores da equipe de Ponte. Muito bem. Para... Ponte no ataque, bola com o Jean Carlos, bateu pro gol, Felipe! Felipe! É isso, tem que tentar, tem que bater pro gol. Pra mim essa bola ia até fora, mas o Felipe tava lá, mandou a mão esquerda na bola, escanteio pra Ponte, André! E o chute forte do Jean Carlos, se ficou tudo, o goleiro Felipe Garcia, mandou pela linha de fundo, escanteio, lado direito, olha a macaca! 0-0, a Ponte Preta precisa da vitória, 47 minutos e meio passados do primeiro tempo. Dentro da grande área, Thiago Oliveira e também o Douglas Mendes. Douglas Mendes chuveirou na boca do gol, passou por todo mundo, muito forte. Agora tem que segurar porque vem contra-golpe, vem Renatinho. Perna esquerda na bola, no carrinho, na boa, jogador da Ponte. Aí sim gostei, hein? Pertinho ali do nosso treinador, o Hélio dos Anjos, o Danilo fez o corte, a bola se perde e vai embora. Lateral, posse de bola, finalzinho do primeiro tempo, favorece o time do Tombense. Conosco, Rádio Futebol na Canela, Portal Araraquara News, seja muito bem-vindo. Manda abraço pro Wilson Correia mais uma vez, pro Aparecido Alves da Silva, pro Vanderlei Aparecido, tá todo mundo acompanhando a gente. Agora o jogo tá parado, falta pra cima do Leonaldi, aqui no campo de defesa. Esse time da Ponte é um circo dos horrores. Se esse time não cair pra terceira divisão é um milagre. Pé de rato, não serve nem pra Várzea de Campinas. Montagem do elenco péssima, tá dizendo o Vanderlei Aparecido, o espanhol. Sólia Martins Arruda, se eu errei o seu nome, você me corrige aqui. Sóila, né? Bora Ponte, obrigado a todo mundo que tá junto com a gente. A Ponte é mais time, é só ser mais agressiva para ganhar confiança, afinal está jogando em casa e precisa fazer o seu dever. Vem Ponte, quem sabe no finalzinho do primeiro tempo pro gol, bola com Fecim, invadiu a grande área, perna direita, cruzou na boca do gol, subiu, tirou a zaga, voltou Felipe, bateu pro gol, passou, foi embora. Passa, vai embora, ele coça a cabeça, coça o cabelo, parece que teve desvio, é escanteio pra Ponte, André. É, que endereço certo, o chute de Felipe Amaral, a bola acabou resvalando na zaga do Tombense e foi embora, é lado direito, a macaca desce, quer o primeiro no jogo. Vai Ponte, vai pra bola, Leonaldi, lado direito, dentro da grande área, tá o nosso artilheiro, tá o Luca, tá o Thiago Oliveira, tá o Douglas Mendes também, quem sabe o primeiro já era do jogo, vai pra bola, autorizado, bola pra dentro da grande área, o toque de cabeça. Ela se perde, vai embora. Thiago Oliveira tentou golpear de cabeça, estava desequilibrado, subiu. Foi embora e não há tempo para mais nada. Apita o árbitro. Denis da Silva Ribeiro, Serafim das Alagoas. Ponto final no primeiro tempo. Ninguém é de ninguém.
Tá parecendo balada. 0 para Ponte Preta, 0 para o Tombense. Começa o nosso intervalo FI. Movimentando o nosso repórter André Luiz lá no gramado, lá no estádio Moisés Lucarelli, acompanhando a saída dos jogadores. Se algum jogador da Ponte for falar, a gente interrompe. Vai, André. Eu confirmo a você o placar, intervalo de jogo aqui no estádio Moisés Lucarelli. Ponte Preta 0, Tombense também 0. Jogadores da Ponte saindo, se dirigindo ao vestiário número 1, ali próximo ao portão principal de entrada no estádio Moisés Lucarelli, assim como os jogadores do Tombense se dirigindo ao gol de fundo do estádio Moisés Lucarelli, o vestiário número 2, meu caro Marcelo Borsato. Muito bem, já o André, antes até de eu ir para o intervalo, vai passar mais uma vez os bancários da Ponte Preta. Vamos aguardar aqui alguém da Ponte Preta falando com a TV, com o Sport TV, para a gente ir surfando de carona com a rapaziada do Sport TV. Vamos aguardar. Do Tombense já falou o Everton, né? Jogadores estão saindo. Quem vai falar é o Kaique França, goleirão da Ponte. Fala, Kaique. Tudo que o pessoal pode imaginar, né? Você faz uma proteção, que nem eu estou fazendo aqui, e você consegue isolar bem o dedo e você consegue pro jogo. Tá, você teve que cortar a luva, né? Mostra pra gente. Você Sim, cortou eu tive que arrancar o dedão para fazer a proteção no dedão, depois pôr o dedão e amarrar com os paradrapos. Tá bom. E o jogo? A gente está bem no jogo, né? Eu acho que a gente está dominando o jogo, estamos tendo mais chance, precisamos achar uma chance clara para poder fazer o gol. Joia, obrigado, Caio. Meu Deus, cara. Jesus amado. O goleiro tá jogando com o dedo quebrado. Rapaz, Frank Francisco, fala aí, o seu teaser, a sua manchete para o comentário daqui a pouquinho nesse intervalo, FI. Marcelo, a Macaca deu uma melhoradinha no final do jogo aqui, dando uma pressãozinha, mas o Hélio vai precisar conversar, ajeitar, encaixar o time. O meio campo ainda não encaixou, mas daqui a pouco eu falo mais, Marcelo. Beleza, André Luiz, rapidinho, passa os jogadores no banco de reservas aí da Ponte Preta para você descansar nesse intervalo também e voltar com a gente no segundo tempo. Para o gol, Igor Vinha, o Anderson, Bernardo, Nicolas, Luiz Felipe, Igor Formiga, Gabriel Venâncio, o Alisson da Silva, Chaporã e Fraga, meu caro Marcelo Cortado. Beleza, André, vai tomar o seu refrigerante Poti, a sua aguinha também, e daqui a pouquinho você volta para o segundo tempo. A gente vai para o intervalo, já eu volto com o Frank Francisco, de carona com o Frank, vou dar uma passada também nas redes sociais, na arquibancada virtual, e vou trazer também informações do placar ao vivo dos canais Futebol Interior, conosco também a Rádio Futebol na Canela e o portal Araraquara News. Primeiro tempo, 0 Ponte, 0 Tombense, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro.
Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol. Marcelo Corsato. De volta aqui no intervalo FI para BetChamps, Corujão Autopeças, Ovos Satoshi, Shimozono, Mega Sorte Loterias, Store Colchões, Bebidas Poti, Brumas. Também Pizza do Dadá e Prone Alimentos. Série B, 16ª rodada, intervalo de jogo. A Ponte Preta vai empatando com o Tombense pelo placar de 0-0. Hoje, 2 partidas para fechar essa 16ª rodada. Vasco e Sport, Bahia e Grêmio às 4 da tarde. Vejo aqui no aplicativo Placar ao vivo, CRB e Guarani empataram ontem 1-1, transmissão dos canais Futebol Interior. O Náutico venceu o Novo Horizontino 3-1, Ituano perdeu pro Criciúma 2-1, Londrina e CSA empataram 0-0, Cruzeiro 2, Vila Nova 0, Brusque 2, Operário 0, Chapecoense 3, Sampaio Correia 1. Bom, a Ponte, com esse empate, ela continua na 18ª colocação, 15 pontos, fica a 2 pontos de sair da zona do rebaixamento. O Tombense, 6ª colocação, 22 pontos ganhos. Quero passar aqui na Série A do Campeonato Brasileiro para destacar jogos também de mais uma rodada, 15ª. Palmeiras perdeu em casa ontem pro Atlético Paranaense 2-0. Ceará empatou com o Inter 1-1. O Santos perdeu 2-1 pro Flamengo em casa. Juventude perdeu pro Atlético Mineiro 2-1. Corinthians, time reservas, foi sapecado. Tomou uma trauletada do Fluminense. Como tá jogando bola o Fluminense, hein? Chupa! Vocês que criticam o trabalho do Fernando Diniz. 4-0 para a equipe do Fluminense. Bola rolando, hein? Intervalo de jogo. Olha o Avaí, hein? Deixa eu ver quem fez o gol. Eduardo. 29 minutos do primeiro tempo. 1-0. Avaí jogando na ressacada Série A, Campeonato Brasileiro. 1-0 para cima do Cuiabá. Hoje, 4 da tarde, Atlético Goianiense e São Paulo. Às 6 tem América e Goiás. Coritiba pega o Fortaleza também às 6 amanhã, fechando a rodada. Red Bull, Bragantino e Botafogo. Meio-dia em ponto, mais um intervalo. Daqui a pouco, Franco Francisco e o comentário de 0.0 Tombense. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral.
Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Marcelo Cossato. Muito bem, estamos de volta. Meio-dia 2 em Campinas, temperatura marcando 30 graus, céu azul na linda cidade de Campinas. Intervalo de jogo, a Ponte vai empatando com o Tombense 0-0. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos analisar o primeiro tempo e o que pode acontecer no segundo tempo. Você vai de carona com o Frank Francisco. E aí, Frank, 0-0, o que você viu no primeiro tempo? Marcelo, uma partida bastante agradável, né? O Tombense não veio para jogar fechado e o Tombense está indo à frente, marcando a saída de bola da Ponte. É claro que a Ponte, Marcelo, precisamente dos 28 e 30 da primeira etapa, a Ponte conseguiu achar uma maneira melhor de se colocar em campo, porque até os primeiros 30 minutos a Ponte viveu de jogadas do Luca. O Luca, para mim, é o cara nesse time, né? Ele deu combate, ele criou chance de gol, dando combate na defesa, no goleiro. Mas a partir dos 30, a Ponte conseguiu dar uma sentada no time, Marcelo. O Léo conseguiu entrar mais no jogo, puxando mais a nossa meia cancha. O Amaral fazendo o jogo dele de sempre, uma bela marcação. Chegando ainda à frente para auxiliar o Léo e tentar ajudar os atacantes. O Danilo Gomes veio jogar do lado esquerdo, nem bem do lado esquerdo, fazendo uma meia água ali da meia esquerda para a entrada da área. O Luca começou a sair um pouco para tentar armar o jogo, aí consequentemente o Fecim fechava um pouco por dentro. Aí o Norberto conseguiu descer um pouco mais, o Jean Carlos conseguiu avançar até com um belo chute ali de fora da área, que é uma coisa que a Ponte tem que tentar. A Ponte tem que bater pro gol, gente. Se não chutar a pinóia pra dentro ali, ó, do gol, Marcelão, daquele espacinho ali, não sai gol, gente, não tem jeito. Esse negócio de toca a bola pra direita, toca a bola pra esquerda, não vai resolver. O time tem que ser objetivo, chegar na frente e chutar pro gol. Mas a priori, Marcelo, o quadro do jogo é esse. A partir dos 30, a Ponte, pra mim, achou a maneira de jogar. Defensivamente, aquilo que nós já tínhamos observado no começo do jogo, Marcelo. A Ponte acaba jogando com 5 jogadores. Porque quando o Tombense desce, o Arthur sobe um pouquinho, o Jean recua para fazer a lateral. Eu só acho que na saída para o ataque, a Ponte tem que imprimir um pouco mais de velocidade e abrir bem o Giancarlo, como foi no final aí, a partir dos 30, que o Jean conseguiu se aproximar muito mais, bater pro gol e criar algumas oportunidades. Eu até falaria de substituições, Marcelo, mas estava observando o banco da Ponte aqui. Vamos lá, com calma. Igor Vinhas, goleiro. Sim. Luanderson é o zagueiro. Bernardo, lateral direito. Nicolas, atacante. Luiz Felipe. Eu gostaria de ver esse Luiz Felipe, Marcelo. Que apito toca esse Luiz Felipe, hein? Ele é meia, dizem que é o meia atacante, né? Tem alguns amigos já me disseram que é um jogador interessante. Como o Hélio tem levado para o banco e não tem colocado, Marcelo, se tem uma coisa que eu aprendi com o Hélio aqui em Campinas, é que o Hélio é um cara muito seguro. Às vezes a gente reclama dele ser demorado para fazer as coisas, mas é um cara seguro, muito consciente. Mas quem sabe hoje a gente não tem a grata surpresa de ver esse Luiz Felipe em campo. E quem sabe ele consegue dar uma ajeitada, porque a gente tá precisando de um cara rápido, um cara que pense o jogo ali. É o que tá fazendo falta hoje na Ponte. É aquilo que a gente pede o tempo todo. Eu respeito a opinião do Eberlin, se realmente ele externou isso. Eu só queria dizer que, novamente, Eberlin, você está errado. E eu não tenho medo de falar não, amigo. Você está errado. O Cajá jogando 20 minutos
vai ser extremamente importante para o time da Ponte. Hoje não tem meia igual o Cajá no futebol brasileiro. Isso aí pode rodar a Série B, você não vai achar. Bom, Igor Formiga também é opção, Gabriel Venâncio, o Alisson, Da Silva e Chaporã e Fraga. São as opções aí no banco de reservas. Então você voltaria ou não com alteração para o segundo tempo? Marcelão, provavelmente ele vai fazer alguma mudança. Ele não deve ter gostado muito do Danilo Gomes. Eu achei que o Danilo tá um pouquinho desligado no jogo. Quem sabe ele entre com o Nicolas aí, que é um menino que quando entra até mostra alguma coisa, Marcelo. Só que ele é jovem, né? Todo problema de jogador jovem é oscilação. Mas quem sabe entra hoje tacando fogo no jogo. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. O André Luiz tá lá. Tô vendo movimentação aqui, né? Número 18. É ele, né? É o Nicolas. É o Nicolas. Vai entrar já, daqui a pouco o André confirma pra gente quem saiu. O Batata Ponte Preta tá dizendo que o jogo tá horrível. O Walter, a pior programação, assistir o jogo da Ponte. Acaba com o dia. Por quê? Você não gosta de jogo da Ponte? Deve ter outras opções, né, Walter? Mas, ou você é Ponte Pretano e tá chateado com a Ponte Preta quando joga. Porque também tem aquela história, dia de jogo da Ponte Preta é um martírio pra todo mundo, né? Porque a Ponte Preta realmente, nesse ano de 2022, tá fazendo a gente sofrer mais do que já fez em outras temporadas. Marcelo, eu acho que o comentário dele é em cima disso daí que você acabou de falar. Segunda opção. É isso, Walter. Então tá bom, abraço, companheiro. Tamo junto! Roberto Santos, Best Top World Team Coxa 10. Abração, meu irmão Frank. Ô, Coxa, abraço, querido. Ione Batista, bom dia. Jogador chutando a grama. Foi o melhor jogador da Ponte na temporada. Você tá dizendo com relação ao Luca, né, Ione? Mas acontece nas melhores casas de Roma, né? Ô, Marcelo, é bom a gente salientar o seguinte, o campo da Ponte tá complicadinho já faz um tempo, hein? E ali eu tô contigo, o gramado driblou o Luca, né? Ô, André, antes de começar o jogo, já sabe quem vai sair aí? Já, Marcelo. É uma substituição na Ponte. Foi embora o camisa número 20, Pecim, para a entrada do 18, Nicolas. E no Tombense, 2 alterações. Foi embora o camisa 2, o David, para a entrada do 22, Genilson. E também foi embora o camisa 9, Everton Galdino, para a entrada do 18, Ítalo. E quem mandou um forte abraço a você, passou por aqui, é a Fabiola Andrade, comentarista do Sport TV. Até parece. Um abraço pra você, querida. Ô, André, confirma pra mim aí que parece que saiu 9 da Ponte, viu? Não o Fecim, porque o Fecim tá no jogo. Apita o árbitro. Começa o segundo tempo de novo, tem emoção na ponta da chuteira. Marcelo Cossato. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior, comigo Franco Francisco, Felipe Marques e André Luiz, o repórter feliz com a coordenação de esportes do Carlos Corsato, a direção comercial de Claudinei Corsi e a direção geral da dupla dinâmica dos portais Futebol Interior, Elcio Paiola, meu zagueiro, e Arthur Eugênio, meu craque camisa 10. E aí, André? Saiu amarelo nesse momento para o camisa número 19, Amaral, é o quarto no jogo, segundo para jogadores da Ponte, e confirmando na Ponte, é que a placa deu primeiramente errado, com o 20 e depois alterou por 9. Foi embora o camisa número 9, Danilo Gomes, para a entrada, o 18, Nicolas. Cecim está no jogo. Informação para bebidas Futil, puro sabor da vida. Bom, vamos lá, na Ponte Preta, então tomou cartão agora o Amaral para uma entrada em cima do jogador da equipe do Tombense, mas o Nicolas então tá no jogo para a saída do Danilo Gomes, que no primeiro tempo estava desatento, né? Até gosto do Danilo Gomes, mas tá voltando de contusão também, né, ô Frank? A gente precisa levar isso em conta, né? Tá voltando de contusão, não tá no mesmo ritmo dos demais. Não foi uma partida sofrível dele não, Marcelo, mas realmente tá... É fora de ritmo, né? Então tem que ir pondo e esperar entrar no ritmo. Gostei da alteração, Marcelo. O Nicolas, ele costuma entrar bem, esse menino. Tomara que entre ligado no jogo hoje e possa nos ajudar na segunda etapa. Ô Marcelo, confirma pra mim, o Amaral estava pendurado, não estava? Tava, o André já tinha dito pra gente que o Amaral era um dos pendurados. Então, portanto, está suspenso pro próximo jogo. Diga lá, André. Felipe Amaral estava com 2, agora terceiro amarelo, não joga na partida da próxima quinta-feira, 19 horas, aí diante do CSA no estádio Rei Pelé, em Alagoas.
Também jogo de 6 pontos e parece que pegou feio ali o atleta da equipe do Tombense, o Zé Ricardo, né, que já tem cartão também. O Felipe Amaral foi forte, o Felipe Amaral em cima do atleta de Tombos. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Placar de hoje, Ponte 1-0, Elialdo, obrigado pela audiência, o Sérgio Pasquini, Ronaldo de Lima, tá com a gente, Roberto Santos, hoje começa a recuperação, tá dizendo o Coxa 10, Marcelo pergunta pro Frank, o Tele daria jeito no time ou o Chico Xavier? Tá dizendo Batata aqui, o Frank. Não é tão difícil assim não, o que a gente precisaria é uma solução financeira agora, nem que fosse momentânea, gente, uma parceria, porque a Ponte precisa de reforço. O treinador não é mau, gente, eu gosto do Hélio. Marcelo, vai que a macaca tá vindo, hein? Macaca no campo de ataque pela esquerda, bola com o Nicolas, tá fresquinho no jogo, tocou pro Arthur, Arthur devolveu, tocou a bola pra Felipe Amaral, não joga, o próximo jogo levantou na boca do gol, pegou o goleiro. A intenção dele era procurar o Luca dentro da grande área, o Norberto tava livre na direita, reclamou, mas a bola ficou pro Felipe. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Rocha Wilson, boa tarde, equipe Futebol Interior. A Ponte não acerta um cruzamento. Essa garrafa de água, Marcelo, é o refrigerante Poti e também é pertinho de casa. Sim, nossos patrocinadores, colaboradores aqui do Portal F1, uma delícia. Esse refrigerante Poti é uma delícia. Luiz Augusto Duarte Simas, temos que ganhar hoje, senão vai ficar muito difícil. Está acabando o primeiro turno. Luca dominou, saiu da grande área, tentou o tapa na bola ali pro Leonaldi. Chega a recuperação. E agora o Keké com o Leonaldi. Leonaldi, Keké, jogadores estão reclamando ali. Mas deu sequência no lance e o árbitro já bateu a falta rapidinho. Nada de ficar conversando, gente. Vamos pro jogo, Ponte. Bola com o Jean Lucas, dominou, tocou a bola para Renatinho. Vai, Renatinho. Renatinho devolveu, tocou a bola na direita para o jogador que é o Genilson. Entrou ali na lateral direita, domina. Toca a bola pro jogador que é o Rodrigo. Rodrigo vai para cima da marcação. A Ponte dá o bote. Ganha Nicolas. Vai para cima da marcação. Não tem como passar no meio do zagueiro, viu, Nicolas? Não dá, cara. A física não permite, o Marcondes chegou, deu bote, ganhou. A bola voltou para Jean Lucas. Jean Lucas domina, deixa a bola para Genilson. Genilson vai trabalhando, o Ítalo tá pedindo, ele vê, toca para ele, Ítalo. A bola voltou, sobrou aqui do lado esquerdo para Manuel. Manuel a longo passo, toca para Keké. Esse Keké é perigoso, rapaz. Esse Keké é perigoso. Vai para cima da marcação ali, Tiagão. A bola bateu por último no Keké, foi embora. É lateral, posse de bola, campo de defesa, lado direito, favorece a Ponte Preta. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Convido você a curtir os nossos canais no YouTube, Futebol FI, Futebol Interior, compartilhe a nossa transmissão, mete o dedo no joinha lá, enfim, fique à vontade, se inscreva no nosso canal. Você que está no YouTube, Futebol Interior também, a gente gosta muito da sua participação. Vem o time do Tombense, bola com o Keké, chegou, roubou, tomou a frente, fez sim. Ganha pra Ponte, toca a bola ali pro Thiago, Thiago deu a bola pra DG, DG tocou na esquerda pra Arthur. Arthur, meu filho. Toma cuidado, Arthur. Quase que roubou a bola ali o jogador Ítalo. A bola voltou pra Ponte. Vem com o Nicolas. Bateu pro gol. Fora! Pra fora do gol. Passou muito perto, ó. Muito perto da intermediária. Viu tudo aberto. Viu tudo escancarado. Falou, eu vou tentar. Bateu pro gol. Ela passou, subiu, foi embora. Rapaz, o goleirão ainda desviou, hein, André? É escanteio pra Ponte. E na primeira boa investida da Ponte na segunda etapa. O Nicolas chutou forte de perna direita, ficou todo. O goleiro Felipe Garcia, no ângulo superior direito, para evitar aquele que seria o primeiro gol da Ponte do jogo. Quase a macaca chega lá, continua 0-0, Ponte também. Quase deu para Macaca. Leonaldi cruzou na boca do gol, sobe a zaga, tira. Na sequência, o Renatinho não evitou a saída. Rapaz, mas que defesa do Felipe, hein? Que defesa do Felipe. A Ponte nesse segundo tempo defendendo o gol dos Portões. Entrada do estádio Moisés Lucarelli. Bola para Macaca enfiada no comando, atacando pro gol de fundo. O gol da linha do trem. Chega a zaga da equipe do Tombense, tira. O goleirão tava quase na entrada ali da grande área. Bola pro Thiago, vem pro campo de ataque.
Parado o jogo, falta para Ponte Preta, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Ponte Preta de Kaique, França, Norberto, Thiago Oliveira, Douglas Mendes e Arthur, Amaral, Leonaldi, Jean Carlos, Nicolas, Luca e Fecim, Felipe Garcia, Genilson, Marcondes, Joseph e Manuel. O time do Tombense com Rodrigo, Zé Ricardo, Jean Lucas, Keké, Ítalo e Renatinho. Falta pra Ponte, bola pra dentro da grande área, mal, hein? Péssima essa cobrança, a bola se perde e vai embora. Tiro de meta para o goleiro Felipe, que agora há pouco acabou de fazer um milagre no estádio Moisés Lucarelli. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. O Pedro 18 que está chegando em Campinas e vai acompanhar o jogo lá no estádio. Mas continua ouvindo a gente, usa os seus dados aí. Olha o time do Tombense, bola enfiada na frente, o desvio, aquela raspadinha de cabeça era pro Renatinho, melhor pra zaga da Ponte que fica com ela. Aqui no YouTube o Juliano Ponte, vamos ganhar a Ponte. Pelo amor de Deus, vamos marcar com a bola com o Luca, dominou o lado esquerdo, fez a finta, Nicolas tá pedindo, tocou a bola pra Leonaldi, deixa passar, toca na direita pra Norberto, vai Norberto, cruzou na boca do gol, passa por todo mundo, ninguém pega, passou ali na pequena área, rasteirinho, cruzamento do Norberto, não tinha um pé santo para jogar essa bola para dentro do gol, hein, André? Acabou cruzando muito forte o Norberto, fica 3 jogadores da Ponte na área, porém a bola passou por toda a extensão da linha de área do Tombense e foi embora a linha de fundo. Tiro de meta para o Tombense, nesse momento o técnico Hélio dos Anjos manda para aquecimento todos os jogadores reservas da Ponte Preta, informação para Pão de Alimentos, produtos feitos com carinho. Juliano Ponte, vamos ganhar a Ponte. Severino Francisco da Silva, boa tarde, boa narração para toda a equipe, que seja a vitória da Macaca, estou curtindo aqui em Piracicaba, jogo difícil para Ponte, 0-0 por enquanto. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. O time dos caras é bom, por isso que a campanha deles é boa, eles tocam bem a bola, eles saem jogando, eles propõem o jogo, têm habilidade, até o zagueiro, mas se complicou agora ali, o quarto back, capitão Joseph, chegou pra cima dele o Fecinha, a bola volta, sobra aqui do lado esquerdo pra Manuel, passa a metade do gramado, domina, toca a bola no meio, é pro Zé Ricardo, já tem cartão amarelo, tocou pro Manuel, enfiou, tocou pro Keké, lado esquerdo, Thiago Oliveira, aí sim, Thiagão, mas tava impedido, ainda bem que tava impedido. Ai, rapaz, me deu um frio na espinha agora, Frank. Marcelo, eu tô contente que tô vendo hoje uma partida há muito tempo que eu não senti essa tranquilidade na zaga da Ponte Preta, hein? Graças a Deus, e olha, prata da casa. Torcedor, não é só para reclamar, não. A coisa boa a gente tem que elogiar também, né, Marcelo? Eu sou muito crítico ao trabalho do Hélio dos Anjos. Eu sou um dos caras mais críticos ao trabalho do Hélio dos Anjos. Mas tem uma coisa boa no trabalho dele. O motivo, é claro, tá na cara, né? Porque não tem muita opção boa, assim, digamos, mais experientes. Os mais experientes não entregam, né? Então ele tá apostando aí na meninada, Leonaldi, Felipe Amaral, agora os 2 meninos na zaga, o próprio Jean Carlos, enfim, tá dando uma apostada legal aí nos meninos da base e isso é legal. E a Ponte tá bem nas categorias de base, apesar de ter tomado uma sapecada ontem no Sub-17 de 7-1, o time era líder do grupo, né? Com 6 pontos, 2 jogos, 2 vitórias, onde tomou 7-1 do SCA lá em Itapira, não entendi muito bem esse resultado, né? Mas no Sub-15 está bem também o time, começou bem no Aspirantes, Sub-20 está bem, olha a Ponte, vem pra bola, cruzamento do Arthur na boca do gol, de lateral para lateral, passa por todo mundo, ninguém pega, e o Hélio pula, o Hélio volta, gesticula, tá bravo o técnico da Ponte Preta aí, hein, ô André Luiz? Ai, como tá bravo, você sabe que quando a Ponte chega com consciência, porém, os cruzamentos não estão saindo da forma que deveriam ser. Dessa vez o Arthur tentou acionar do outro lado do Norberto, bola muito forte, tiro de meta para o Tombense, continua 0-0 no Majestoso. Canais
Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vamos, Ponte, vamos, Macaca. Bola pro Nicolas, pau nele, falta. Recebeu o passe do Jean Carlos. Do lado esquerdo, cortou da ponta pro meio. Ia queimar pro gol, chegou o zagueirão da equipe do Tombense, fez a falta. Jogo tá parado, falta pra Macaca e é perigosíssima, André. E foi perigosíssima nisso. Marcondes chegou abrindo a caixa de ferramentas. Acabou derrubando o atacante pelo Ponte Pressano. Nicolas, camisa 18, pelo lado esquerdo, quase frontal. A meta do goleiro Felipe Garcia, que arruma a sua barreira. A Macaca tem uma grande chance de abrir o placar, seu majestoso. Quem sabe, o primeiro já era do jogo, marca de 12. 12 minutos passados do segundo tempo, tá lá o Arthur, pega com a esquerda. O Luca pega com a direita. 12 minutos, Luca pra bola, direto pro gol na barreira. Ali no Marcondes, voltou pro Luca, jogou de novo na boca do gol, dentro da grande área. Zé Ricardo tira, mete o pé na bola. Essa bola subiu, foi na lua, voltou aqui pra terra, cai de novo no gramado do Moisés Zucarelli. Cai nos pés ali do Thiago Oliveira. Na verdade o DG tocou agora pro Thiago Oliveira, pela direita, toca a bola pra Fecim. Foi falta, hein? Fecim foi seguro, se isso não é falta, quando que vai ser falta? Ih, agora tem que segurar os caras. Bola do... É o Everton que tá no campo? Everton dominou, bateu pro gol, desvio. O Everton tá no jogo, não saiu não, viu? Então vamos confirmar quem saiu depois aí, porque o Everton tá no jogo. Fez a finta, bateu pro gol, a bola desviou no Arthur, foi embora. Desviou no Arthur, foi embora. Escanteio pros homens. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Você tá ligado aqui nos canais Futebol Interior, seja muito bem-vindo. Vamos lá, André. Foi embora o camisa 11, Renatinho, para a entrada do 20, Cleiton, na equipe do Tombense. Já te confirmo quem saiu da equipe do Tombense para a entrada do jogador 18, Ítalo. Cleiton, muito bem. Saiu 10. Olha, escanteio pra eles. Bola pra dentro da grande área. Sobe a zaga da Ponte com o Leonardo pra tirar. Deu rebote, sobrou, vem o chute pro gol. Foi lá no Cambuí essa bola. O centroavante do Tombense, o Everton, tá no campo, viu? Então a gente precisa ver quais foram os jogadores que saíram naquela primeira leva de alterações ainda no intervalo, viu, André? O detalhe que o cidadão aqui que coloca uma placa, ele coloca vários números e a gente às vezes está anotando o número que ele está colocando, daí ele vai e já muda quando olha para o banco e muda o número. Esse é o grande problema. Mas, confirmando a você, do camisa número 18, o jogador Ítalo da equipe do Tombense entrou no lugar do jogador camisa número 10, que é o Jean Lucas. Já te confirmo, entrou o 99, o jogador Ciel. Isso, o Ciel entrou no lugar do Jean Lucas, que saiu agora há pouco. Né? Mas com calma a gente resolve, a gente descobre quem foi que saiu aí no time do Tombense no intervalo, nas duas alterações, na entrada do Genilson e do Ítalo, né? Domina. Posse de bola pro time do Tombense. Bola aqui pelo lado esquerdo. Eu acho que o Ítalo não entrou, cara. Porque eu não tô vendo o Ítalo no campo. O Ítalo não entrou. O Ítalo tá no banco de reservas. Quem entrou foi o 18 da Ponte, o Nicolas. Posse de bola pro time do Tombense. Bola afundada aqui no campo de ataque. Domina por ali o Everton, pensa, solta a bola. Tá o número 8 do Tombense no campo. Zé Ricardo, ele domina, toca a bola pro 6. O Manuel, tentou fazer a fita, a bola escapuliu dele. Sobrou pro Fecim. Sobra pro Fecim, bate na bola. O Manuel, a bola se perde, vai embora. Lateral pra Ponte, campo de defesa lá do direito. E atenção, torcedor. Hora de girar pra você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. O tempo vai passando. Digital dos canais Futebol Interior marcando pra você 15 minutos e 40 passados, segundo tempo. Placar, confere comigo, tá tudo igual. 0 Ponte, 0 Tombense. Marcelo Corsa. Aonde quer que eu vá, o que quer que eu faça, sem você não tem graça. Então é aquilo, o 18 do Tombense não entrou. Então risco 18 por enquanto, não tá o 18. E tá o 9, o Everton continua no jogo, então por enquanto o Bruno Pivetti, 3 alterações, Genilson 22, 99 Ciel, Cleiton 20, saíram Renatinho, Everton
Jean Lucas e David. O Everton tá no jogo. O Everton não saiu. Renatinho, Jean Lucas e David, as 3 alterações do time de Tombos. E na ponte, o Nicolas entrou na vaga do Danilo Gomes. É isso. Tá tudo certinho agora. Olha a ponte, campo de ataque pela esquerda. Opa! Pegaram o Nicolas. Entrou fazendo uma fumaça danada o Nicolas. Tá parado o jogo. Falta pra Ponte Preta o Rodrigo. O Rodrigo chegou firme pra cima do Nicolas da Ponte. Falta lá pertinho da bandeirinha de escanteio. Falta pra Macaca, André. E é pelo lado esquerdo. A Macaca desce com o Luca na bola. Luca vai pra bola. Atenção, 17 minutos passados do segundo tempo. Quem sabe o primeiro já era da Ponte pro jogo. Luca, um só na barreira do goleiro Felipe. Autorizado direto pro gol! Felipe! Rapaz, começou a fazer milagre esse goleiro do Tombense. Felipe, o Luca tentou direto, o Felipe com a mão esquerda, não tapa, manda para escanteio. Quase o gol da Macaca, por pouco, hein, André? Por muito pouco, de mão trocada, ele acabou tirando de novo aquele que seria o primeiro gol do jogo, foi dentro da Ponte. É mais escanteio pelo lado direito, o Luca vem para a cobrança. Vai pra bola o 10. Liga o microfone, Marcelo. Vai pra bola o 10 da Macaca, Luca no primeiro pau, chuveirão na boca do gol. Rodrigo tirou, voltou pro Luca, capricha, Luca, não caprichou. Bateu no costado do jogador do Tombense que estava aqui na defensiva, a bola voltou, sobrou, pro Felipe, pro Amaral, puxou pra linha de fundo, tentou cruzamento da boca do gol, bate na zaga. Bateu no número 20, o Cleiton, a bola voltou, sobrou, pro time da Ponte Preta aqui na intermediária defensiva, bola com o Norberto. Se cuida aí, Norberto, Keké tá chegando, fungando no seu cangote. Ele recua a bola pro goleiro, que tá jogando com o dedo quebrado, hein? Que raça do Kaique França. Goleiro que joga com o dedo quebrado. O goleirão da Ponte Preta. A Ponte vem pro campo de ataque. Já o Frank Francisco vai falar. A Ponte tá no ataque pelo lado esquerdo. Domina por ali o menino. Jean Carlos pensa, toca a bola pra Nicolas. Entrou bem no jogo. Boa bola pra Jean. Olhou pra dentro da grande área. Cruzou na boca do gol. Passa pelo Fecim. Sobrou pra Norberto. Dominou. Bateu pro gol. Fecim deu de zagueiro, queridão. Você é atacante da Ponte, Fecim, a bola se perde, vai embora. Tiro de meta para o time de Tombos fazer a batida. E aí, Franque, quase 18 minutos e 50 passados. Segundo tempo, fala do jogo, Franque. Marcelo, a Ponte voltou mais ligada, né? O Nicolas, ele deu uma oxigenada no ataque da Ponte. Bola cai nele, tá gerando jogada. O problema é que falta capricho. Gente do céu, não acerta cruzamento, é complicado, precisa chutar mais pro gol. E o Fecim, parece que agora é ele que voltou desligado, né? Marcelão, queria só dar um toque aqui. O Kaique, desde o jogo com o Vila, ele quebrou o dedo e já vem aí nessa toada, né? E isso é bacana, que mostra a garra, a raça do jogador, né? O amor à camisa do clube. Tá empenhado, é aquilo que eu te falei. Tá empenhado com o clube, tá empenhado com o momento. 10 para você. Vou tirar o chapéu, Kaique. Mas mostra falta de confiança nos goleiros reservas, né? Nos que estão no banco de reservas. Não, Marcelo, isso é o contrário. É medo de quem tá no banco entrar e tomar a camisa, porque o Luan foi bem. Tá certo ele. Pode dar chance, não. O goleiro com o dedo quebrado, pra mim, tem que recuperar o dedo primeiro pra depois voltar a jogar. Né? Marca de 20, olha o escanteio pros caras, bola pra dentro da grande área, sobe, a zaga da Ponte tira, cai no peito do Fecim, tentou dominar, deu errado na bola, vai dar lateral de presente. Esse Ciel aí, ele é experiente, mas ele é matador, hein? A Ponte tem que tomar cuidado com o Ciel. Tá certo que o treinador tirou o Renatinho, que também é um cara que a gente tinha que ficar meio preocupado. Lateral posse de bola, campo de ataque, lado direito, favorece o time do Bruno Pivete, o treinador da equipe do Tombense, o time vermelho e branco de Tombos. Bola enfiada, aqui pelo lado direito vem cruzamento na boca do gol, tentou cruzar, não enganou a marcação, a bola voltou, sobrou pro time do Tombense, bola com o Genilson, recua, essa bola toca na intermediária, bola para Zé Ricardo deixou pro zagueiro Marcondes para Joseph, o capitão da equipe do Tombense, toca a bola para Manuel, encosta na marcação para cima dele, o Norberto, tá o Leonardo de pertinho dele, ele prefere tocar a bola no meio para Rodrigo virou o jogo do outro lado errado, melhor para Ponte, vai André. Daqui a pouco, 22, Igor Forminta e 28 da Silva na Ponte, confirmando a vocês, as alterações do Tombense saíram. O 2, o 7 e o 11. David, o Keké e também o Renatinho para a entrada de Genilson também, o Cleilton e o Ciel. E a Ponte veio para o campo de ataque, a batida para o gol, para pegar o goleiro. Para pegar o goleiro Felipe para fazer a defesa. O goleirão da equipe do Tombense. Cara, as minhas anotações aqui estão uma porcaria, já não são boas, tão pior. Para mim tinha saído o Jean Lucas, né? Mas o nosso repórter está dizendo que saiu o Keké. Vamos aguardar. 22 e 28.
22 e 28. Um que parece que vai sair é o Jean Carlos, mas vamos aguardar. 22 e 28. 22 e 28. Vai lá, confirma aí, André. Na ponte foi embora Norberto com a 2 para a entrada do 22, Igor Formiga. E já te confirmo no lugar de quem vem o camisa número 28 da Silva. Me parece a princípio no lugar do camisa número 26 do Jean Carlos. Já te confirmo, Marcelo Cruzado. Informação para Dumas, uniformes e camisetas personalizadas. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. Seja muito bem-vindo, você que tá ligado aqui nos canais Futebol Interior. Ó, e o jogo lá pela Série A, o Cuiabá virou, aqui tô vendo no placar ao vivo, 2-1 Cuiabá, hein? 2-1 Cuiabá, um dos gols foi do Valdívia, ex-jogador do Avaí. Deixa eu ver se tem algum ex-Ponte Preta que fez gol, porque o Cuiabá tem um monte de jogador da Ponte, hein? Não foi não. Mas o Cuiabá tem um monte de jogador da Ponte. Tem o lateral esquerdo, o Wendel, tem o Marlon, zagueiro, tem o André Luiz, né? Jogadores que passaram pela Ponte Preta. Muito bem. 2 saindo para a entrada do 22. Confirma aí, André. Foi embora o 2, Norberto, para a entrada do 22, Igor Formiga, e foi embora o camisa número 20, o jogador, o camisa número 20 da Ponte, o jogador Pezinho, para a entrada do camisa número 28 da Silva. Muito bem. Só vamos confirmar, André, para não deixar o narrador louco e o internauta louco também, no time do Tombense, o 7 está no jogo, o Keké. Keké está no jogo. Para mim saiu o Jean Lucas 10. Então saíram David, Jean Lucas e Renatinho no time do Tombense. Para as entradas do Genilson, Ciel e Cleiton. É isso, né, André? Daqui a pouco o André confirma pra gente. E na ponte agora, Igor Formiga e da Silva, as novidades para as saídas do Norberto, que já tinha cartão, e do Fecim. E aí, meu comentarista Franco Francisco, gosta das alterações do nosso técnico, o Hélio dos Anjos? Precisava oxigenar, né? O Norberto vem voltando também de uma parada, né? Vamos ver, o Igor Formiga, quando entra, tem entrado bem, Marcelo. E o Fecim também não estava legal na segunda etapa. Ele vai fixar o da Silva na área, e o Nicolas vai ficar flutuando e vai tentar o Luca ajudando nessa marcação. O Luca vai vir um pouquinho mais de trás. Marcelão, tem tudo para dar certo. Quem sabe hoje o da Silva consegue guardar o dele, porque centroavante sobrevive fazendo gol. E o árbitro aproveitou para fazer a parada técnica também. Tá bravo lá, tem que tomar uma aguinha, hein, Marcelo? Não tá fácil não. 24 minutos passados deste segundo tempo, você tá ligado aqui nos canais Futebol Interior. Vai recomeçar o jogo, a bola do goleiro Felipe jogou na frente pro Keké, que tá lá, o pequenininho Keké, tentou jogar pro Ciel, chega pra cima dele a marcação, a bola volta, sobra pro time da Ponte aqui pelo lado esquerdo, vai pra bola o Jean Carlos. Manda abraço aqui pro melhor comentarista do bairro Zanaga, em Americana, Ariel Ferreira, o comentarista que não fala besteira, torcedor misto do Rio Branco, de Americana e do Palmeiras. Rio Branco perdeu na Bezinha ontem, aliás, foi roubado o Rio Branco, hein? Prejudicadíssimo o Rio Branco, perdeu para o Mauá na estreia da segunda fase da Bezinha. Time do Paulinho McLaren, 1-0 para o time do Mauá, mas ainda não está nada perdido, viu, Ariel? E o Ariel Ferreira, quando eu falo no misto, é cara que torce para 2 times, né? Que não é o meu caso, graças a Deus eu sou Ponte até o fim da minha vida. Só Ponte. Mas não critico quem torce para 2, 3, 4, 5 mil times, não. Mas o Ariel, ele é palmeirense também. O Palmeiras tomou uma trauletada ontem. Olha o time do Tombense. Bola enfiada na frente pro Ciel. Proteção do Igor Formiga. Igor Formiga tentou jogar o corpo para cima do Ciel. O Ciel chegou para cima dele e jogou ele lá fora do estádio. Fala aí, André. Vamos tirar todas as dúvidas da equipe do Tombense. Foi embora o 2, David, para a entrada do 22, que é o Genilson. Foi embora o 10, Jean Lucas, para a entrada do 99, que é o Ciel. E foi embora o 11, Renatinho, para a entrada do 20, que é o Genilson. Tá falado? Isso, 20 Cleiton. Posse de bola pro time do Tombense pela direita. Ih, rapaz, se segura aí. Cruzamento na bancada do gol. Tira dali o DG. Sobrou, voltou pra ele, pro Cleiton. Número 20. Arthur tá na marcação. Ele chamou pra dançar, toca a bola no meio. A bola girada da direita pra esquerda. Manuel errou o bote. O Formiga, o chute pro gol. Formiga, não faz isso, Formiga. Você vai dar o bote, dá o bote certo, Formiga. Não faz isso, Formiga. Quase o gol do Tombense do Manuel, hein, André?
o Formiga foi dar o bote, acabou perdendo, o bote afundando com ele tudo. A bola sobrou para o jogador da equipe do Tombense, que foi muito, mas muito pouco. Não abriu o placar aqui numa questão da atrapalhou esquerda do Kaique França, que já estava batido no lance. Quase o Tombense abre o placar, continua 0-0 no Majestoso. Ponte sai jogando errado, a bola pro Everton, tocou pro Cleiton, dentro da grande área, o Ciel tá pedindo, chute pro gol, fora! Ponte. Oh, deu uma bugada no negócio lá, hein, Frank? Marcelo, eu ia falar pra você aqui um detalhe interessante. Pergunta pro André o que tinha nessa água dessa parada aí, que pelo amor de Deus, hein? Que é isso? O torcedor da Ponte Preta não tem um minuto de sossego. O torcedor da Ponte não tem um minuto de sossego. E tá sentindo. O Jean já tava sentindo desde a hora que entrou o Biro, hein? O Biro não, perdão, o Formiga. Tava sentindo ali e vai ter movimentação ali de alteração na Ponte Preta também, né, André? Foi embora o camisa número 26, o Jean Carlos, com a entrada do 25 Alisson. Confirmando a você, 25 Alisson tá no jogo. 26, Jean Carlos foi embora. É a quarta alteração, aliás, a terceira alteração necessitada pelo técnico Hélio dos Santos da Ponte Preta. Muito bem, mais uma alteração, quarta mesmo, do Hélio dos Anjos. Então, peraí, ele colocou o Nicolas na primeira parada, colocou o Igor e o da Silva na segunda, e o Alisson agora na terceira parada. Não pode mexer mais o treinador da Ponte. Foi no intervalo, verdade, o Nicolas foi no intervalo, então ele pode mexer mais uma vez ainda assim, porque parou o jogo só 2 vezes. Então são 4 paradas, 4 alterações, e essa entrada do Alisson na vaga do Jean Carlos. Pois não, André? 4 alterações, ele tem direito ainda a mais 1. Isso, porque só fez 2 paradas. Posse de bola pro time do Tombense, a bola recuada pelo Igor Formiga. Pro goleirão da Ponte Preta vai o Kaique pra bola. Perna esquerda na cavadinha, tocou boa bola. No peito do Arthur, vamos Ponte. Essa vitória é muito importante. Arthur domina, bola do lado esquerdo, o Nicolas tá livre. Bola pra ele, invadiu a grande área, perna esquerda, cruzou na boca do gol, faz o corte à zaga. E aí prefere esperar a bola sair, o Nicolas pra o escanteio pra Ponte pelo lado esquerdo. A Ponte tenta chegar no primeiro gol, André. Pelo lado esquerdo, o Leonardo na bola, saiu público e renda, daqui a pouco informa você. Beleza, já você traz pra gente público e renda nesta manhã, tarde, no estádio Moisés Lucarelli, marca de 29 minutos passados do segundo tempo. Vamos Macaca, vamos Ponte Preta, vamos Macaca. Leonardo vai pra bola, marca de 29, DG tá dentro da grande área, o Thiago Oliveira também, o nosso artilheiro tá lá, o Leonardo não tá pegando bem na bola não. Arthur tentou o calcanhar da bola, tira a zaga, afasta a bola, volta, DG toca a bola, tem que trocar o batedor, cara. Bola pro Formiga, levantou na boca do gol. Fácil pro zagueiro da equipe do Tombense, o Genilson. Genilson tirou, mete o bico na bola, joga a bola na intermediária pro time da Ponte. Vai, André. Vamos lá, público pagante, 2.860, não pagante, 350. Público total, 2.210 para uma renda de R$54.510. Confirmando a você, o público pagante, 2.860. Não pagante, 350. Total de público, 3.210 para uma renda de R$54.510. Até aqui, Ponte 0, Tombense também 0. A Ponte chegava aqui no campo de ataque, mas estava impedido o Luca, portanto a jogada já estava parada. Passamos dos 3.000 torcedores, contando os pagantes e não pagantes, nesta manhã de domingo no estádio Moisés Lucarelli. Já deu uma melhoradinha. E atenção, torcedor, no toque eletrônico do Felipe Marques na mesa de som. Eu estou girando para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. O tempo vai passando. No balanço das horas tudo pode mudar. 30 minutos passados o segundo tempo. E o placar do jogo é esse. O Majestoso segue 0 Ponte, 0 Tombense. Marcelo Cossato. Coloca o capacete que lá vem pedrada. Eu e você, você e eu. Hoje eu tô com a Macaca aqui nos canais Futebol Interior. Obrigado você que tá acompanhando a gente, você que tá acompanhando aí a nossa transmissão. Falei agora há pouco do melhor comentarista do Zanaga em Americana, é o nosso colega Ariel Ferreira. Abraço pro Ariel, acompanhando a gente, Leonardo Carigo, também Mistão, torcedor do Corinthians que ontem tomou uma trauletada. Do Fluminense e torcedor do União Agrícola Barbarense. Sebastião Ricardo, pelo amor de Deus, procura outro técnico. Olha a Ponte, o Alisson dominou, trabalhou, soltou na direita pro Igor, cruza na boca do gol, bate na zaga, vai embora.
bateu no Zé Ricardo, foi embora, escanteio pra Ponte, escanteio pra Macaca, André. É o último toque do Zé Ricardo, camisa 8, a bola pela linha de fundo, é escanteio, lado direito, Igor Formiga na bola. Mari Prado Rodrigues está com a gente, vamos, Ponte. Macaca querida, escanteio pra Ponte, agora vai pra bola ali, o Igor Formiga, 22, na bola, perna direita, alta, nossa senhora, mas os cruzamentos são horríveis, quem sabe dá certo, o errado que dá certo, bola pro Thiago, cruzou na boca do gol, desvio da zaga no segundo pau, outro escanteio, mas vamos acertar esses cruzamentos aí, gente. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Igor Formiga cruzou na boca do gol, passa por todo mundo, é isso, ó. Agora jogou lá no meio da área, a bola sobrou pro Thiago, fez a finta pra lá, pra cá como ponta, toca a bola pro Felipe, cruzou na boca do gol, toca de cabeça, pra fora do gol, pra fora do gol, por pouco a Macaca não vai pra rede. Da Silva, pra mim posição legal, golpeou de cabeça, desviou, quase o gol da Macaca, André. É, e no cruzamento que vem pelo lado esquerdo, da Silva subiu no meio da zaga, totalmente pessoal forte. De endereço certo, batido na bola, Felipe Garcia, ficou olhando a bola passar, rente com seu poste esquerdo e indo embora. Quase, por muito pouco a Macaca não abre o placar, não, Majestoso. Muito bem, aqui no YouTube tem uns nicks estranhos, né, cara? Ainda bem que o YouTube mesmo já resolve o problema e já tira o pessoal aí do ar. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Vem Ponte, Luca, tocou essa bola pro número 25, que é o Alisson. Tropeçou na bola, na entrada da grande área. Demorou pra tocar, tinha que tocar pro Luca. E aí o Keké chegou, o Alisson chegou, fez a falta, depois pede desculpa o Alisson. Ai, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. E agora jogador da Ponte caído no gramado com cãibra é o Amaral. Você tá ligado aqui nos Canais Futebol Interior, abraçando o Wilson Antônio, o Sérgio Pasquini, o Luiz Augusto Duarte, a Mari Prado, o Iago de Oliveira, o Roberto Santos, todo mundo acompanhando a gente, o Ronaldo de Lima, o Carlos Alberto. Dá nojo ver esses supostos jogadores de futebol, o Thiago Lopes, o Iago, todo mundo acompanhando a gente. Vai, André! Última alteração processada pelo técnico Hélio dos Anjos da Macaca. Foi embora o 19, Felipe Amaral, para a entrada do 32 Braga. Confirmando a você, 32 Braga, no jogo. 19, Felipe Amaral foi embora. Informação para a pizza do Nadal, uma explosão de sabores. Não deu pro nosso Amaralzinho, saiu com câimbras, ele que não joga o próximo jogo, está suspenso, tomou o terceiro cartão amarelo, desfalca a Ponte Preta contra o CSA. Vamos Ponte, dá tempo de ganhar o jogo ainda, Macaquinha, 34-40, a bola com o Arthur, dominou das costas para a marcação, soltou atrás pro DG, DG deixa essa bola para Fraga, trabalhando pela primeira vez no jogo, toca a bola para quem vem de trás, na verdade quem estava do outro lado era o Thiago, agora o DG tá aqui do lado direito, a bola na direita, sai da ponta, vem pro meio, Igor Formiga olhou para dentro da grande área, cruzou na boca do gol, passa por todo mundo, ninguém pega. E o Luca levanta o braço direito ali, hein? Cruzamento do Igor Formiga. O Igor sempre entra bem no jogo. Quase deu para Ponte Preta aí, André. Quase. No cruzamento que vem pelo setor direito, dois jogadores da Ponte subiram. A distância, me parece, um deles é o Luca, que está sendo atendido no gramado, e o outro da Silva. O Luca levou a pior, agora vai se levantando aos poucos, que parece que tudo bem com os jogadores da Macaca. Continua 0-0 no Majestoso, Ponte também. O VAR analisa o lance, me parece, hein? Tá dizendo aqui o meu comentarista Frank Francisco. O Luca parece que foi empurrado. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Já tá balançando a cabeça o Luca, foi analisado o lance e não deu em nada. É querer demais também que o VAR vai dar um pênalti para Ponte Preta aí, né? Num lance que ninguém espera. Fora aí, Berlim, você quer acabar com a Ponte? Tá dizendo o Sebastião, o Samuel, o Juninho. Obrigado, Juliano. Ponte Preta precisa urgente de grandes reforços para sair dessa. Precisa mexer o caldo mesmo. A diretoria da Ponte precisa aproveitar bem a janela. O problema é, aonde está o dinheiro? O gato comeu e ninguém viu. Mas tem que ter criatividade. Nesse mundo
tem que ter criatividade. Ademir Júlio, já passou da hora de mandar o Hélio embora. Roberto Santos, que horrível esse da Silva, estava sozinho. Perdeu o gol, né, Roberto? Perdeu o gol. Vamos ter uma alteração aí no time do Tombense. Vai, André. Quarta alteração processada pelo técnico. O Bruno Pivetti na equipe do Tombense foi embora o camisa número 7, o Keké para a entrada do 17, Lucas Santos. Confirmando, 17, Lucas Santos está no jogo, 7, Keké foi embora. Informação para a Bétia. Vem, Roberta. Vem Ponte, Lucas Santos está no jogo agora, o Keké foi embora, a Ponte está jogando lá pelo lado da geral, bola pelo lado esquerdo com o Arthur, recua, toca a bola para Thiago. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. O Wilson Antônio, obrigado pela audiência. A Mari Prata está dizendo, só aproveita o Luca. Eu acho que tem mais, né? Acho que tem mais, mas precisa reforçar o time, viu, Mari? Os meninos estão mandando bem. Olha a Ponte, Thiago dominou, tocou pro Luca. Vai, Luca, acerta o cruzamento aí, jogou na boca do gol. Subiu, da Silva passa por ele. A bola voltou, sobrou. Manuel bateu na bola por último. Toque do Manuel é escanteio para Ponte Preta, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. O Edilson Roberto, 3 zagueiros precisando ganhar o jogo em casa. Às vezes é o que tem, né, o Edilson? Eu até não reclamo dessa escalação. Na verdade, 5 zagueiros quando o time defende. Ele fez uma linha de 5 atrás, geralmente eles usam 3 ou 4, né? Mas quando o ataque tá chegando com mais gente no campo de ataque, escanteio pra Ponte, bola pra dentro da grande área, Felipe. Pra mim o melhor jogador da partida, cara. O Felipe já fez 2 milagres no jogo e toda vez que a Ponte tenta chegar, ele tá lá, esse tal de Felipe aí, viu, ô Frank? É o que prova, Marcelo, que a Ponte está fazendo uma boa partida. Eu entendo o torcedor, Marcelo, mas uma coisa que a gente tem que deixar bem claro aqui, a gente tem que ser claro nisso, até para ajudar o torcedor, o problema da Ponte Preta não é o treinador, o time está jogando, Marcelo. É que falta qualidade. E dentro do que ele tem, a questão de 3 zagueiros, é o que você foi perfeito, é o que a Ponte consegue fazer hoje. Formiga, escanteio, bola pra dentro da grande área. Ih, rapaz, estão pedindo toque de mão do atacante do Tombense que estava lá no campo de defesa. Parece que a bola repicou no chão. Jogadores da Ponte vão pra cima da arbitragem. Principalmente o Thiago, que estava lá, e o DG. O lance vai ser analisado. O Everton estava lá no cruzamento do Formiga. O árbitro pede para eles esperarem um pouco que o lance está sendo analisado. É lateral pra Ponte lá do esquerdo, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Olha a Ponte, bola pro Nicolas, queimou pro gol, bateu! Felipe, tá dando raiva do Felipe já, hein? Deixa passar o goleiro do Tombense, hein, André? O melhor jogador no jogo, eu diria, e pelo lado do Tombense também. O Nicolas, camisa 18, acabou chutando forte de canto da direita, bem forçado no canto esquerdo baixo, fez a defesa, o goleiro do Tombense continua 0-0 no Majestoso. O Roberto Santos pergunta, a partida da Ponte é boa? Tem certeza? Eu tô com o comentarista, eu acho o jogo da Ponte bom, sim. E a gente não pode esquecer que o Tombense tá na ponta de cima da tabela. É posse de bola pro time da Ponte, só que a gente precisa ganhar, né? Eu concordo com o torcedor também, né? Mas boa quando ganha o jogo. Mas precisa dos 3 pontos. Só que o jogo da Ponte hoje é ok, não é ruim. A Ponte já fez jogos péssimos nesse campeonato, né? O time tá melhorando, mas não é o suficiente para sair lá de baixo. Posse de bola pro Alisson, tocou a bola pro Luca, mas ainda dá tempo, vamos ganhar esse jogo, Ponte. Bola pro Nicolas, dominou, invadiu a grande área, toca para trás pro Alisson, tentou o rolinho dentro da grande área, chega, a zaga tira. Tem um ferrolho de marcação. O time do Tombense tem 7 jogadores na grande área. Bola pelo lado direito para Igor Formiga. Levantou o Luca, cai para dentro da grande área. O Luca reclama, o Formiga olha para ele, não gostou da reclamação. Bola pro Fraga, vai para cima da marcação do Lucas, para lá, para cá, ganhou pelo lado direito, tocou a bola pro Formiga. Formiga deixa essa bola, toca pro Loirinho. Léo, passamos de 40, pau nele, falta. Pau nele, falta. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Falta pra Ponte, Formiga acerta essa cobrança aí, o João Zé Gomes, Ponte Preta e Tombense se que vale. Se trocar não vale R$1 de volta. Eu acho o time do Tombense bom, hein?
Se a Ponte tivesse jogando igual o Tombense, estava bom. Formiga cruzou na boca do gol, toca de cabeça! O goleiro pegou de novo! O Felipe pegou de novo! O Felipe fez outra defesaça no jogo, era o DG que ia pra rede! Me conta aí, André! E mais um cruzamento pelo setor direito. Deixou subir no meio da zaga, atenção forte, a bola de direito certo. No ângulo superior esquerdo da meta, o goleiro Felipe Garcia salvou para o escanteio. É mais um para a Macaca, lado direito. Igor Formiga, 22 da bola. E não pode falar que o jogo da Ponte é ruim com o goleiro sendo melhor em campo. E escanteia a bola para dentro da grande área. Afasta a zaga da equipe do Tombense, tira. Lateral para Ponte, vamos. Macaca, vamos, Ponte. DG, DG, pegou mal na bola, hein? Tentou jogar na boca do gol. A bola vem no rebote da zaga. Canais Futebol Interior aqui. Nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca. R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. O tempo vai passando. No balanço das horas tudo pode mudar, 42 minutos e meio passados, é segundo tempo de jogo. O placar do jogo é esse. Te contei não, no placar 0 Ponte, 0 Tombense. Marcelo Cossato. Eu e você e eu, hoje eu tô com a Macaca aqui nos canais Futebol Interior. A TV mostra 19 finalizações da Ponte Preta. E esse Felipe hoje tá com o corpo fechado, cara, não deixa passar nada. O goleiro do Tombense fez pelo menos 3 milagres no jogo. A Ponte tem 53% de posse de bola. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$ 250,00. Seja responsável, jogue com moderação. A Ponte não ganha, vai empatando, não é o suficiente para encostar ali na saída da zona do rebaixamento. A Ponte vai somando um ponto no campeonato, mas são 16 rodadas por enquanto. Se ficar no empate, 15 pontos apenas. Vai Macaca, bola com o Arthur, tocou pro Nicolas, entrou bem no jogo. Bola na frente, boa bola boa da esquerda para a direita, pro Formiga. Linha de fundo, faz de conta que é pela ponta, cruzou na boca do gol, afasta a zaga. Ai, Joseph, manda para escanteio, estica o compasso, manda para escanteio pela direita, André. E foi o Manuel, o ala esquerdo da equipe do Tombense, ficou, o PS não queria. 2 jogadores da Ponte esperando para só cumprimentar e fazer o primeiro gol da partida. Mais um escanteio pelo lado direito. 22, Igor Formiga na bola. Cruzamento na boca do gol, bate no Thiago, vai embora. E aí o Luca, tá caído lá, tá caído o zagueiro do Tombense. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Elialdo tá lembrando aqui que no dia 30 de abril foi a última vitória da Ponte Preta em casa. Se eu não tô enganado, foi contra o Brusque 2-0, né? Até aquele gol do Norberto, de perna esquerda, né? Não é fácil não, gente. Precisa ganhar em casa, né? Precisa ganhar em casa. Precisa fazer o papel de ganhar o jogo em casa. Mas a nossa campanha realmente ela é horrível. Mais 7. Vamos até 52, informa o nosso repórter André Luiz, que tá lá no palco do jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. O Edilson tá dizendo 12, agora 13 escanteios, a Ponte não acertou nenhum, acertou 1 ou 2, né? Teve um até que a bola passou perto ali. Mas realmente, tá muito fraco o aproveitamento no escanteio. Pelo menos colocar a bola em jogo, no perigo. Olha o Fraga, dominou pra Ponte, tá fechado bem o time do Tombense. Eles estão parecendo cobra, armando o bote pro contragolpe. Fraga no carrinho, pra mim na bola. Jogador do Tombense, Everton ficou caído. Bola pro Arthur, cruzou a meia altura na boca do gol. Bola não chega alta, voltou, sobrou, fez o corte, o Marcondes voltou para Arthur, vai para cima da marcação, chega, mete o pé na bola por ali o Genilson. Mete o pé na bola, o Genilson tira dali, lateral pro time da Ponte, lado esquerdo. A bola com o Nicolas, tem pressa, rapidinho, bateu, tocou essa bola, é pro Arthur, briga caído, consegue o lateral pra Macaca. Passamos de 45, estamos com 45 e 50, vamos até 52, mais 7 para terminar o jogo, agora mais 6 para terminar o jogo. A Ponte vai empatando 0-0, bola pelo lado esquerdo, vamos Ponte, vamos Macaca, cruzamento na boca do
gol. Da Silva fez o pivô, a bola passa por ele e volta. Tem que jogar na grande área a bola. Bola com o DG, tocou pro Fraga. Passe errado, o Everton chegou, o Fraga conseguiu consertar. Eu gosto do Fraga, eu acho que quando ele entra bem. O problema é que quando joga no time, quando começa jogando, não vai bem. Bola pro Igor Formiga, esse é outro que quando entra bem. Formiga fez a finta, fez o giro, pra lá, pra cá, chamou pra dançar, fez o cruzamento no segundo pau, na boca do gol. Ninguém tava lá. Bola com o Arthur, pegou de lateral pra lateral, caneta, pra cima da marcação, cruzou na boca do gol. Vem o toque de cabeça do Da Silva pra pegar o goleiro. Da Silva subiu na pequena área de cabeça, mas estava fraquinho. A cabeçada pegou o Felipe André. Mais um cruzamento pelo setor esquerdo, dessa vez o Arthur, camisa 15. Levantou a cabeça e cruzou. No meio da zaga, novamente no Tombense, entrou, camisa 28 da Silva, testou forte. No canto esquerdo, acabou fazendo a defesa do goleiro. Felipe Garcia, destaque da partida, de tanto aquele que seria o primeiro gol da Ponte da partida. Continua 0-0 no Majestoso. 0-0, 0-0. Insiste no placar Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Olha a Ponte, ganha a bola pela direita. Vamos, Formiga, vamos, Formiga. Cruzou na boca do gol pra ninguém. Tá todo mundo no primeiro pau e cruzou no segundo pau. Corre na bola, Leonaldo, corre com ele. O Genilson no jogo de corpo ganhou. Não faz a falta não, Léo. A bola é nossa, bola é nossa. Bola preta e branca. Vai Macaca, Leonaldo, lado esquerdo. Rapidinho bateu esse lateral, tocou a bola pro Arthur, devolveu pro Leonaldo. Perna direita, cruzou na boca do gol. Sobe a zaga, tira. Cai na entrada da grande área, Fraga. De novo de cabeça, subiu o Marcondes, tirou. Completa por ali o Genilson. E o Fraga me sobe e faz a falta em cima do jogador do Tombense. Era tudo que eles queriam. Cai no gramado o jogador do Tombense. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Ainda dá tempo, Ponte, bora Macaca, tá dizendo o Elialdo, Wilson Antônio, estou acompanhando na cidade de Criciúma, Santa Catarina, o time da Ponte é um time médio, precisa de reforços, vai sair dessa situação, temos que acreditar, a gente acredita já há algum tempo, mas não tá dando nada certo pra nós, viu, ou nada certo pra gente, viu, ô Wilson. Batata, Ponte Preta, meu comentarista já perdeu o chapéu e o óculos. Essa Ponte mata a gente. Ronaldo de Lima Neto, será que com esse empate o técnico cai? Não cai não. Pintou amarelo aí, ô André? Para o camisa número 5, Rodrigo do Tombense. 1, 2, 3, 5 amarelo da partida. Para os jogadores, número 5, Rodrigo do Tombense. Informação para Corujão Autopeças. Tudo em peças e acessórios para o seu carro. E a Ponte já bateu a falta e perdeu. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. O Edilson gostaria muito de estar errado, mas a nossa queda para a Série C foi homologada hoje. Tem o segundo turno ainda, né? E tá tudo embolado ali, tá certo que já estão desgarrando, né? Por exemplo, se a gente vence hoje, a gente não ia sair da zona do rebaixamento, mesmo estando com a pontuação do Ituano, que é o primeiro fora. Vai sair o 8, entrar o 18, é isso? No time do Tombense, ô André? É isso mesmo. A quinta e última operação processada pelo técnico Bruno Pivetti, da equipe do Tombense. Foi embora o camisa número 8, Zé Ricardo, para o jornada do 18, instalou. Confirmando a você, 8, Zé Ricardo, embora, 18 minutos, está no jogo. Informação para Ovos, Fatoshi, sua vida mais saudável. O Álvaro tá perguntando, o Tardelli não seria uma boa contratação? Parece que está sem clube, o problema é pagar o cara. Olha a Ponte, bola para dentro da grande área, Felipe, sai do gol para fazer a defesa. O melhor em campo esse Felipe aí, hein? Como pegou o Felipe. Ele é bom goleiro, como pegou. O Ademir Júlio, o Eberlin vai esperar o time cair para mandar o Hélio embora. O Ademir Júlio, a situação tá complicada, a Ponte não vence, tem mais 2 minutos para tentar vencer o jogo. Vai empatando Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Aqui vem Tombense, campo de ataque. Não ganha, mas também não perde, viu, Ponte? A bola rechaçada pela defesa da Ponte. Chega por ali, tira o jogador do Tombense, a bola voltou, sobrou o Igor Formiga. Chegou no pé de ferro, ganhou, rapaz. O jogo fica forte aqui no campo de defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes.
Você tá ligado aqui nos canais Futebol Interior, área ponte, bola enfiada pro Nicolas. Se perdeu tudo ali. Chegou na confusão, zagueirão tirou. Ih, rapaz, a bola tá no campo de ataque. Igor Formiga dividiu com o Everton, escorregou, a bola voltou. Na verdade era o DG, briga que briga. Aí a bola bate por... Era escanteio, hein? Tu deu tiro de meta, mas era escanteio ainda bem pra ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças. Baterias Moura, 60 amperes à base de troca. R$ 399,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Ponte vai continuando. Na 18ª colocação, 15 pontos. O Ituano tem 16, é o primeiro fora da zona. O Ituano tem 17, é o primeiro fora da zona. Se a Ponte vence hoje, ia a 17, né? Mas não estamos fazendo o nosso papel nem fora nem em casa. E agora vamos pegar o CSA. CSA é o primeiro time à frente da Ponte, mas está na zona do rebaixamento com 16 pontos. E não há tempo para mais nada. Apita o árbitro. Denis da Silva Ribeiro, Serafim das Alagoas, ponto final no jogo. E a Ponte segue o seu martírio, segue o calvário da Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro. Seguimos na zona do rebaixamento. A Ponte Preta não consegue vencer, até que fez um bom jogo. Fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Pela 16ª rodada da Série B. 0 Ponte Preta, 0 Tombense. O nosso fim de jogo tá no ar. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Está no ar, muita opinião, fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior, repercutindo mais um resultado negativo da Ponte. Não foi aquele negativo, né? Mas empatar em casa, apesar de estarmos enfrentando um bom time. Vamos pegar a palavra aqui do jogador da Ponte Preta que está saindo? Vamos conferir a palavra do jogador da Ponte Preta. Solta aí, Felipe. Parece que vai grudando em vocês. Infelizmente a gente não saiu com resultado positivo, né? Mas criamos bastante. Eu acho que é só caprichar ali no último passo, na finalização. A gente vai continuar trabalhando forte aí, que semana que vem já tem um jogo muito importante contra o CSE, mesma pontuação. Então a gente vai baixar a cabeça, trabalhar bastante essa semana para a gente ir em busca dos 3 pontos fora de casa. Tá bom, obrigado. Então, da Silva, atacante da Ponte Preta. Na verdade o CSA está um ponto acima da Ponte, não tem a mesma pontuação. É o time que está ali na frente da Ponte Preta na zona do rebaixamento. Vamos pegar uma palavrinha do Felipe, que para mim o melhor do jogo, o goleiro. Toda honra e glória a Deus primeiramente, né? Jogo difícil, esse horário é bem desgastante. A gente tá vindo tava vindo de um jogo fora, bem desgastante também. A equipe conseguiu se portar muito bem, teve chances ainda, né, de fazer, como a Ponte teve, foi um jogo bem equilibrado. Mas eu acho que esse 1 ponto foi de suma importância aí pra gente dar sequência na competição. Aí o cara do jogo, na minha opinião. Felipe, goleirão da equipe do Tombense, falando aqui nos canais Futebol Interior. André Luiz, antes de você mergulhar no vestiário da Ponte para a entrevista do Hélio dos Anjos, dá o seu destaque aí. Destaque que os jogadores da Ponte vão saindo à nossa esquerda aqui, rumo ao vestiário número 1. Os do Tombense também, e após o apito final do juiz, os torcedores da Macaca, principalmente ali da geral, protestando bastante, chamando o time de sem vergonha, e aqui nas sociais, abaixo das cabines de imprensa, muita cobrança em cima do técnico Hélio dos Anjos. Confirma o placar a você, final de jogo, estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta 0, Tombense também 0, meu caro Marcelo Corsato. Muito bem, o André agora vai mergulhar lá no vestiário para acompanhar a coletiva do treinador. Tem muita gente aqui nas redes sociais, no Facebook, a gente vai continuar no ar até a palavra do Hélio dos Anjos, né? Então é claro que você pode mandar sua mensagem, você pode ajudar a gente a eleger o melhor em campo, tá? De Ponte Preta, o melhor da Ponte Preta no jogo. O melhor em campo foi o Felipe, goleiro do Tombense, mas eu quero saber o melhor da Ponte, na sua opinião, porque a Ponte conseguiu esse pontinho aí que não leva a gente a lugar nenhum, né? Mas pelo menos é um ponto aí, quem sabe a Ponte Preta comece aí a viver dias melhores, porque o jogo hoje, na minha humilde visão, não foi tão ruim. A Ponte fez, na minha opinião, ó, que situação, empatamos em casa, não fizemos gol, 0-0, né? Mas para mim, um dos melhores jogos da Ponte na Série B. Seu destaque aí pro comentário daqui a pouquinho, na volta no intervalo, Frank. Não precisa nem fazer força, né, Marcelo? Qual o melhor jogador da partida? O Felipe. Acabou, então tá claro aí, a Ponte não fez um grande jogo, mas uma partida, a Ponte vem mostrando uma melhora. Só que infelizmente, gente, não há qualidade. Só que aí eu vou entrar com a minha tese, Marcelo. Por que que o Hélio é culpado? Ele não tem elementos. Você tem uma pizzaria, contrata um pizzaiolo
e não dá material para ele. Ora as bolas! O cara não é mágico. Fazer jogador jogar ninguém consegue, amigo. Se não der material humano, a torcida da Ponte vai me perdoar, mas tem que cobrar quem tem que cobrar. O Hélio não. Ele tá pondo para jogar o que tem, amigo. Você consegue fazer o cara chutar a bola para dentro do gol, Marcelo, ensinar o cara a jogar? Não dá, né? É isso. O pessoal está participando aqui da live. Eu queria que vocês me ajudassem, então, no quadro o melhor da Ponte Preta no jogo, tá? A gente vai para o intervalo, volta daqui a pouquinho e eu quero continuar tendo você como internauta, como ouvinte, nesta tarde de domingo até a palavra do nosso treinador, porque o André Luiz está lá no vestiário e vai acompanhar a palavra do Hélio dos Anjos. Mais um resultado que não foi positivo. A Ponte não perdeu, mas também não ganhou em casa do bom time do Tombense, que vai fazendo um excelente campeonato da Série B. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19 97100 7031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Estamos apresentando Fim de Jogo. Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a macaca aqui nos canais Futebol Interior. A Ponte Preta jogou e não ganhou mais uma vez. A Ponte jogou e não ganhou mais uma vez. A Ponte fica ali estacionada na zona do rebaixamento. Ei, macaquinha, não é fácil não, hein? Não é fácil torcer pra Ponte Preta, não.
Mas a gente ama a Ponte Preta e vamos com a Ponte Preta em qualquer divisão, viu, gente? Eu, por exemplo, vou ser ponte pretano para sempre. Se a Ponte Preta deixar de existir um dia, eu paro de torcer, nunca mais vou assistir futebol. Porque eu não gosto de futebol, eu gosto da Ponte Preta. O Edilson, vocês poderiam perguntar na coletiva sobre o Cajá. Então, Edilson, o Hélio dos Anjos já falou sobre isso algumas vezes, né? Eu acho que não necessariamente sobre o Cajá, quem fala mais é o presidente da Ponte, sobre o próprio. Ele já pediu um meia, ele pediu um meia, ele sente que o time precisa de um meia, né? Mas não é o Cajá não vai vir, infelizmente, né? O Cajá não vai vir. Eu, assim, entendo os motivos, entendo, mas não concordo, né? Eu acho que se ele pudesse jogar 30 minutos, ele já poderia dar uma qualidade nesse time aí, que não tem, o time realmente tem dificuldade. Hoje até, o Frank é o comentarista, já vai falar já do jogo, né? Mas pra mim foi um dos melhores jogos da Ponte Preta da Série B e a Ponte não ganhou. E a Ponte não ganhou. Então você vê a dificuldade que estamos passando aí. E ele já deixa o seu voto aqui pro melhor em campo. Enquanto o Frank analisa o jogo, o comentário do nosso Frank Francisco, daqui a pouco tem as notas do jogo também passadas pelo Frank Francisco, jogador por jogador, do treinador. Tem a coletiva do Hélio aqui no nosso fim de jogo, tá? E vamos eleger o melhor em campo da Ponte Preta também com a ajuda aqui do torcedor nas redes sociais, no Facebook, no YouTube e também no nosso WhatsApp, 989893526. Vamos lá então, Frank, faça um apanhado aí, fale desse empate da Ponte Preta. Marcelo, vamos novamente voltar à tona os assuntos emergentes na Ponte Preta. Marcelo, por incrível que possa parecer, você falou, concordo com você, das últimas partidas da Ponte, hoje foi uma das melhores. É que a gente tem falta de qualidade, não tem como esconder. Mas quando você tem o goleiro do time adversário como o melhor jogador em campo, no mínimo, né? Para mim não ser louco e qualquer pessoa normal, dá para se entender que o seu time jogou em cima do time adversário e o goleiro teve que se virar para segurar o resultado, certo, gente? O primeiro tempo não, houve um equilíbrio, mas na segunda etapa, para mim só deu a macaca. E Marcelo, parece que o André tá dando um toque lá para nós no vestiário. Fala, André. Já só para te posicionar, já aqui na sala de imprensa, Sérgio José Salvucci aguardando a coletiva do técnico Hélio dos Anjos. Som. Beleza, quando ele começar a entrevista, você chama a gente aí pra gente liberar pra você o canal, pra você trazer a palavra do treinador. Fechado, queridão? Fechado, meu caro Marcelo Contato. Muito bem, segue aí, Frank, no comentário. Gostei da tentativa do Jean Carlos com o Arthur. É uma pena que o Arthur não vem vivendo um grande momento nas últimas partidas, né? Ele estava muito melhor no início, ele teve uma quedinha. No jogo de hoje também, ele foi... Eu vou adiantar minha nota para o Arthur, ele foi um jogador 5,5 hoje. Gostei bastante do Jean Carlos, eu acho que o Jean Carlos está um pouquinho acima. Mas aí é questão da opção do treinador, Marcelo. E eu já comentei até com o Carlos isso na hora da macaca. Até entendo o Hélio. Ele sempre acaba optando pelo Arthur, porque o Arthur marca melhor que o Jean Carlos. Então ele não perde o poder de marcação. Mas para mim, há muito tempo o Jean tá com a senha na mão e pedindo passagem. Tá na hora de bolar um jeitinho, de pôr alguém para cobrir a marcação do Jean e deixar o Jean assumir a nossa lateral esquerda aí, que vai estar tranquilo. Gente, tem muita coisa errada, mas tem muita coisa certa. Quero enaltecer de novo, que bela partida da nossa zaga. O DG andou escorregando, mas é questão de cravo, né, Marcelo? A questão do gramado da Ponte não tá legal, ninguém tá falando, mas vamos ter que falar, gente. O gramado não tá bacana, não. O DG escorregou 2, 3 vezes, escorregar mesmo. O Luca, no primeiro tempo, uma bola que ia ficar de frente com o gol. O gramado tirou o Luca da jogada, ele conseguiu se atrapalhar todo, dá até a impressão que ele chutou mais grama do que bola, o Marcelo falou, mas eu gostaria de ver de novo. Para mim, ele ficou com o pé preso no gramado, tá? Eu tive a impressão que ele ficou com o pé preso. Na hora que ele vai mudar a passada, o pé fica preso. Mas, gostei, vamos lá, pontos positivos. Dupla de zaga da Ponte, Marcelão. Hoje, partida 10, e a gente pede desde o Paulistão. E eu vou dizer uma coisa, o que me chateia às vezes é ter que ver muito jogador que veio jogar aqui na Ponte e que nós temos na base
os garotos que podem oferecer muito mais. Me chamem de maluco, falem o que quiser, mas eu ainda acredito na nossa base, tá? Não vou sair criticando por criticar, mas ó, por meios que a natureza proporcionou para nós, contusão e parará, hoje jogou a zaga que eu peço desde o Paulistão. Partido aqui da zaga aí, deu conta do recado. Certo, Marcelo? E não tivemos sustos. Agora você olha, lateral esquerda, Giancarlo tá bem, tá se firmando. O Igor Formiga, gente, eu entendo quando o torcedor pede ele. Só que a gente tinha que combinar o seguinte, alguns jogadores tinham que ficar nos treinamentos durante a semana, treinando fundamento. Porque não adianta eu cobrar do Hélio. Gente, tem que ter calma. O menino não sabe cruzar, mas agora não é a hora. Como é que você vai fazer? Vai ensinar ele? Não ensinaram na base. E outro, o momento do clube deixa os jogadores muito nervosos. A gente percebe o time da Ponte muito instável em campo, tá? O Hélio está tentando mesclar a juventude com alguns jogadores experientes. Vamos ter paciência, torcedor. Vamos aguardar. Eu não sou essa história de terra arrasada, não. A Ponte vai trazer as contratações aí na janela. O Marcelo acabou de falar, o primeiro turno está terminando, mas tem um segundo turno inteiro. Eu queria lembrar vocês, o Hélio já pegou o Náutico, certo, Marcelo? Se eu estiver errado, você me corrija. O Náutico estava lá embaixo. Quando terminou o campeonato, o Hélio quase classificou o Náutico. Então vamos ter calma. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A gente tem que ter um parâmetro para as coisas. E o Hélio, para mim, é o menor dos culpados na história. A gente nota nitidamente que esse time da Ponte ele tem evolução. O problema é a qualidade em algum setor, né, Marcelo? É isso. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Rodrigo Postal. Cara, se for o Rodrigo Postal que eu tô imaginando que seja, ele é cantor de rock, gosta de música do Ramones, toca Ramones, tem acho que uma banda que fala do Ramones. Se for esse, se não for, você me perdoa, porque ele tá me corrigindo aqui, é bem lembrado. Eu de vez em quando tento dar uma viajada no tempo, lembrar algumas coisas, e realmente não foi o Felipe, o goleiro do 7-0, lá no Pacaembu, não, que o Tevez fez acho que 2 ou 3 gols, era o Saulo. O Saulo que hoje é goleiro reserva da Chapecoense. Não foi o Felipe, não. E ele tá me lembrando aqui, ele tá em Valinhos, grande Valinhos. Ontem estive com o Carlos Corsato lá na VV8, né? Pra gente fazer o jogo da meninada lá pra Pon TV também. Né? E não deu muita sorte não pro Sub-17 que tomou só 7. Mas não é terra arrasada também no Sub-17 não, subiu muitos jogadores lá pro Sub-20, né? Mas ontem o nosso treinador do Sub-17, o Donizete, deu uma pisada feia na bola, armou o time tudo errado, no primeiro tempo já tava 5-0 pros caras. Ô Marcelão, mas deixa eu dar um pitaquinho, desculpa te interromper, mas é bom a gente dizer pro torcedor o seguinte, o Edson Abobrão, o Edson Boaro, assim que assume a Ponte Preta, ele tem feito um trabalho excepcional e ele está fazendo uma integração entre as categorias. A gente estava falando aqui do Sub-17, mas essa semana eu acompanhei, você pega a escalação do Sub-20 da Ponte, os garotos do Sub-17, que já estão mais expoentes, que estão despontando bem, estão jogando no Sub-20. E subsequentemente ele vai puxando do 15 para o 17, do 17 para o 20, do 20 para o Sub-23. Então é o trabalho que tem que ser feito, tá? Agora, é aquela história, né, Marcelo? O time vem liderando o campeonato, fazendo boa campanha, de vez em quando tem um acidente. E você falou aí, né? Tem dia que o treinador não é feliz. Tudo que ele faz dá errado. Verdade. O treinador do Sub-17 é o Donizete. Muito bem, vamos fazer o seguinte, já vou com as notas do jogo aqui, o pessoal não está muito animado de votar no Melhor em Campo não, mas tem o Franco com as notas do jogo, tem o Melhor em Campo e tem também a entrevista do Hélio. Então vamos pagar o comercial que a gente está devendo aqui no fim de jogo, para depois a gente ficar livre, leve e solto para todas essas atrações para você, aqui nos canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho.
Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$ 250,00. E tem mais, indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$ 25.000. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Marcelo Corsato. Fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Não deu pra Macaquinha, não vencemos, mas não perdemos. O placar para você que está nos vendo nos canais Futebol Interior, Futebol FI, Futebol Interior no YouTube. Se inscreva no nosso canal, compartilhe as nossas transmissões, chama mais torcedor da Ponte Preta para acompanhar a gente e também no Facebook Futebol Interior. André Luiz, como é que tá aí embaixo? A informação aqui na sala de imprensa, pela assessoria passada pela assessoria da Ponte, é que o Hélio ainda vai levar uns 10 minutos, porque está se hidratando e agora já faltando uns 7 minutos para ele iniciar a coletiva. Muito bem, o André tá falando baixinho, né? Falando baixinho o André Luiz, mas tá bom, é isso. Vamos fazer o seguinte então, vamos trazer aqui o quadro do melhor da Ponte Preta no jogo para você que tá ligado aqui nos canais Futebol Interior. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Eu não queria, mas acabei saindo lá do Facebook, né? Mas o pessoal não está muito animado, não. Contando aqui Facebook e YouTube. Vamos lá. O Alexandre Girelli, aqui no YouTube, melhor em campo, Naldi. Disparado, uma moção honrosa pro Formiga. Um voto pro Naldi. Tem o Edilson, votou aqui no Igor Formiga. O pessoal do YouTube. Futebol Interior, Futebol FI. No Facebook, o Ronaldo de Lima votou no Nicolas, né? E o Roberto Santos disse que não vai votar não, porque empate em casa, ele pede desculpa, mas disse que não vai votar em ninguém da Ponte Preta. Que isso, ô Roberto? É você que manda, viu, queridão? Você que manda aqui na nossa transmissão, é o ouvinte que manda. Você não quer votar, tudo bem. Tá tudo certo. Então vamos lá. Nicolas, um voto. Igor Formiga, um voto. Naldi, um voto. Tô tentando ver se tem mais voto aqui, se eu perdi algum, né? Mas tem muita gente metendo apoio aqui na rede social, no Facebook, por exemplo, no Hélio dos Anjos. Mas aí vem outro torcedor e fala, como é que vai criticar o cara, né? Se não tem jogador, enfim. Marcelo, oi. Só para esclarecer, estamos falando baixo, porque os outros companheiros aqui na sala de imprensa é pequena e estão todos no ar, viu, Marcelo Corsato? Mas eles falam alto também, você pode falar alto também aí que não dá nada não. Mas tá valendo, você está sendo educado, eu que estou sendo mal educado aqui, querendo que você seja mal educado, no caso. Então mantém o que você está pensando aí, tá bom, André? Quando estiver começando a entrevista, você chama a gente. Vamos fazer o seguinte, adiantar então, André, já que você está com o mic na mão, e eu vou tentar pegar mais participação aqui do ouvinte também. Vamos ver se o pessoal me ajuda aqui. Vota no melhor da Ponte no jogo aí, ô André, sua opinião. Melhor jogador da Ponte, na minha opinião, o camisa número 3, DG, bem consciente, o menino Douglas Mendes vem se destacando a cada jogo e hoje fez uma excelente partida e em muitos momentos evitando aí os contra-ataques perigosos da equipe do
o Tom Benz. Nesse momento, o Hélio dos Anjos começa a coletiva aqui no estádio Moisés Ferreira. Vamos ouvir. Então vamos interromper o quadro e ir para a entrevista coletiva do Hélio. Vai! Hélio, boa tarde. Mais uma vez o time com muita transpiração e sem aquela última bola. É exatamente isso que está faltando para a Ponte Preta sair dessa incômoda zona e acabar com esse jejum sem vencer em casa, 5 jogos também sem vencer no geral. É só isso que está faltando ou você vê outros aspectos também que precisa corrigir um pouco mais? Não, o que falta é a nossa qualidade de aproveitar aquilo que taticamente eles estão fazendo muito perfeito. Eu sempre escutei aqui na Ponte Preta que a Ponte Preta é um time que joga no erro do adversário. O time tal da Ponte Preta, tal época, jogava atrás, saía e matava. Eu não vejo isso como uma opção. É quase desumano, mas você fazer 95, 100 minutos entre 11 horas da manhã e 1 hora da tarde, marcar o campo do adversário o tempo todo, uma bola não chegar no nosso gol em qualquer situação. Já estava preocupado no primeiro tempo, porque nós roubamos bolas no sistema defensivo do adversário, nós roubamos 12 bolas na saída de bola dele e a jogada não aconteceu para você matar. Isso desgasta, mas mesmo assim não desgastou o time. O retrato do jogo no segundo tempo, para mim, foi o mesmo. Quer dizer, o que eu falei para ele, a gente fica sofrendo, todo mundo sofre, vocês fazem bem feito, vocês dedicam, eu não tenho nada a reclamar da questão cumprimento tático do jogo, você entende? E da questão de dedicação. Nada a reclamar. Entramos hoje com 5 ou 6 jogadores com menos de 21 anos. Vou morrer abraçado. E eles não são os jogadores totalmente decisivos. Eu não posso querer que eu morrer abraçado com eles. E eles não são os jogadores totalmente decisivos. Eu não posso querer que o Léo seja o decisivo, que o Léo seja isso, ou que o Amaral. Quer dizer, a resposta realmente muito positiva nesse sentido. Agora, futebol é gol, porque se não tem gol, o treinador não treina, o treinador é burro, o treinador escolhe errado. Quer dizer, porque é gol. Se a gente faz um gol hoje, tudo estaria... Eu até falei para eles, em qualquer momento do jogo, se nós tivéssemos feito um gol, a Tombense desabava. Em qualquer momento. A partir do momento que ele fez essa formação, eu sabia que eles não teriam muita contundência para adiantar a marcação, que eles iam baixar a linha o tempo todo. E tentou, com a flutuação, entrar com a bola dominada dentro de 3 zagueiros. Isso é o normal, todo mundo procura fazer isso. Nós não jogamos de 3 zagueiros quase que nunca. Por quê? Porque o lado esquerdo nosso, principalmente, pode fazer a função de conduzir o tempo todo. Então eu citei isso. A nossa condução pela lateral, pelo lado direito e pelo lado esquerdo, era na maior tranquilidade. Só que no primeiro tempo, nós somos passivos nas 2 beiradas. Não fiquei satisfeito com as 2 beiradas, tanto que eu substituí o Danilo, porque o que eu peço é que a gente ataca a linha. Não adianta você rodar a bola e trabalhar ela lateralmente. Ataca a linha com a bola ou sem a bola para a gente criar espaço. Isso tudo foi muito bem feito. Isso tudo foi o que para mim foi decisivo para a gente não fazer o placar até no primeiro tempo. Atacamos pouco a linha, roubamos N bolas no sistema defensivo deles, neutralizamos qualquer situação. Eles tinham uma ligação direta no Keké, que o Thiago disputou 2, acabou perdendo, mas eles não tinham um jogador de velocidade. Neutralizamos tudo. Fiquei feliz de ter um líbero, uma sobra de 18 anos, né? É brincadeira, uma sobra de 18 anos, passando a régua, que foi o garoto DG, né? E não aconteceu o gol. Não acontece o gol também, você entende? Como tudo, a responsabilidade é minha, sim, sou eu que escalo, sou eu que coloco. Trabalhamos muito a parte ofensiva da equipe. Aí eu estou com um problema seríssimo, eu falo isso publicamente, porque eu já falei para eles, né? Daqui a pouco eu achei que o treinador não para treinar a bola parada. A bola parada minha, você entende? Vou jogar dentro de casa, eu dou ênfase na bola parada ofensiva. Nós tivemos 13 escanteios. Estou variando ao ponto de tirar o Luca da área para ele fazer a iniciação. Nós estamos com problema com isso. Só que os jogadores, eles têm procurado se dedicar. O treinamento acontece dentro da medida do possível. Só que não acontece o gol. A gente tem que escutar da torcida que o time é sem vergonha. Em hipótese alguma, esse time é sem vergonha. Porque o sem vergonha é aquele que não dedica, aquele que está aqui para... E vou até frisar. A Ponte Preta está começando a ficar do jeito que eu acho que é o certo agora.
nós estamos conseguindo eliminar jogadores, que é normal, nós estamos conseguindo colocar jogadores. Estou conseguindo treinar aquele grupo que não joga com 14, 15 jogadores, a gente tem os contundidos. Então a coisa está começando agora, o presidente tem procurado, está esforçando muito. Eu estou esforçando. Porque tem jogador que está saindo da Ponte Preta que é eu que estou colocando no mercado. As pessoas me pedem a oportunidade. Daqui a pouco, se o Fabrício for para fora do país, vocês podem ter certeza que fui eu que referendei. Então todo mundo está trabalhando para você ter um grupo normal. Com as contratações, a gente vai também bater nessa qualificação. Porque infelizmente, a bola não é questão da bola entrar, não é só isso não. Né? Infelizmente nós não tivemos mais contundência de fazer essa bola entrar. Hélio, observando as estatísticas do jogo, foram 20 finalizações, 6 no gol. É praticamente um discurso unânime entre os atletas e deu para perceber, estando atrás do gol, que o Luca fez esse significado, fez esse sinal algumas vezes, pedindo calma. O Leonardo também na saída de campo disse que faltou calma, faltou tranquilidade. O próprio Luca, você acha que falta tranquilidade? Como obter essa tranquilidade? Uma outra questão, você chegou ao 20º jogo hoje treinando a Ponte Preta. Agora são 8 empates, 9 derrotas e 3 vitórias. Você é um cara muito experiente, você é um cara que principalmente dá para lembrar aí dessas suas últimas passagens pelo Náutico. Você assumiu, o time conseguiu deslanchar, dessa vez na Ponte está sendo diferente. É um dos trabalhos mais difíceis da sua carreira, se não o mais difícil? Eu vou falar com toda a verdade. Essa semana eu cheguei a essa conclusão. É o trabalho mais difícil da minha carreira, que me desculpem as pessoas que estão envolvidas com esse trabalho. É o trabalho mais difícil que eu peguei na minha carreira. Você entende? Eu estou vendo o processo de estabilização da Ponte Preta e eu não tenho que estar externando, porque quem tem que externar o que é a Ponte Preta são os grandes pontepretanos, pessoas que têm uma história aqui. Você entende? Mas nesses 5 meses eu estou convivendo com um dirigente super atuante nas questões Ponte Preta e eu estou vendo os absurdos em relação à Ponte Preta. Porque virou moda as pessoas acharem que para colocar um jogador na Ponte Preta, você tem que trazer 3. Essa semana eu queria um jogador que está na primeira divisão. Sabe, eu mostro isso publicamente se eu tiver que mostrar. Eu bloqueei o empresário dele. Eu não quero ser jogador. Sabe, porque aí o jogador oferece A, oferece B, oferece C. Não, eu quero esse jogador. E o resto é com o presidente, o resto é com a nossa direção. Não fale mais comigo. Eu não vou trazer jogador aqui nas condições técnicas. Posso até, daqui a pouco, perder um grande jogador. Eu não sou dono da verdade. Daqui a pouco o jogador pode vir aqui para o nosso adversário e virar o maior jogador do mundo. Mas eu não vejo ele nessas condições. E esse é uma coisa que o presidente está brigando muito. Está lutando muito. Você entende? Mas eu também nunca vi na minha vida. Nunca vi na minha vida. E eu falo isso muito com o presidente. Você entende? A moda do empresário no futebol paulista é uma coisa absurda. Absurda. E de empresário eu posso falar o que eu quiser. Sabe por quê? Porque eu não devo um tostão para empresário. Um empresário não me emprega. Você entende? Empresário não me emprega. Tenho 38 anos de futebol. Nunca comi na mão de empresário para contratar jogador. Sou sim radicalmente contra. Você entende? Esses empresários, muitas vezes o empresário acha que trazer o jogador para cá de qualquer jeito, ele vai virar Neymar. Eu acho que eles, em alguns momentos, eles são até muito burros. Porque eles ficam com a quantidade de jogador que você dá vontade de falar assim, ô velho, porra, peraí, não tem nada a ver esses jogadores seus. Então, isso para mim é a dificuldade que agora pinta o quê? A dificuldade para contratar, a dificuldade para trazer um jogador com nível de salário mais alto. Você entendeu? Aqui, eu vou ser muito sincero, aqui chegou jogador que eu não entendi. Chegou um jogador aqui que tivemos que trazer, a apresentação dele foi como ele fosse o maior jogador do mundo. Eu olhei assim e falei, porra, ele tá no Globo.com, ele tá na onde, ele tá ali. Eu falei, pô, mas não é isso. Eu gosto de jogador que muitas vezes chega sem alarde nenhum. Porque ele chega sem alarde, já sai da pressão. Mas você sabe quem faz isso? As assessorias, que cria essa situação. Então, o que eu quero deixar bem claro é que a Ponte Preta tem esse processo e o finalmente é dentro de campo. O finalmente é dentro de campo. E nós estamos lutando com isso. O presidente tem... Porque não adianta, você não tira jogador por tirar. Você traz um jogador, na hora de tirar, é o dobro a despesa dele.
É o dobro. Não tem jogador aí que já saiu, inclusive que nós afastamos, que está entrando na justiça contra a Ponte Preta? Não é isso? Por quê? Porque não serve para trabalhar comigo. Não serve para vestir a camisa da Ponte Preta. Eu sou hoje Ponte Pretano. Por quê? É quem me dá emprego. É quem me oferece condições de trabalhar. E tudo que eu puder fazer para amenizar prejuízo da Ponte Preta, eu vou fazer. Essa é a minha obrigação como comandante de um grupo de jogadores. Hélio, boa tarde, né? Boa tarde. Hélio, a gente vê, sabe que o segundo turno vai ser um campeonato dificílimo. Isso ao longo da história já vem sendo debatido e vai ser um campeonato totalmente diferente desse que a Ponte Preta enfrentando no primeiro turno. A gente sabe também que vai ser dificílimo recuperar esses pontos perdidos em casa. Eu volto a tocar na mesma tecla da bola parada, Hélio. A Ponte Preta continua falhando nesse quesito e muitos dos gols e de jogadas perigosas saem de bola parada. Você trocou vários cobradores de escanteio, de falta e a coisa não flui. Isso aí é falta de tranquilidade? Olha, daqui a pouco eu só posso passar isso. Porque se você... Eu não vou falar uma coisa que eu não faço. Eu não tenho necessidade de mentir. Né? Se os treinamentos fossem abertos hoje, para vocês terem uma ideia, durante a semana nós fizemos 2 treinamentos de bolas paradas na semana. E eu fico com o fisiologista, fico com as pessoas me pressionando. Você não pode pegar um jogador e repetir ele. Eu vou pegar o Léo Naldi, eu vou fazer 50 bolas paradas com ele. Você entende? Quer dizer, vou atacar a musculatura dele. Então, ontem, por exemplo, nós posicionamos na nossa bola parada, eu fiz uma variação de iniciadores. Né? Léo, Fecim, nós estamos chegando ao ponto de tirar um jogador que é definidor lá dentro para fazer essa bola parada. Então, para mim, só pode ser a tranquilidade. E a confiança que a gente dá 2 tipos de confiança. Por exemplo, na temporada passada eu não tive problema com bola parada no clube que eu trabalhei. Eu não treinava a bola parada. Eu não treinava a bola parada. Por quê? Porque era do jogador. O jogador tem essa facilidade, que é aquele Giancarlo lá do Náutico. Ele acabou. A bola dele, de tudo quanto é jeito, era perigosa. Quando você não tem, você tem que ir para o trabalho. Você tem que repetir, mas você também tem que dar tranquilidade. Então, ontem pela manhã, nós fizemos o único trabalho que foi feito ontem. Você entende? Foi um trabalho de estimular os jogadores, é isso? E a bola parada. Foi o único trabalho que foi feito ontem, era 11 horas da manhã, nós estávamos fazendo esse trabalho. Não está acontecendo. Você falou uma coisa muito importante. Ei, isso são os números da FIFA. Os números da FIFA. Nós vamos ter uma Copa do Mundo agora, pode ter certeza que menos de 40% de aproveitamento de gols da bola parada não vai ser. Quer dizer, então, nós trabalhamos com isso também. Eu quero que a minha bola parada entre aqui. Que adianta você ter 13 escanteios e nós só tocamos uma vez na bola? Porque a bola não chegou bem. Hora chegava mal no primeiro pau, hora chegava mal no segundo. Eu não estou aqui tirando a responsabilidade minha, não, porque é inteiramente minha. Certo? Mas uma coisa eu posso frisar. Se treina, se dá confiança, se dá tranquilidade, mas nós realmente, no elenco, nós não temos aquele jogador assim, sabe, talhado para a bola parada. Tá? Só para você ter uma ideia, nós estamos para contratar um meia e a primeira coisa que eu olhei no meia foi a bola parada dele. Você entende? Quando o Ivo fez o processo todo de a gente pesquisar, eu olhei e falei pro Guilherme, meu filho, o moleque, o rapazinho tem uma bola parada boa, graças a Deus, daqui a pouco vem, nos ajuda nesse sentido. André Luiz, Rádio FI, canais Futebol Interior. Professor Hélio dos Anjos, boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise da partida, se o resultado foi justo e até que ponto a sequência de resultados negativos dentro de casa, com muitos empates e derrota, podem atrapalhar a Ponte a conquistar a pontuação mínima para escapar do Z4 do rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro em 2023. Se você fizer, isso são números também, 55% a 60% do aproveitamento dos pontos dentro de casa, você tem um número razoável para não ficar na zona de repassamento no final do campeonato. Isso é certo. Esses pontos são os únicos pontos que nós lamentamos dentro do nosso trabalho. Nós lamentamos, e eu discuto isso com os jogadores. Nós perdemos até o jogo o último jogo, não foi do Londrina, foi do Londrina. Até o Londrina nós perdemos 6 pontos dentro de casa, nós batemos muito nisso, que foi a derrota do Novo Horizontino e a derrota do Londrina. Nós batemos muito nisso, né? E agora nós estamos o quê? Nós estamos estabilizados em várias coisas, né? Já está indo, que é a parte defensiva, que é o adversário não conseguir jogar.
mas nós não estamos matando, e dentro de casa nós temos que matar. O Moisés Lucarelli é famoso por isso, é alçapão. Você entende? Se nós fizéssemos, se a gente faz gols hoje, o próximo jogo nós vamos ter no mínimo 3 mil pessoas a mais. E aí começa a virar um alçapão. Eu tenho uma preocupação muito grande. Não é fácil você fazer campeonato de recuperação nem brasileiro. Né? Hoje, por exemplo, nós batemos assim rapidamente. Ó, gente, os resultados de ontem nós vimos. Os resultados de ontem, você entende? A gente tem que somar os 3 pontos. Para você ficar naquela disputa que para mim vai continuar. Ela vai continuar. Mas eu precisava estar com pelo menos 20 pontos. Vou ser muito sincero. Precisávamos estar com pelo menos 20 pontos, porque aí você está numa condição de ter 9 a disputar. Daqui a pouco você vai para o segundo turno, não tendo a necessidade de ganhar mais pontos do que você fez no primeiro, em relação à zona de rebaixamento. Isso me chama a atenção, isso me preocupa, isso cria instabilidade no trabalho. Instabilidade para quem comanda, instabilidade para os comandados. Né? O torcedor fica sem confiança, não é isso? E a gente vai apertando a cordinha no pescoço. E nós temos que colocar o dedo aqui para não deixar que a coisa aconteça da pior maneira para a Ponte Preta no ano dificílimo da Ponte Preta. Independente de eu continuar na Ponte Preta, no futuro e tudo, esse ano ele é dificílimo para a Ponte Preta, pelo que eu estou conhecendo da Ponte Preta. Eu acredito, com as ideias do presidente, com as ideias do clube, e a gente conseguindo os resultados dentro de campo, de uma manutenção na segunda divisão, eu acredito que é do ano que vem para o outro ano, a Ponte Preta realmente estabilizar em todos os sentidos, principalmente tecnicamente. Boa tarde, Hélio, tudo bem? Uma informação que surgiu ontem, a apuração do pessoal dos amigos do GE, sobre o Matheus Silva, zagueiro que está no Cruzeiro. Eu saber de você se esse é o zagueiro que você mencionou na partida contra o Vila Nova, no pós-jogo, de um zagueiro que já estava palavrado. Você acabou de citar também o meia, de que você está observando, que tem uma boa bola parada. Os seus reforços vão chegar, tem prazo da diretoria para que você receba esses jogadores. A Ponte completou hoje 5 jogos sem vencer consecutivos, em casa não vence desde o dia 30 de abril. Eu queria saber de você se tem essa palavra da diretoria, você já conta com esses reforços até antes do final do primeiro turno. Olha, a diretoria não tem que provar nada para mim, e também a diretoria, a única coisa que eu posso frisar, que todo dia só se fala em jogador aqui dentro do clube, só se fala em contratação. Você entende? É o Ivo fazendo meio campo com o presidente, discutindo ontem de manhã, por exemplo, nós estávamos discutindo contratação. Hoje eu já estava na minha sala, eu chego aqui, nós chegamos para o jogo 1h30 antes, eu já estava na minha sala, como nós discutimos umas informações que nós tivemos do jogador ontem, faltava 50 minutos para o jogo, eu e o Ivo estávamos discutindo essa situação aqui. Então se discute, se fala, a dificuldade para contratar é muito grande também, porque não é questão. Nós queríamos um atacante que no ano passado foi decisivo para o time dele, deu 10 assistências e fez 10 gols. Sabe quanto que ele está valendo no mercado? 140, 150 mil. Copete, vou citar o nome. Como é que nós fazemos? E está lá no Avaí, praticamente nos últimos 10 jogos, eu acredito que não entrou em um. Então, imagina bem como que está o mercado. Aí fala que o Sport quer, fala que o Bahia quer, e é um jogador que hoje já ganha acima dos ditos 100. E olha aí, como é que a gente faz? Como é que o clube faz uma irresponsabilidade? Mesmo sabendo que tem a necessidade. E tudo isso se discute. Então, muitas vezes, você faz uma aposta que acaba fazendo. Você está entendendo? O que eu gostaria que a Ponte tivesse hoje, você entende? No mesmo nível que nós temos aí, DG, Léo, eu queria pelo menos 2 atacantes. Até mesmo para a Ponte fazer dinheiro. Porque atacante é atacante. Sabe? Eu queria ter 2 meninos aí para, sabe? Você falou do Eliel. Não, mas o Eliel, ele já tem uma grande virtude. Ele pode estar disputando o campeonato da reserva do bairro, mas ele faz gol. O garoto faz gol. O processo dele pode ser um pouco diferente do que é o processo do Naldi, do que é o processo principalmente do Amaral e DG, e aí a gente tem que ter cuidado, mas está treinando comigo. O Edson liberou ele para mim, ele só voltou para fazer o jogo lá, voltou e fez 2 gols. Mas não é uma situação assim de você falar, vai resolver os problemas da Ponte. Está entendendo? Agora, no mercado, olha, eu vou falar a verdade, foi um esforço muito grande do presidente. Quando eu falo presidente, eu falo da Ponte Preta. Bateu o Barça aqui. Um esforço muito grande. Um esforço anormal. E eu fico olhando assim, eu falo, gente, a que ponto que nós chegamos? Nós que eu falo futebol.
Porque os jogadores do mercado da Série B, se você vai fazer a janela agora, você pode ter certeza que a maioria você vai ter que pagar acima de 100 mil. Estou falando para vocês com toda a sinceridade. Porque você vai pegar um jogador da Série A, se você não fizer um exemplo, você falou do Cruzeiro, o Cruzeiro paga um pouco, a gente paga um pouco. Se não fizer isso, meu velho, é quase humanamente impossível contratar jogador. E a gente... Olha, eu não vou citar nada de jogador aqui, porque eu sempre falo, eu estou falando hoje do Barça, porque o Barça já tem uma semana que está treinando comigo. Está entendendo? Na hora que os jogadores chegarem, vocês vão ficar sabendo, mas continuo falando. Eu acho que ofensivamente nós temos que melhorar muito. Edson, Rádio TV Bandeirantes. Bom, Em parte você já respondeu, mas a partir de agora a calculadora também começa a entrar em campo, para o segundo turno? Totalmente, eu tenho que ser realista. Você entende? Ela entraria em campo se nós estivéssemos com 20 pontos hoje. Quem está com 20 pontos, esquece. Quem está com 22, igual foi hoje agora a Tombense, esquece. O campeonato não está decidido. O negócio vai enroscar. Está entendendo? O que nós queremos, o que eu quero é terminar o primeiro turno estabilizado. Para me dizer que eu não sonhei, eu sonhei com 28 pontos no primeiro turno, eu tenho o direito de sonhar. E hoje eu estou sonhando, você entende? Com 24. Porque nós temos 15, né? E mais 3, 9 com 24. Você daqui a pouco você vai precisar, em termos de rebaixamento, 21, 22 pontos. Só que vai ser uma guerra, porque todo mundo, o mesmo pensamento também tem, o Vila tem, todo mundo tem o mesmo pensamento de aproveitamento. O que nós temos que fazer é estabilizar. Nós estamos criando uma casca muito dura no corpo, na mente, né? Esses meninos novos aí estão passando por um processo maravilhoso de fortalecimento. Quem sabe que no segundo turno nós estaremos muito mais fortes e mais preparados para as adversidades que estão acontecendo. Ô Hélio, você tem falado aí, né, de todas as dificuldades, né, vocês têm conversado muito, eu sinto até do presidente com você uma confiança, uma transparência muito interessante, apesar das cobranças que vêm às vezes da arquibancada em relação ao seu trabalho. E o seu limite, Hélio, qual é? Olha, eu vou ser muito sincero para você, sabe, a torcida da Ponte está me respeitando muito, você entende? Está me respeitando muito. Não estou vendo essa cobrança, essa coisa de louca, você entende? Normalmente a primeira coisa que acontece em coro você é chamado de burro. Isso aí é o natural. Você entende? Eu não fui agredido dessa forma. Eu sinto agredido. Realmente eu sinto. Quando me chamam de burro, eu sinto agredido. Eu acho que isso é uma ofensa para quem tem o nível de vida, o nível de trabalho. É uma ofensa, mas faz parte, é aquela história. É o futebol brasileiro. Você entende? Agora, a cobrança ela tem que ser em cima de mim mesmo. A cobrança ela tem que ser em cima de mim. Você entende? Eu estou com 20 jogos no time. Você acha que eu estou satisfeito com o meu aproveitamento? Você acha que eu estou feliz de você vir na Ponte Preta e até agora ganhar o número de jogos que eu ganhei? Você acha que eu vou para casa hoje? Não, vou pegar minha mulher e vou para o principal restaurante de Campinas e tomar meu vinho? Não, eu vou para minha casa, eu vou refletir, eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer sempre, que é estudar o próximo adversário, que é trabalhar junto com o clube para as questões de contratação. Agora, essa questão de limite, eu vou falar a verdade para vocês. Se eu quiser sair, eu tinha saído. É a única coisa que eu falo publicamente. Se eu tivesse que sair, eu já tinha saído. Você quer ter proposta, que é você falar para o grupo, para a pessoa, para o presidente que te procura, porque graças a Deus, quem me procura é presidente, quem me procura é dirigente, não é empresário, historiador que fica colocando, fala que está colocando seu nome. Não dou esse direito, não dou esse direito. E eu não saí. Sabe por que eu não saí? Porque eu tenho um objetivo. E quem tem 38 anos de carreira, você tem a felicidade de estar aqui hoje dirigindo a Ponte Preta, eu tenho que oferecer mais. Eu quero oferecer mais. Eu procuro oferecer mais. Eu procuro estar de frente a todos os problemas do clube. Você entende? Principalmente no que tange o rendimento dentro de campo. Não estou satisfeito, muito mais insatisfeito do que o torcedor. Sabe por quê? Porque o problema, ele é definido, as situações são decididas com eu na cabeça. O torcedor não, o torcedor é emoção. Eu sou frio, mas eu olho bem o que é a Ponte Preta e a necessidade da Ponte Preta se manter na Série B, ela é muito grande e é onde que nós vamos ter o respaldo do ano que vem, quem aqui tiver, a Ponte Preta realmente recuperar de tudo que tem acontecendo com a Ponte Preta nos últimos anos. Tá certo, então aí a palavra
do técnico Hélio dos Anjos, lá no vestiário, na sala de imprensa do estádio Moisés Lucarelli, onde está o nosso repórter André Luiz, que chega também com o seu destaque final. André. Pesquisar o mapa para analisar meu caro Marcelo Corsato, que o empate de hoje, a Macaca aí continua dentro da zona de rebaixamento e agora seu próximo compromisso será diante do CSA na próxima quinta-feira, 19 horas, no estádio Rei Pelé, na cidade de Maceió, Alagoas. Para essa partida, o técnico Hélio dos Anjos não poderá contar com o jogador Felipe Amaral, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Emendando aqui com o destaque final do Tombense Futebol Clube, que após o empate desta manhã e tarde aqui no estádio Moisés Lucarelli, diante da Ponte Preta, agora o Tombense joga no próximo sábado, dia 9 de julho, em casa, diante da Chapecoense, aliás, nós internos, né? Porque ele joga no estádio Soares de Azevedo, Muriaé, em Minas Gerais, às 11 horas da manhã. Para essa partida, o técnico Bruno Pivetti deverá contar com todos os jogadores à sua disposição, meu caro Marcelo Corsato. Valeu, André Luiz, um grande abraço para você, companheiro, e até a próxima. Forte abraço a você, a Frank Francisco. Eu fui muito bem assessorado esta manhã em tarde aqui no estádio Moisés Lucarelli pelo Felipe Marques, que fez chover na técnica da Rádio FI, nos assessorando muito bem aqui no estádio Moisés Lucarelli. Forte abraço a todos, o internauta ligado na Rádio FI Canais. Futebol Interior. E até a próxima, Marcelo Corsato. Fechou. Esse é André Luiz, o repórter feliz com a gente nas jornadas esportivas dos canais Futebol Interior. Bom descanso pro André. Vamos lá, então, fechar o nosso fim de jogo. A gente tem muita atração ainda, mas vamos fazer aquele bate-bola. Para BetChamps, Corujão Autopeças, Ovos Satoshi, Shimozono Mega Sorte Loterias, Store Colchões, Bebidas Poti, Brumas, Pizza do Dadá e Prone Alimentos. Você vai comentar mais sobre essa palavra do Gilson Clay, não, do Hélio dos Anjos, o Frank, na hora da Macaca na segunda-feira, com o Carlos, né? Mas eu queria que você fizesse aí um recorte dessa coletiva do nosso treinador, o Hélio dos Anjos, que é um cara que a gente sabe é honesto, é trabalhador, é um cara que pensa a Ponte Preta realmente, só que o que pesa contra ele, o rebaixamento no Campeonato Paulista e o aproveitamento dele, que é muito baixo, né, ô Frank? Mas faça um resumo aí da entrevista coletiva. Marcelo, é complicado, né? Tem um dito popular que diz assim: contra fatos não há argumentos, né? Mas a gente precisa lembrar o seguinte, Marcelo. A entrevista do Hélio foi perfeita e ele explanou os problemas que às vezes a gente não consegue nem externar, né, Marcelo, no microfone, porque algumas coisas são muito difíceis, gente. São coisas que são no dia a dia do clube. E é complicado você trazer isso ao ar, trazer isso até o torcedor. Ele falou pra mim o que eu já imaginava e já esperava, Marcelo, e volto a reafirmar como eu pensava antes. O Hélio é um bom treinador, não é hora de sair, está participando de um processo de reestruturação do clube. A questão financeira na Ponte Preta hoje, ela é crucial para o que nós estamos vivendo. E ele é um cara ainda, Marcelo, que você comentou muito hoje isso no jogo. Ele tem algo que nos agrada demais, ele lança os meninos. E ele tem um momento certo. Você vê que, olha, o DG hoje, eu falei o tempo todo hoje, gente, a dupla de zaga da Ponte, que partida bacana. E são os meninos da base. A gente sofreu tanto com jogadores aí, a solução estava na casa. É claro que eu também tô com ele, né? Não dá pra mim a gente chegar a pedir os meninos e achar que os meninos vão carregar o time da Ponte. Não vai, mas eles vão entrar e com certeza vão dar conta do recado. Alguns jogadores que vieram pra cá, aí fica difícil você falar alguma coisa. Porque eu tô com o Hélio, tem jogador que veio pra cá e pensa que é estrela, pensa que já é o cara, e não é verdade. Tem muita gente que tá aí na Ponte que joga menos do que os meninos nossos da base. Então tem que ter paciência, a gente vai ter que aguardar, vamos aguardar que os jogadores venham e se encaixem. O Barça é um jogador que tem tudo para ajudar o elenco da Ponte. Nós podemos aí, Marcelo, dar uma boa ajeitada nessa peça ofensiva da Ponte. O da Silva, nós vamos ter que aguardar um pouquinho, tá fora de forma, né? Quem sabe ele seja o centroavante que a gente estava precisando aí. O Hélio falou aí na entrevista de um meia,
que parece que vem ter uma boa bola parada, será sensacional, porque nós estamos precisando do meia. Pelo que eu entendi, vem um zagueiro, um meia e 2 atacantes. Mais 4 reforços aí. Sem contar o Bárcia e o Richelli, que já estão treinando, né? Na verdade o Eberlin já tinha falado dos 2 antes, né? E o Eberlin falou mesmo nessa contagem de 4 jogadores. Tomara, Marcelo, que isso venha a dar certo. E eu vou ser sincero, não dá para acreditar no sempre que tudo vai dar errado. Tem que começar a dar certo. E eu sou uma pessoa que penso assim, nós precisamos analisar com o pé no chão. A Ponte tem apresentado evolução. Marcelo, olha, eu vou pegar os 3 últimos jogos da Ponte. A Ponte vem de 3 empates e a Ponte tomou só 1 gol. O Hélio falou uma verdade. Olha, em 3 partidas, o seu sistema defensivo, detalhe, jogando com 3 zagueiros, hoje jogando de uma maneira diferente dos 3 zagueiros, porque o Arthur não é zagueiro, certo? Seu time tomou só 1 gol. Né? Então a Ponte vem apresentando evolução. Tô com ele, o problema da Ponte é a peça da frente. Por isso que tá vindo o Bárcia aí, tá vindo pelo jeito mais um atacante de beirada, porque a gente precisa acertar o time. Marcelo, hoje, por exemplo, você falou, o melhor jogador da partida, o goleiro do Tombense. Então isso significa que o time da Ponte jogou em cima. Não é verdade? O Nicolas entrou no segundo tempo, como eu havia falado, eu pedia, né? Até no intervalo. Ele normalmente entra e faz uma fumaça, vai bem. Foi bem de novo hoje. As jogadas da Ponte com ele logo no início da segunda etapa surtiram muito efeito. E a Ponte chegou por várias vezes, criando grande chance. Eu acho, Marcelo, que o caminho está começando a ser trilhado. Agora, eu vou tornar a repetir. Torcedor Ponte Pretano, agora é a sua hora e seu momento. Vivo Ponte Preta não é de hoje. Meu pai me criou dentro do estádio de Moisés Lucarelli. Eu vivia nas arquibancadas também, galera. E quantas vezes grandes times da Ponte Preta foram carregados pelo seu torcedor, se tornaram célebres aí. Por quê? Por causa da torcida da Ponte. Agora é a hora da gente abraçar o time. Agora é a hora de você ir pro estádio. Cara, não me importa. Sabe, a gente não pode ligar pra... mas é o fulano. É o ciclano. Cara, esquece isso aí. A Ponte Preta é Ponte Preta. Ela depende do seu torcedor. A Ponte é o time de uma torcida. Essa é a questão. Então a torcida agora tem que fazer a parte dela. Tem que carregar o time. Vamos botar esse time nas costas. Vamos dar força para esses garotos que estão entrando. E vamos levantar a Ponte Preta. Essa é a questão. A questão de bastidor, a questão de diretoria. Esquece, galera. Dá um tempo nisso. Vamos trazer a Macaca pro lugar dela. O lugar da Macaca não é o que está hoje. Isso é triste, isso é lamentável. Cada vez que eu vejo alguém com caráter, com uma disposição sincera, uma pessoa como o Hélio, muito séria, e faz um pronunciamento desse a respeito da Ponte, você vê que o cara está se apaixonando pela Ponte Preta. Porque, gente, a Ponte é diferenciado. Agora nós não podemos mais aceitar as coisas que aconteciam na Ponte Preta. Isso a gente tem que ser claro. E torcedor, o papel é seu. Vai para a arquibancada, vamos levantar esse time, vamos dar força para esses meninos que são feitos na base. Esses meninos é que vão fazer a Ponte sair disso. Gente, Juninho, Oscar, Polozzi, Edson Bobrão trabalhando na base hoje. O trabalho dele, estava conversando com o Marcelo aqui em off. Gente, vocês acompanhem aí as divisões de base da Ponte. Os meninos do Sub-15 já estão jogando 17. Do 17 já estão jogando no 20. E assim, há uma constante troca entre eles. Beleza, Frank. Vamos lá rapidinho pra gente fechar aqui a nossa transmissão. Seguindo aqui então, depois da entrevista do técnico Hélio dos Anjos, empate 0-0, 16ª rodada, Ponte Preta e a equipe do Tombense. Bom, aqui pelos votos do torcedor, o André Luiz já se despediu, mas deixou o voto dele no DG, falou até no ar, né? Ronaldo de Lima votou no Nicolas, o Edilson no Igor Formiga, o Girelli no Naldi, o Roberto Santos não quis votar, o Pedro no DG e o Sérgio Pasquini no Nicolas. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar o Nicolas na votação aqui da galera, que teve 2 votos. Hoje o torcedor tava bem tímido pra votar, viu? O Nicolas, 2 votos, então, o voto da galera como melhor em campo. Tem um voto, o DG, que é do André Luiz. O seu voto pro melhor em campo da Ponte hoje? O meu voto, eu gostei do Nicolas, mas o meu voto é o Leonaldi. E gostei muito da partida do DG também. Eu falei da zaga, né? Mas pra mim é o Leonaldi. Que jogador, hein? Leonaldi. O voto do Frank. Então, 2 votos
pro Nicolas da torcida e você votou no Leonaldi. Eu também vou votar no Leonaldi. Pra mim, o melhor em campo. Mas aquele melhor em campo, gente, não chega nem perto de, por exemplo, na minha visão, as notas do jogo vai vir já com o Frank. Pra mim, não chega nem perto de 7, tá? Nenhum nem outro aqui, viu? Tudo ali 5, 6, tá? Mas, então vamos lá, empate, Leonaldi com 2 votos e Nicolas eleitos pela nossa equipe, pela torcida, como os caras do jogo, né? O melhor em campo aí, os melhores em campo, Leonaldi e Nicolas. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos fechar esse quadro aí. Fecha aí, Felipe. O melhor em campo, o craque do jogo. Mas eu não posso, né, vou chamar já as notas do jogo. Tá preparado aí, né, Frank? As notas do jogo, pra gente já passar rapidinho aqui pro ouvinte. Tá na mão. A sua visão, muito bem. Roberto Santos, obrigado, viu? Tá sempre com a gente. A Fátima Campos, o Paulo César, o JC Guilherme. Tem muita gente dizendo, como é que vamos apoiar o time com essa ruindade? Mas fazer o quê? É o time que a gente tem. O Thiago Belmiro tá pedindo aqui fora aéreo. O Paulo Marques tá com a gente também. Deixa eu ver, o Álvaro tá falando do Tardelli. O Tardelli, se ele reclamou de um cara aqui pra vir ganhar 140 aqui na Ponte, o Tardelli não ganha no mínimo 300 mil. A Ponte não tem condição de pagar Tardelli. A Ponte não tem condição. E outra, tá muito tempo sem jogar também. Eu acho que seria uma ótima contratação. Dos 19 jogos do segundo turno, na minha visão, ele vai jogar o quê? 9, 10? Não aguenta jogar todos também. Mas pra ganhar 300 picanha por mês, não dá, o Álvaro. Não dá. É jogador que não serve na Série A pra Série B. Ou jogador que está destacando na Série B, na Série C pra Série B, é mais ou menos o que temos. Ele falou do Copete aí. 140 picanha. O cara não joga 10 jogos no Avaí. E tá pedindo 140 picanha pra jogar na Ponte, né? Então é mais ou menos isso que vamos ter, viu? O Pedro Roberto tá com a gente, o Marcos Leonardo... Na verdade é Marcos Leandro. O Nelson Letrinta Júnior diz que a Ponte merecia ganhar, também acho. O Cosme tá dizendo que a Ponte tem que virar SAF. É uma coisa que temos que pensar aí, né? Os conselheiros, né? Vamos pensar pra frente. Rapaziada da velha guarda, vamos pensar pra frente. Porque passou o cavalo arriado aí, Red Bull, e ninguém percebeu. O Pedro Rogério tá com a gente também. Enfim, vamos fazer o seguinte, pelo adiantado da hora, 2:01, eu tenho até 2:05 para terminar aqui o fim de jogo. Vamos com as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Frank Francisco, Kaique França, goleirão da Ponte Preta, que jogou com o dedo quebrado. Nota 6. 6 pro Caicão. Norberto, tomou cartão amarelo. 5. Thiago Oliveira, um dos zagueiros. 6 pro Thiagão. O DG. 6. Arthur, lateral esquerdo. 5,5. 5,5. Amaralzinho, Felipe. 6. Tomou cartão também. O Leonaldi. 6,5. 6,5 pro Leozinho. E o Jean, hein? O Jean Carlos. 6. 6 pro Jean. Danilo Gomes. 5. Não foi bem no jogo, Danilo. Tá voltando de contusão também, viu? Não vamos maiar o cara não, que dos atacantes que temos aí, fora o Luca, pra mim é o melhor. Com certeza. Luca. 6. 6 pro Luquinha, artilheiro do campeonato. E o Fecim? Nota 5. 5. Depois o técnico. Vamos com as alterações. Entraram Nicolas. Nota 6. 6. Igor Formiga. Nota 6. 6. Da Silva. Nota 5. Perdeu o gol feito, hein? O Alisson. 5,5. 5,5. Fraga. 5,5 também. 5,5. E o professor? 5,5. 5,5 pro Hélio dos Anjos. Lembrando que vai ter aí o confronto de notas do Carlos com o Frank na Hora da Macaca, segunda-feira, às 8 da noite. Eu tenho uma vontade de participar da Hora da Macaca, mas não sou convidado. Não me convidam para participar. Isso, você não me convidam. Imagina. Não me convidam. Que isso. Ô, Felipe Marques, fecha o quadro aí das notas do jogo, por favor. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Já a ficha técnica do jogo, mas o seu destaque final, Frank Francisco, não vencemos. Mais um jogo nessa Série B e a Ponte está lá na zona do rebaixamento. Marcelo, mas aquela história, né? Não é terra arrasada. Eu não acredito que nós seremos rebaixados para a Série C. Respeito o torcedor, respeito muito o torcedor. Mas eu quero pedir uma coisa a vocês. O clube precisa de vocês agora. E eu não acredito nessa história de Série C. Nós vamos nos manter na B, sim, com toda certeza.
E vou deixar só realçar um detalhe aqui, Marcelo. Se nós estivéssemos escrevendo, eu ia pegar... Como que chama o amarelinho, né? Como é que dá o nome que a gente... Amarelinho mesmo, né? E grifar ali... Marca-texto? Isso, marca-texto. Eu iria deixar grifado assim. Hoje, a Ponte mereceu vencer. Frank Francisco, um abraço, Frank, e até a próxima. Marcelo, brigadaço. Valeu de coração. Felipe. Ao André! Nosso repórter feliz, hein? Abraço pra você. Torcedor Ponte Pretano, aquele abraço pra você. Vamos ponderar. Nós contamos com você. Fui! Beijo do gordo! Tchau! Esse Frank Francisco de carona com o Frank aqui nos canais Futebol Interior. Vamos já fazer a ficha técnica do jogo para fechar aqui os trabalhos, também para a Rádio Futebol na Canela e Araraquara News. JC Guilherme diz, quando não ganha, não tem que ter melhor em campo. Ridículo. Cara, eu já argumentei algumas vezes isso com a produção aqui das nossas transmissões. Eu também tô com você, JC. Eu entendo que se não ganha, não tem que eleger o melhor em campo do clube, da Ponte. Pode se eleger o melhor do jogo, mas não da Ponte Preta, que é para quem a gente tenta falar aqui, na maioria das vezes, pro torcedor da Macaca, né? Mas a produção, quem manda, entende que quando empata também merece eleger o melhor em campo. Tá certo, JC? Vamos lá então com a ficha técnica do jogo. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. Sou eu, 16ª rodada Série B Campeonato Brasileiro. Nesse domingo, no Majestoso, a Ponte empatou com o Tombense. A Macaca de Hélio dos Anjos jogou com Kaique França, Norberto, Thiago Oliveira, Douglas Mendes e Arthur, Amaral, Leonaldo e Jean Carlos, Danilo Gomes, Luca e Fecim. Saíram Fecim, Danilo Gomes, Jean Carlos, Amaral e Norberto. Entraram Nicolas, Formiga, da Silva, Walisson e Fraga. Tombense Futebol Clube de Tombos, Felipe Garcia foi o melhor em campo, pegou muito o goleirão do Tombense. David, Marcondes, Joseph e Manuel, Rodrigo, Zé Ricardo, Jean Lucas, Keké, Everton e o Renatinho, time do Bruno Pivetti, que colocou ainda Genilson, Ítalo, Ciel, Cleiton e Lucas Santos. O árbitro da partida, Denis da Silva Ribeiro Serafim das Alagoas, auxiliado pelo Pedro Jorge Santos de Araújo e o Esdras Mariano de Lima Albuquerque. O árbitro de vídeo, Eber Roberto Lopes. Cartões no jogo para Ponte foram 2, Norberto e Amaral. Amaral tá fora do próximo jogo, tomou o terceiro amarelo para o time de Tombos, David, Rodrigo e Zé Ricardo. Não tivemos gols na partida, placar 0-0, 2.860 pagantes, 350 não pagantes, 3.210 torcedores para uma arrecadação de R$ 54.510, mais um jogo de prejuízo para Macaca. Nesse domingo, 3 de julho de 2022, transmitimos Série B, 16ª rodada, 0 Ponte, 0 Tombense. Ficha técnica do jogo. É isso, fechando aqui a nossa transmissão, agradecendo ao Felipe Marques nos trabalhos técnicos, só passando aqui pela Série B, Chapecoense 3, Sampaio Correia 1, Brusque 2, Operário 0, Cruzeiro 2, Vila Nova 0, Londrina 0, CSA 0, Ituano 1, Criciúma 2, Náutico 3, Novo Horizontino 1, CRB 1, Guarani 1, Ponte 0, Tombense 0, além de mais 2 jogos que fecham esta 16ª rodada. Hoje, 4 da tarde, tem Vasco, Sport, Bahia e Grêmio. Classificação: Cruzeiro é o primeiro, 37, Vasco segundo, 30, Bahia terceiro, 28, Grêmio o quarto, 25 pontos. Zona da degola, vamos lá, a Ponte continua lá, hein, gente. CSA, próximo adversário da Ponte, com transmissão dos canais Futebol Interior, 16 pontos, 17º, Ponte 15 pontos, 18ª, Guarani 14, 19º, Vila Nova 12, 20ª colocação. Ituano é o primeiro fora da zona, tem 17 pontos, é o 16º. Agradecendo ao Frank Francisco ao meu lado nos comentários do jogo, ao Felipe mais uma vez nos trabalhos técnicos, o André Luiz que esteve lá no estádio Moisés do Carelli, o internauta torcedor com a gente no YouTube, no Facebook e também no canal de áudio da Rádio FI, a coordenação do Carlos Corsato, honrado mais uma vez pela escala, viu, Carlos, por estar empunhando esse microfone aqui dos canais Futebol Interior. Obrigado ao Claudinei Corsi, que proporciona a transmissão, trazendo aos
parceiros, né? BetChamps, Corujão Autopeças, Ovos Satoshi, Shimozono Mega Sorte Loterias, a Store Colchões, a Brumas, Pizza do Dadá e também a Prone Alimentos. E a dupla dinâmica dos canais Futebol Interior, Arthur Eugênio e Elcio Paiola. Agradeço demais, eu, Marcelo Corsato, agradeço a sua audiência. Muito obrigado, torcedor, e até a próxima. Valeu! Canais Futebol Interior, aqui a gente veste a camisa. Tchau. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira